Verdão aperta a bola para ponta forte, demais não pega Rômulo, ela vai direto linha de fundo, mas eu estava dizendo, com o digital Gustavo Gomes, nas imagens youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alain Marcel e o sonzão que você ouve da Arena Barueri, com todos os detalhes do que acontece no campo, com Daniel Singotti e Rafael Pellegrini. Arena Barueri, a bola rola, o relógio não para. 5, primeiro tempo. Placar do Campeonato Paulista na quarta rodada, 0-0 para Palmeiras e Grêmio Novo Horizontino, Nina Gagliotti. Também pelo Paulistão, hoje mais cedo, Inter de Limeira e Ponte Preta empataram por 1-1. O Água Santa venceu o Bragantino por 3-0. E o Velo Clube venceu o Santos por 2-1, como narrado por João Paulo Capelanes. Lateral, ataque do Grêmio Novo Horizontino, volta Veiga, apenas protege a bola que sai pela linha lateral, arremesso para o Palmeiras cobrar. 6, primeiro tempo, 0-0. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista o campeonato inglês, campeonato espanhol e o campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. E Gustavo de Grandezinha, vem Aníbal Moreno, toca atrás, Gustavo Gomes, carrinho na bola, trava Balotelli, o zagueiro Bica levanta a frente, César Martins, sobra a volta cedo do Verdão, para Mike na meia direita, sai bem, dá driblando o Pablo Diego, domina, vai a Facundo Torres, o toque é curto, Facundo leva o toque no pé, falta nele, e é a segunda que dão nele, estão batendo muito, e a segunda o Balotelli chegou para tentar travar a defesa por baixo na marcação. Vai lá o Belotti, árbitro do jogo. Todo mundo tem cartão, mas ele só marca a falta sem cartão, não é, Miriose? Sem cartão amarelo, Canhão, mas como chama a falta o Facundo Torres? Ponta que custou 85 milhões de reais ao Palmeiras, contratado nessa temporada. No segundo jogo como titular, Veiga vai cobrar falta. 7 minutos do primeiro tempo, é na direita, lá pela ponta Veiga, pé esquerdo para a grande área, Walton Benedente, Gustavo Gomes, lá estão Aníbal Moreno, Flaco Lopes, até Rômulo fecha aqui, Veiga toma grande distância, autorizado para Gustavo, tá na grande área, sobre pedido um pênalti, a marcação, quarta volta para Facundo, ele chuta, bateu no árbitro, parou, bate em Belotti, e era uma bola daquelas pro Rômulo. A bola é de posse do Palmeiras na entrada da grande área. Miriose. Teria campo aberto para finalização ali o Rômulo, que está inclusive pela primeira vez encarando a ex-equipe, né? Jogou no Novo Horizontino no ano passado, contratado pelo Palmeiras. Agora, do lado alviverde, quase consegue ter essa oportunidade. O juizão não ajudou. Antes disso, reclamou de pênalti do Flaco Lopes, nada a marcar. Bola ao chão, já sai jogando o Verdão. Rômulo atrás, já caiu o Paulista, que toca atrás com o Benedetti. 7 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0. Verdão troca passes, abre a jogada, Gustavo Gomes, dá Facundo Torres. Mike dispara, pede Veiga, ele tenta o passe errado. Se antecipa na marcação, toma a frente e ganha. Heverson, enfim, no meio, ela bate na bunda do Belotti. Outra, o Belotti. A bola bateu no traseiro do árbitro do jogo, Lucas Belotti, que estava no meio do caminho. Esse é o que eu posso chamar de azar de árbitro. Ô Pretzel, a culpa não é dele, né? Mas... Não, mas duas vezes a culpa é dele, né? Em 30 segundos, né? Duas vezes ele é culpado. Bom, pode ser. E no espaço de 30 você vai se colocar melhor. Se liga, né, irmão? Ele estava acompanhando também o ataque do Grêmio Novo Horizontino, que ele estava na tabela. Exatamente. Né? Pô. 8 minutos e meio. Verdão cobra uma falta que deram um cacetada, porrada em cima do Flaco Lopes. Cobrada essa falta para Benedetti, lado esquerdo. O zagueiro já inverte, entrega para o capitão Gustavo Gomes. Pelo meio, Facundo Torres, é para ele, bateu na cabeça dele, sobra do Veiga, bateu pro gol, ela bate no zagueiro, vai para fora. Facundo Torres entrando na grande área, caiu. É só lateral. Veiga chegou e bateu do jeito que veio com o pé direito mesmo, Miriose. Mas é verdade, Facundo tomou um tranco do Patrick nas costas quando tentava dominar essa bola. A arbitragem não marca nada na sequência. Garante posse de bola no campo de ataque. O Belotti mandou esperar. A arbitragem de vídeo está checando com o Luiz Flávio de Oliveira se há um possível pênalti no Facundo. Lateral para o Verdão cobrado. Agora sim, já autorizado o Mike para fazer a cobrança. 9,5, primeiro tempo, 0-0. O Mike para fazer a arremesso lateral de curtinho. Dá para Veiga, marcado por 2, insistiu, perdeu. Heverson toma, chuta, levanta a frente. Ninguém do Grêmio Novo Horizontino. A bola vai de graça pela linha lateral. Arremesso o Verdão na direita. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG. Porque é Nakata.
Próximos dos 10 minutos, primeiro tempo em Barueri, você ligado nos embalos de sábado à noite, com toda a equipe da maior rede de rádios do Brasil. Gustavo Gomes na direita, esse passe, abertura feita, lance, mexe desse lado agora, toca Mike inverte, volta a bola para Gustavo Gomes, levanta o bração, quer o passe Rômulo, prefere Gustavo entregar para Benedetti, Marlon marca, Benedetti levanta essa bola para cá e o Paulista, toca atrasada, passa pela marcação, não pega o Iama, sobra para Moreno, enfia pelo meio a Flaco Lopes de cabeça, arrumou pro Alan, na direita Mike livre, na área dominou um canhão, fora! Mike na frente do Jordino que domina, manda um canhão pro gol. Tinha um buracão na defesa do Grêmio Novo Horizontino. Miliose. E como conseguiu encontrar espaços o Palmeiras na troca de passes, inteligente demais o meio-campista alviverde Rafael Veiga para depois virar esse jogo. Mike invade a área na finalização, canhão que levou a nocaute uma câmera, viu, atrás do gol. Pá, estourou no meio a câmera da televisão. Aqui Arena Barueri, a bola rola, o relógio não para. 11 minutos é o primeiro tempo. Campeonato Paulista na quarta rodada, Barueri, Palmeiras, Grêmio Novo Horizontino. 0-0, Nina Gagliotti. Pelo Campeonato Carioca, o Flamengo venceu Volta Redonda por 2-0 e pelo Gaúcho, o Inter venceu o Juventude também 2-0 e 2 gols de Borré. Benedetti invertendo bem, Mike na direita domina, enfiou no meio a Veiga, o zagueiro sobe de cabeça, rebate, tira da grande área, toca à frente a marcação, tenta o passe William Farias, tem Gustavo Gomes para se antecipar, entregando a Aníbal Moreno, calcanhar do Veiga, pro Alan, pela meia, tem Rômulo aberto, ele toca forte demais, a bola vai para fora pela linha lateral, 11 minutos e meio, primeiro tempo, Alexandre Pretzel, e o começo do jogo em Barueri, 0-0, Palmeiras e Grêmio Novo Horizontino. O Eduardo Batista tá com 3 zagueiros, 2 volantes, um meia só que recua e 2 atacantes que voltam para marcar, ou seja, está entrincheirado pelo bom momento do Palmeiras. Palmeiras rápido, ativo, com Veiga em boa noite, o Facundo Torres Oyama perdeu, Alan tomou, Flaco Lopes no fundo, bateu desviada, Jordi! Saiu para pegar na bobeada do Oyama e vem no contra-ataque, tentando o Heverson no meio, passe forte demais, Benedetti se levanta, escorregou, toca atrás, opa, domina a mão, Aníbal Moreno, sobra a volta com o Grêmio Novo Horizontino, pelo meio campo, vem o William Farias, abre a jogada lateral da esquerda, fecha a frente, Heverson, caminha tranquilo, entrega de volta, a bola para o William Farias, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata. Outro passe errado do Grêmio Novo Horizontino para Dantas que não pega. É lateral e é de graça para o Verdão cobrar. 12 minutos e meio, 12 e meio de jogo no primeiro tempo. Em Barueri, as emoções do Paulistão com toda a equipe da Bandeirantes. Bola com o Mike pela direita, dispara pela ponta, Facundo Torres. Ele faz o tiro, belo drible. Escapa do Heverson. Tentou outra finta da Facundo que não entende. Volta Heverson para tomar a frente, para ganhar a jogada, entregando para Pedro Balotelli. Vira pelo meio do campo, William Farias. Aoyama. Alan tomou, desarmou bonito. Já deu para Veiga. Alan correu ao lado, lançado. Na direita, no fundo, cruzou pro gol, toca na marcação, Veiga na sombra, William Farias toma a frente para tomar a jogada, recuperada, bola com o time do Novo Horizontino, entregando bola para fora pela linha lateral, na pressão essa vai para fora, em lateral é bola para o ataque do Verdão cobrar, 13 primeiro tempo, 0-0 o jogo, o Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Bola para a ponta, Heverson, lateral esquerdo do Novo Horizontino, vai recuar, dá atrás com o zagueiro, dá um bicudo, levanta essa bola para frente, César Martins. À frente a marcação vai desviar essa bola para fora. É lateral para o time do interior cobrar. 13,5 primeiro tempo, 0-0. Hit de verdade, é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.bet.br. Com quase 14 primeiro tempo. Nós não temos aqui casa cheia, Miliosa. Expectativa de quantos torcedores aqui? 10, 15 mil no máximo? Olha, Canhão, é por aí, porque ontem a última parcial do Palmeiras era de 8 mil ingressos vendidos, 8.200. Então hoje o chute é por aí, cerca de 10 mil torcedores para acompanhar o jogo do Palmeiras, mesmo com o pedido. Abel Ferreira pediu na última coletiva para a torcida comparecer. Vem atacando o Balotelli, tenta a bola pela ponta, levanta ainda Igor Formiga, tentou o chapéu, Caio Paulista ganha, Igor insiste, Caio recupera, dá Aníbal Moreno, agarrado pela camisa, opa! Pedro Balotelli, se ele quer a camisa é só combinar que depois o Moreno dá, né, Milioso? Não precisa arrancar assim, né? E derrubou o jogador do Palmeiras. Que vai levar rasgada, né?
Aí nem vale, né, Canho? Depois vai ter que pedir outra. Mas o Pedro Balotelli já faz a falta. Ele que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20 no ano passado pelo Galo, dispensado da base do Galo. Agora atacante do Novo Horizontino. Aníbal Moreno coloca Rômulo para correr no fundo na esquerda. Dantas marca. Rômulo prendeu, protegeu, encarou, chuta na bate. Dantas vai para fora pela linha lateral. Em arremesso, ataque do Verdão com quase 15 minutos do primeiro tempo. Por enquanto, 0-0 para fazer cobrança de lateral na esquerda. Caio Paulista. 15 para as 9 da noite, o quinto sinal. Bandeirantes marca a hora de Brasília. Caio para fazer cobrança. O Gustavo Gomes não se define se vai, se fica. Benedetti tá lá, é para Benedetti, sobe de cabeça para Flaco Lopes, a defesa corta, vem Moreno, cabeceia para fora, tira Luiz Oyama, vem Balotelli, usou o braço e atingiu Gustavo Gomes, vantagem pro Grêmio Novo Horizontino. Gustavo se levanta agora, a bola volta na ponta ainda para tentar atacar, tenta Balotelli, Mike em cima, ele gira, protege, puxa de um lado pro outro, chama a falta que não vem, entrega a bola para trás para ninguém do Novo Horizontino. Moreno dá um bico e toca para fora. Em lateral essa bola, ataque do time do Grêmio Novo Horizontino. O Gustavo Gomes está reclamando de agressão do jogador do Grêmio Novo Horizontino. Confesso que não vi como é essa intensidade, tanto que o Pablo Diego vai lá e se desculpa agora, não é, Miliose? Se cumprimentam ali os jogadores, o Gustavo Gomes também se acalma, não é tão difícil assim dele reclamar. O capitão do Palmeiras na noite de hoje avisou porque realmente aconteceu, mas já pegou, não foi com tanta força, mas pegou. No meio, Caio Paulista para tomar, vira bem, escapou girando, na direita, Facundo Torres pediu, demorou demais para passar, o Caio Paulista foi parar na lateral direita, vai ter que devolver, dele pro Mike, o lateral direito, ele inverte a jogada, dançando curtinha para Benedetti, que vai jogar 16,5 o primeiro tempo. Benedetti entrega a bola para Rômulo, que devolve ela com o zagueiro. Benedetti tá livre do menino para jogar pelo meio, dispara pela ponta, Caio Paulista, na direita, o passe é muito forte, de cabeça, Reverson tira, em lateral, ataque do Verdão. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 16 minutos do primeiro tempo, sai jogando o Gustavo Gomes, entregando com o garoto Alain. Se mexe pelo meio, vira de um lado para o outro, lança para Benedetti, que lança a bola para a esquerda. Dá para Caio Paulista, na fogueira para Rômulo. Sobe na marcação com o Marlon, a bola bate na cabeça do Caio. Se abaixa e fura aqui o Igor Formiga. Caio cruzou para a com o Flaco Lopes. A defesa cortou, vem na sobra, mandou cruzado para o gol. Fora! Ela passa na pequena área, sai perto da bandeira de escanteio do outro lado. O Verdão cria e perde mais uma chance, Miliose. E numa noite boa do Rafael Veiga, não imaginei que ele fosse fazer isso. Dominou a bola dentro da grande área e quase que chutou para a lateral. Claro que pegou com o tornozelo, não acertou a finalização. Perde talvez a melhor chance do Palmeiras no jogo, Rafael Veiga. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. São 17 minutos e meio, sai daqui atrás do Grêmio Novo Horizontino. Domina Patrick, levanta para o ataque, rasga Gustavo Gomes, pelo meio livre, sozinho. Flaco Lopes, de costas pro gol, ajeitou, tá longe para bater, dá pro Rômulo. Vem o Alain fechando na canhota, é para Alain, lindo drible, tá na área, balançou, pé direito, bateu, travado pela marcação, foi Fominha. Tinha Flaco Lopes, não passou para ele, defesa do Novo Horizontino já corta. Marlon pega a sua, entregando para Balotelli de Benedetti, primeiro para tomar a frente. Caído o zagueiro do Grêmio Novo Horizontino. Na disputa de bola, tomou porrada e fica no chão. Eu vou ouvir Alexandre Pretzel. 18 minutos, primeiro tempo, 0-0. É um jogo em que só um time ataca, não é, Pretzel? Só um time. O Eduardo Batista retrancou o Novo Horizontino. Tudo bem que ele está contra o time da Série A. O Novo Horizontino jogava aberto no Paulistão do ano passado e chegou na semifinal contra o próprio Palmeiras. Eliminou o São Paulo dentro do Morumbi. Quase subiu para a primeira divisão, jogando sempre no ataque. Hoje ele fechou, ele retrancou o time e o Palmeiras manda na partida. Esse lance do Veiga, como é que eu vou cornetar um cara que fica com o gol aberto para ele chutar no gol? Mas se ele dá o passe para o meio da área, era gol do Palmeiras. Tinham dois jogadores na marca do pênalti. Veiga na meia direita, inverte na canhota, o Rômulo fechando, Caio Paulista dispara, Rômulo limpou por dentro, tá longe para bater, ele bateu mesmo assim direto, pega Jordi! Pareceu pra mim que tava longe, pra ele não pareceu, tava pertinho, né, Miliose? Pois é, o Rômulo preferiu arriscar e a finalização não saiu com tanta força, mas dá trabalho, consegue encaixar o Jordi. E esses companheiros agora se encontram pela bola, 0-0 ali na Barueri. Bautec, protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Bautec impermeabilizando e colorindo o Brasil. O Medete vai pra bola, agarrado pela camisa, Balotelli. Tu não vai dar cartão por esse agarrão? Não, só deu uma bronca, nada de cartão. 19 primeiro tempo, seguimos com o placar de 0-0. Já no intervalo tem Ricardo Capriotti na Bandeirantes. Falta a cobra do meio campo do Novo Horizontino, sai jogando com o Luiz Oyama. Já bota pela direita Dantas, o Becão atravessa o meio campo. Dele para Marlon, de volta para Dantas.
todo recuado no Horizontino, só troca bolas aqui na entrada da grande área. Tenta César Martins, vai recuar pro goleiro, Jordi sai com o pé direito, um bicudo, levanta essa bola pra ponta, vai chegar Igor Formiga de cabeça, tenta jogar e recupera Rômulo tirando, e se antecipa o Oyama, toca pro Igor, ela bate em Rômulo, sai na lateral, mas bateu por último no próprio Igor. Em lateral é bola para o Verdão agora. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou com Rafael Palmeira, Adriano Oliveira na mesa de som, com Beto Rebeck na central técnica. Arena Barueri, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos é o primeiro tempo. Placar do Paulistão, sai o William Paredes, entregou um presentaço a Facundo Torres, a Flaco Lopes na esquerda, marcado, vai na linha de fundo, agora está pressionado, chama a marcação, mas está marcado o impedimento do Flaco Lopes. O Facundo lançou na jogada errada do Oyama, mas à frente o Flaco Lopes aqui confirmando, 21, primeiro tempo, e o placar da Rádio Bandeirantes, Nina Gagliotti, Palmeiras, Novo Horizontino, 0-0. E no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro empatou com o Betim por 1-1. E aí, após a partida, Fernando Diniz foi cobrado em uma reunião com os dirigentes. E o técnico admitiu que os resultados são muito ruins. Eu e você, ligados pela mesma emoção aqui na Bandeirantes. Olha o Marlon com o Novo Horizontino, belo giro, dá no meio para Balotelli, rasga a marcação com Benedetti. Ela volta atrás com o Oyama, ele põe no peito, marcado pelo Alain, tenta girar, consegue tocar essa bola pro lado esquerdo. Vem César Martins, passa na ponta aberta o Patrick, toca a bola, vira para Heverson. Heverson de volta para Patrick, pede Jotiri, volta pro goleiro que com o pé do Mini joga na entrada da sua grande área. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 22, primeiro tempo, o Verdão troca passes no próprio campo, aqui atrás vem Marcelo Lomba com o pé, o goleiro dá Gustavo Gomes, ameaça lançar, volta para Benedetti, Lomba pede de volta, Marlon em cima, Benedetti lança a bola, dá para Marcelo Lomba, trouxe para o pé direito, o bom já levanta para o ataque, enfia essa forte bola, sobe de cabeça Patrick, corta com o time do Grêmio no Horizontino, Mike pega a sobra sozinho, isoladão, marca a distância, chega um pouco mais perto agora o Pablo Diego, Mike enfia a bola para a direita, Moreno, fazendo inversão, lado esquerdo pela meia, Alain, sozinho o menino lança, passa, Caio Paulista, Alain bota Rômulo, agora sim, a Caio para cruzar, levantou, Alain de cabeça, fora! Ela passa isso aqui do ângulo esquerdo, uma tabela rápida e inteligente do Verdão no ataque, quase o menino Alain faz o dele, Meriose. O lado esquerdo funcionou demais e o Alain pela primeira vez entre os titulares do Palmeiras torceu demais para essa bola entrar, ela passa perto da trave, o cruzamento perfeito no Caio Paulista, 20 anos de idade, capitão na copinha, olho no meio atacante Alain. Metade da metade, 22 minutos e meio, primeiro tempo, Alexandre Pretzel, Palmeiras, Grêmio Novo Horizontino, 0-0. Esse Alain é bom jogador, hein? Entrou bem contra o Santos, hoje também já está fazendo uma fumaça, jogador de ampla movimentação, boa qualidade técnica, mais uma revelação da base espetacular do time do Palmeiras. Só dá Palmeiras, né? Só que o Lomba é meio chama-gol, hein, Canhão? Se a primeira for no gol... É? Tem essa? Opa! Milhose sabe disso também, né, Milhose? O palmeirense também, viu, Canhão? O palmeirense sabe também. Tá bom. 23 minutos e meio. Igor Formiga, giro bonito, sai do Rômulo. Saiu melhor ainda do Caio Paulista. Entorta, vai ao fundo, olha pra área, dá dentro dela, cruza pro gol, bate em Benedetti, vai pela linha lateral. Lateral direito do Grêmio no Horizontino, Igor Formiga fez duas lindas jogadas aqui, dribles desconcertantes, ele mesmo já pega a bola e arremessa, toca o ladinho, vira com Luiz Oyama, Oyama devolve a bola, Igor de novo, dá para o Oyama, trava a marcação, ela botou para fora, bateu desviada no Oyama, é lateral, bola defesa do Palmeiras. O Disney Plus está com o melhor do futebol, assista o campeonato inglês, campeonato espanhol e o campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN.
Abraçando você pelas estradas do Brasil, ligado na Bandeirantes. Boa viagem pra você. Vem o zagueirão de bico, toca essa bola pra fora, César Martins. Lomba acompanha e deixa a bola sair. É tiro de meta, é bola para o Verdão que vai começar a jogar. 24:30, primeiro tempo, 0-0. Arena Barueri. Sai jogando Gustavo Gomes pela meia direita, na marcação por dentro, fecha com ele Pedro Balotelli. Ele enfia na ponta para Facundo Torres, drible curtinho do Facundo. Já toca essa bola para Benedetti, marcado pelo Marlon. Dá só o garoto, já lança na esquerda, bota na lateral do campo para Caio Paulista. Além dispara pela ponta, Marlon cerca, marca. Caio devolve atrás, recomeça, dá bola para Benedetti. 24 minutos e 30 de jogo no primeiro tempo. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. Gustavo Gomes lança para a direita, horrível. Longe do Mike, essa bola vai para fora, arremesso de graça. É pro Grêmio Novo Horizontino cobrar. Vem aí o toque da Bandeirantes para marcar aqui em Barueri. Arena Barueri, a bola rola, o relógio não para. Rafael Veiga na direita, lindo drible. Na ponta, forte demais o passe, vem Facundo, tocou na bola, foi atropelado, antes é falta. Belotti está dando só tiro de meta. Aqui da cabine a 300 metros eu vi falta e você pertinho, Miliose. Não vi, viu, Canhão? Facundo Torres coloca o pé na bola só pra, enfim, tentar mostrar que queria continuar no lance. A bola estava perdida em linha de fundo e ele acaba trombando com o Patrick, que seguiu correndo na mesma trajetória. Então, nada a marcar, na minha visão, a arbitragem acertou. Tiro de meta cobrado com pressa, a marcação do Verdão se antecipou. Oyama toca pelo meio campo e vai jogar com o William Farias. Aqui 26, primeiro tempo. Placar da Bandeirantes. Nina Gagliotti 0-0 para Palmeiras e Grêmio Novo Horizontino. Hoje mais cedo no majestoso da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo venceu o Corinthians de virada por 3-2. E amanhã tem mais majestoso a partir das 6:30 da tarde. São Paulo e Corinthians no Morumbi com transmissão, claro, da Rádio Bandeirantes. Rômulo bate a jogada pelo meio, marcação do Novo Horizontino se antecipa para pegar o rebote, vem Luiz Oyama, além em cima ele entrega a bola para o Igor Formiga de volta pela direita. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Balão atrás, tenta o passe, volta para o zagueiro, sai bem driblando o Dantas, deixa atrás, Flaco Lopes entrega para o outro zagueiro, dá bola para César, que toca na ponta para a Patrick na esquerda, tem liberdade, ajeita, marca apenas agora Facundo Torres, caminha Patrick, já adianta a bola, carrinho por baixo para tomar, conseguiu tomar Gustavo Gomes a Facundo a Flaco Lopes, espera a aproximação do Veiga, caminhou Flaco, vem para a meia esquerda, tá perdendo a bola, carrinho por baixo, vem a marcação com César Martins, tira, continuou Flaco Lopes, fica na direita para a marcação, Marlon tenta driblar, Caio Paulista, balança de um lado para o outro, sai bem da jogada, começa voltando o passe pelo meio campo atrás com o Igor já lança pela ponta, vira para Pablo Diego, tomou pressão, na direita o Oyama, sai do gol, Lomba na meia lua de cabeça, Lomba se antecipa, parecia impedimento, sai a jogada, Gustavo Gomes com o Palmeiras, toma, dá pro Balan, Marlon deixou o pé por baixo, cometendo falta, é falta marcada, é pro time do Verdão cobrar, hit de verdade é jogar com responsabilidade, se tem hit tem estrela, acesse estrelabet.bet.br. Michael domina a jogada aberta na direita do ladinho para Facundo Torres, desmarca-se pela minha direita, perde a frente Rafael Veiga, Facundo olha, mas não passa a Veiga, dá Gustavo Gomes que lança para Benedetti, lado esquerdo, fechamos 28 agora primeiro tempo, intervalo, Bandeirantes daqui a pouquinho com Ricardo Capriotti. Gustavo Gomes volta a bola para Lomba, sai do gol com o pé Marcelo Lomba, do ladinho para Benedetti, marcado, entrega para Caio Paulista, toma pressão do Igor, toca de volta o lateral esquerdo do Palmeiras, da Benedetti, levanta os braços, enfia pelo meio, bola muito alta para Facundo, ele ajeita no peito de primeira, bota a Mike na direita, passe forte demais, ela vai direto pela linha lateral, 28 primeiro tempo, Alexandre Pretzel comenta na Bandeirantes, Palmeiras, Novo Horizontino 0-0 Pretzel. O jogo não se modificou em quase nada, o Palmeiras tem o amplo domínio, mais posse de bola, controle do jogo, só que não consegue entrar na área. Flaco Lopes não vou dizer que ele é inútil, né? Não vou fazer isso, mas a participação dele até agora no jogo ela é praticamente insípida, né? Ele praticamente não tocou na bola, e isso é um problema. O Palmeiras precisa de um grande centroavante, tem que botar dinheiro e trazer um grande centroavante, cara. 28 minutos e meio, primeiro tempo trocando passes, Marcelo Lomba com Gustavo Gomes, é o Verdão quem joga aqui no seu meio do campo. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, acesse braspress.com. Para Facundo na ponta, não domina, volta a marcação, Pablo Diego ganha, dá para Jordi. Vem pra cima dele e Veiga, Jordi levanta essa bola pra ponta, vai no peito, tentou girar, não conseguiu, Patrick.
ela vai para fora, arremesso de graça para o Palmeiras cobrar. 29 primeiro tempo com 0-0. Grupo Souza Lima Eficiência em segurança e serviços. Facundo, para Mike, para Facundo, na área, para trás, passa por Aníbal Moreno e pelo Veiga, vai na ponta, Igor Formiga ganha a bola com o time do Grêmio Novo Horizontino, lança para Luiz Oyama, toma a frente Alain para ganhar na disputa de bola, ela bate em Balotelli, volta para o Oyama, que entrega a Balotelli, que abre a bola para a direita, vira para Marlon, domina o camisa 100 do Grêmio Novo Horizontino, recua e volta, começando no meio campo com Igor Formiga. Grupo Souza Lima Eficiência em segurança e serviços. Próximos dos 30, quase meia hora, primeiro tempo 0-0. Marlon ajeita, Caio Paulista pressiona, marcação com 2 em cima. Ela bate no pé do Moreno e volta para o Marlon, que entrega atrás com o zagueiro César. Levanta César de cabeça, Revelson na ponta para Pablo Diego. Volta Gustavo Gomes recuando. Toca Gustavo e volta a bola com Marcelo Lomba. Às 9 da noite, em ponto, quinto sinal. Bandeirantes está marcando hora de Brasília. Arena Barueri. Arena Barueri, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio. Primeiro tempo, placar da Bandeirantes, Palmeiras, Grêmio Novo Horizontino, 0-0, Nina Gagliotti. Pelo campeonato inglês, o Bournemouth goleou o Nottingham Forest por 5-0 e o Manchester City venceu o Chelsea por 3-1. É tiro de meta, o Verdão vai cobrar com Lomba, sem muita pressa para botar em jogo. 31, primeiro tempo, Alexandre Pretzel. Palmeiras está tentando, criou chances, não fez. O Novo Horizontino, como você destacou, tá na dele, né, Pretzel? Na dele, jogando por uma bola, que é um clichê, uma frase de 3, 4 anos atrás. O futebol mudou um pouquinho aqui no Brasil, melhorou. Os times do interior e mais fracos atacam mais os grandes. Novo Horizontino tinha um bom time, mais técnico, mas está todo recolhido. E o Palmeiras não aproveita. Esse Alain é bom jogador, já fiz essa ressalva. O Veiga estava bem na partida, mas o Facundo Torres, por exemplo, não teve nenhuma vitória pessoal sobre o seu marcador. 31, primeiro tempo, Caio Paulista para Rômulo, correr forte demais, a bola vai fácil para Jordi, o goleiro se abaixa para pegar ali dentro da sua grande área. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. 31 minutos e meio, primeiro tempo. Paulistão na Bandeirantes. Vai jogar o zagueiro Patrick no meio na fogueira. Veiga para tomar, quase que ele toma. O William Farias ganha dele. Abre pela ponta esquerda com Pablo Diego. Posição legal. Moreno cerca. Mike volta. Prendeu, protegeu Pablo Diego. Dá no meio Luiz Oyama. Na prensada. Alan toma. Deixa Flaco Lopes. Facundo Torres fecha pelo meio pedindo. Flaco carrega a bola. Lá pela direita. Corta para a perna boa. Canhota. Faz a inversão. Rômulo vem de frente. Na ponta esquerda. Dominou. Na área rolou. Defesa presa. Ele insistiu, tira César, mal, voltou para Veiga, pé direito, bateu no ângulo, fora! Ela passa perto do ângulo esquerdo e de novo de pé direito, outra chance para Rafael Veiga, Miriose. E de novo recebendo um presente da zaga do Novo Horizontino, tentaram tirar essa bola da área e deram de bandeja para o Veiga finalizar. Fora da área não tinha tanto espaço, acabou chutando, a bola sai rente à trave esquerda, tiro de meta Novo Horizontino, 0-0 Arena Barueri. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Sil. Saída errada, Novo Horizontino, veio o Oyama, a bola tocou para fora, vai sair em escanteio, ele deu a falta. Falta marcada do Alain em cima do Oyama primeiro. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. 33 e ficou no chão o Oyama. Ele deu sorte que se ele perde essa bola, ia tomar o gol pelo jeito, hein, Miriose, do Novo Horizontino, hein? De novo, né? Que dificuldade na saída de bola do Novo Horizontino. Luiz Oyama deixaria o Facundo Torres cara a cara com o goleiro. Deu um carrinho, acabou acertando mesmo o meio-campista. É falta pro Jordi cobrar. E vamos combinar que não dá pra reclamar do gramado daqui, né, Miriose? E foi reformado, né, Canhão? Foi um ponto. Agora é gramado artificial na Arena Barueri, nessa reforma de 50 milhões de reais que a Leila bancou no estádio aqui na região metropolitana de São Paulo. Caio Paulista pela ponta, gira, bate em mano, vai para fora. É lateral, defesa do Palmeiras agora. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha as suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Oyama no passe com o Balotelli, gira bem Pablo Diego. Toca atrás o William Farias, vai ter que devolver no meio do campo. Recuando lá pro zagueiro. Sozinho o Patrick. Patrick entrega a bola para César. César na direita, volta pela ponta com outro zagueiro Dantas. Igor Formiga se desmarca na
minha direita, ele lança a Marlon, Aníbal Moreno tira dele, volta Rômulo, toca a Lomba na grande área, Pablo Diego em cima, Lomba pé direito, um bicudo, toca essa bola pra direita para Facundo Torres, marcação de Patrick, Facundo bota a cabeça e manda para fora direto pela linha lateral, arremesso bola Grêmio Novo Horizontino. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista o campeonato inglês, campeonato espanhol e o campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. Somzão da Bandeirantes, Arena Barueri, o clima do jogo para você. Daniel Zingotti modulando o som, ele com Rafael Pellegrini. Rapaz, o que fez agora ali na marcação, Aníbal Moreno enfesando, meteu um bicudo, mandou pra fora. É lateral para o time do Grêmio Novo Horizontino cobrar com quase 35 minutos. Primeiro tempo 0-0 ainda. Intervalo na Bandeirantes. Tem Ricardo Capriotti daqui a pouco. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. Tira Benedetti, bola sai outra vez em lateral, ataque do Grêmio do Horizontino pela ponta esquerda para fazer a cobrança. Reverson na batida, autorizado, já cobra aos 35. Cobrou nada, demorou demais para cobrar, ameaçou, depois não bateu, pegou até o narrador. Cobra agora sim a Pablo Diego, Reverson de volta, no fundo para cruzar para a grande área. Balão para a tabela para Reverson, chuta a marcação, vem Caio Paulista, lá pela direita. Balão agarrou pela camisa, comete a falta de arbitragem, marca o Silvio, o apito do árbitro. Marcando Lucas Berotti, a volta para o Palmeiras. Atenção, calma no dedo, calma, atenção. Arena Barueri, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos e meio, primeiro tempo. E o Verdão aperta na direita essa bola com Facundo Torres para a grande área. Flaco Lopes, Rômulo e Veiga. Mike domina, cruzou pro gol a Flaco. Jordi no alto, subiu, pegou. Aqui Nina Gagliotti, Palmeiras, Grêmio Novo Horizontino 0-0. E lá no Atletiba, 0-0 também. Este jogo já encerrado, de muita confusão, como já é peculiar de um clássico. Pelo Campeonato Catarinense, o Figueirense venceu o Avaí por 1-0 e acabou de acabar neste minuto o Joinville 1, Brusque também 0-0 jogo em Barueri, na Arena Palmeiras, Grêmio Novo Horizontino empatando em 0-0. Sai jogando o Verdão com os zagueiros de Gustavo Gomes para Benedetti, que lança para Caio Paulista. Lado esquerdo, Rômulo dispara pela ponta, encosta Alan também. Caio parou e a lançar, o Marlon tá em cima, ele devolve a bola. Começa a volta, jogada com Benedetti, que lança a bola para Gustavo Gomes. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. Canhão. Oi. Só para destacar uma fala da Leila Pereira aqui agora há pouco, no comecinho do jogo, ela deu entrevista e confirmou o que a Rádio Bandeirantes, Gustavo Soler, vem dizendo já há algum tempo. Andreas Pereira não vem, está descartada a negociação com o meio-campista no fundo. Caio Paulista, Rômulo para Caio, tabela bonitinha, simplesinha, dá na ponta pro Alan. Alan marcado por dois, enfia por dentro, dá atrás o passe, toca mal, Flaco Lopes. Pela linha lateral. E vamos lembrar que o garoto Thales, que tem marcado os gols, está no banco, né, Miliosa? 2 gols, o moleque da base que ganhou essa notoriedade. Ele foi titular no outro jogo, então naquele esquema de revezamento, o Abel colocou ele no banco dessa vez, mas é possibilidade para o segundo tempo. 37 minutos e meio, Alexandre Pretzel, 0-0, Verdão do Horizontino, Pretzel. E a Júlia Gonçalves pede o Estevão. O Estevão tá nem no banco, e eu gostaria de fazer uma menção em relação a isso. O cara tem 17 anos, vai embora no meio do ano, aproveita o menino, pô, põe ele para jogar. Ah, mas é início de temporada, o cara tem 17 anos. Leva pro banco, pelo menos. Não consigo entender isso, cara. Eu não consegui entender. Agora o Veiga, Pretzel, tomou uma bolada na cara. Tomou mesmo. Caiu e se levantou. O árbitro chamou ambulância, SAMU, resgate, helicóptero. E ele se levantou, Milhosa. Será que ele acordou com a bolada, é isso? É isso, às vezes é bom para dar aquela despertada, né, Canhão? Tá. O disjuntor tá meio fora, né? Tá agora 100% energizado, Rafael Veiga. Meu Deus, que pancada que ele tomou na lata e se levantou rapidinho. Mike para trás com Facundo, Facundo recua, dá Gustavo Gomes, no Horizontino atrás, marcando aqui para não tomar o gol, Veiga de primeira, já recua, entrega de volta essa bola para Gustavo Gomes que domina, passa pelo meio campo, já lança, jogada na esquerda, Benedetti amassinha no peito, vai embora com quase 2 metros de altura, perna não compridão, de primeira tenta o passe da ponta Veiga, passa pelo Caio Paulista também pelo Alan, enfia na ponta, vai chegar na marcação, bola até ele tira, Benedetti manda a bola para fora pela linha lateral, arremesso, bola para o Grêmio Novo Horizontino, o Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com muita qualidade e economia em todos os produtos.
39 de longe, o zagueiro recua, toca aqui Dantas, o zagueiro para Jordi na grande área, de pé direito, levanta essa bola para a esquerda, sobe de cabeça, tenta Pablo Diego, já ganha, na ponta, para tentar tomar, ele ganha, Lomba saiu atrás dele, ele chegou no fundo e o campo acabou. Pra sorte do Verdão, Pablo Diego ganhou do Gustavo Gomes e o campo acabou. Pra sorte do Palmeiras, Biriose. Jogador da base do Fluminense, que rodou bastante no interior de São Paulo e agora no Novo Horizontino, coloca a bola na frente, mas não chega. O Lomba só acompanha. Em destaque para o companheiro de zaga do Gomes, o Benedetti, hein? 18 anos de idade, 1,97 m, mais um achado da base do Palmeiras. 0-0 e o Verdão aperta a bola na ponta, Veiga não chega, vem Heverson, ajeitou no braço. Deu a falta o Lucas Belotti. Bração abertando o lateral Heverson, que tocou essa bola para fora depois, mas ele ajeitou com o braço primeiro. Hit de verdade, a jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.bet.br. Sobra a falta com pressa, Veiga. Dá Gustavo Gomes que toca no meio campo com Benedetti na roda gigante. Abre na esquerda. O Rômulo tá abertão, pedindo, recebendo. Calcanhar do ladinho, belo passe para Caio Paulista. Na área, Fraco Lopes. Caio levantou, Caio Paulista foi agarrado. O Jordinho no alto, subiu, grudou, pegou. O Caio Paulista até tentou entrar um pouco mais na grande área, mas foi agarrado pela camisa pelo zagueiro do Grêmio Novo Horizontino. Arena Barueri. A bola rola, o relógio não para. 40 minutos e meio do primeiro tempo. Placar do Paulistão na quarta rodada, Palmeiras, Grêmio Novo Horizontino, tá 0-0, Nina Gagliotti. O Atlético Mineiro foi derrotado nos pênaltis pelo Orlando City em torneio amistoso UFC Series e perdeu, portanto, o título simbólico da competição. Aníbal Moreno carrega a bola até perdê-la, sobe na marcação, William Farias, volta para o Iama, na coxa, Veiga, se antecipa, ganha da Gustavo Gomes, dá no meio, na esquerda o passe pega, Rômulo vai por aqui com Dantas, Rômulo primeiro chega à frente do Dantas, limpou para bater, ajeitou, trouxe, tentou rolar na grande área, tira César Martins, ele bate a bola, bate no peito do Caio Paulista, volta com o próprio Rômulo, o Alan fechado ao lado, tenta Aníbal Moreno, vai na trombada com Pablo Diego, espirrada, fica para Gustavo Gomes que de primeira, bota a bola para a direita, para Mike, nas costas da marcação, no fundo para cruzar, bateu atrás, vem escorrendo, Facundo é gol. Gol! Do Verdão! Facundo Torres! Na direita, Mike recebe e vai em direção à grande área, coloca para trás, Facundo Torres, de pé esquerdo, chega na frente do Jordi, só escora com o pé esquerdo, vai abraçar o Mike. O Palmeiras faz 1-0, o Grêmio Novo Horizontino fechado o tempo inteiro, o Verdão insistindo, e sai o gol do Palmeiras. Facundo Torres, Palmeiras 1, Grêmio Novo Horizontino 0. O Jordi não tem jeito, tá feito. Gol do Verdão, saiu o Miliose. Muito prazer, torcedor palmeirense. Facundo Torres, o reforço do ataque alviverde para a temporada, aparece muito bem dentro da grande área. Agora aplaudido pelo torcedor, porque de chapa, com muita categoria, ele recebe o cruzamento do Mike, tira de Jordi e abre o placar na Arena Barueri. O Verdão tá na frente, 1-0, Canhão. Ufa! Alexandre Pretzel, saiu o gol do Verdão. Olha, o Torres, ele sabe, ele não é um brilhantismo técnico, mas ele é de muita entrega, ele não para um minuto, não tava conseguindo passar pelos seus marcadores. O que ele fez? Foi pra área. E no bolão do Mike ele só deu uma fatiadinha pro lado, um gol de categoria, deslocou o goleiro Jordi com muita categoria. 1-0 Palmeiras, superior em todo o tempo contra o Novo Horizontino, mas com poucas conclusões, consegue fazer o seu gol. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Brasfres. Brasfres, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse brasfres.com. Marcação aqui atrás com dois jogadores caídos do Grêmio Novo Horizontino. Rômulo tá lá para pedir desculpas. 40-13,5. E agora, obviamente, não é Alexandre Pretzel, muda o panorama do jogo. Ou será que Eduardo Batista mantém o time dele assim fechadinho? Sabe que no ano passado o Novo Horizontino jogava para frente. Eu estranhei essa escalação. Essa escalação já tá dando um recado que o time é inferior ao Palmeiras, mas é impossível competir com o Palmeiras? Não. No ano passado o Novo Horizontino fez isso, tanto que o Rômulo
foi destaque do Novo Horizontino, foi comprado pelo Palmeiras depois do Paulistão. Então o Eduardo foi para empatar, tá perdendo, sabe o que ele vai fazer no intervalo? Vai tirar um zagueiro, vai botar o atacante. Vai se expor, né? Mas também é obrigado a fazer isso, né? Pois é, mas ele já poderia ter feito desde o início, ficou muito atrás. Aí o Palmeiras nem tá jogando com tanto esforço assim. Tá sendo competitivo, tá mandando no jogo, mas não tá fazendo uma grande partida. É o Igor Formiga que tá caído aqui na linha de fundo, Milhose. É ele, Canhão. Acabou levando uma trombada na hora que ele foi disputar essa bola muito próximo ao escanteio. Igor Formiga, que é lateral direito, que era a base do Corinthians, né? Passagem pela Ponte Preta, Cruzeiro agora estirado no gramado. Já se movimentam por ali os reservas da equipe do Novo Horizontino. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Ele está chegando. Ricardo Capriotti vem no intervalo pela maior rede de rádios do Brasil. Futebol na Bandeirantes. Você ligado no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Com o Alain Marcel nas imagens dos embalos de sábado à noite. Com o Gustavo Tomás no digital. 9h15 da noite, marcando o quinto sinal lateral, vai ser cobrado. Luiz Oyama levanta, sobe, não pega Benedetti. Agora de cabeça ele conseguiu tocar. Ela vai lá, Flaco Lopes na esquerda. Bota à frente, ganha do Oyama. Oyama trava, ela vai para fora, Inglaterra. E vai voltar o Igor Formiga. Também o Manquitona, mas vai voltar. 45, a plaquinha com acréscimos. Marca 3, né? 3, isso mais mesmo. 3. Caio Paulista na canhota, vira atrás com o Malan, de frente pro gol, entregando a Aníbal Moreno, que lança a bola pra ponta esquerda, pra Rômulo, levanta a cabeça, cruza mal demais e manda a bola na rodovia Castelo Branco. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. 45:30, vai acabar o primeiro tempo, daqui a pouquinho vem Ricardo Capriotti. Alexandre Pretzel, tá tudo bem pro Verdão? A 0 a manter essa atuada pro segundo tempo, Pretzel? Se mantivesse ritmo, né? Pode ser um pouco mais efetivo. O Flaco Lopes só tocou na bola, né? Até aqui no pessoal na interatividade. Pô, ninguém dá bola pra ele, não joga. Flaco Lopes dele. Agora veio. Do lado dele, Romulo ajeitou, bateu de bico pra fora! O Rômulo sai cabisbaixo, olhando pro chão, andando como quem não viu o que aconteceu. A bola enfiada pelo meio era pro Flaco. Ela vai desviada nele, no Rômulo. E o Rômulo perdeu esse gol, Milhose. Impressionante. Que lançamento do Rafael Veiga. E aí ele deu uma bronca no Rômulo. Falou, pô, você tem que conversar com o Flaco Lopes. Vocês se desentenderam ali. Conversa com ele. Porque é verdade, os dois foram na mesma bola. Ficou melhor pro Rômulo. E aí a finalização não foi boa. Tiro de meta pro Novo Horizontino. A bem da verdade, Pretzel, o Flaco Lopes com as costas ajeitou pro Rômulo, né? É verdade. Mas olha só, foi um lance meio aleatório, né? A tentativa do Veiga que foi legal. Mas os dois, um atrapalhou o outro. O Rômulo é um cara que foi muito bem no Paulistão. Mas é aquele cara que só jogou em time pequeno, né? Então tem que ter calma. Ele é bom jogador. Bom jogador. Luiz Oyama ataca o meio campo, a bola volta com o time do Grêmio Novo Horizontino. Vai bater um canhão pro gol, longe demais. O Lombo tá com a camisa perfumadinha, cheirosinha, né, meu Deus? Não vai nem trocar, né? É, não vai ser hoje que vai gastar ali a lavanderia do Palmeiras. E o Luiz Oyama agora carimbou a primeira sujeira nesse novo paredão da Arena Barueri, porque tá pintado, tinta nova. Agora já tem a marca da bola do Luiz Oyama. Ah, é verdade, ela tem a marca dessa bola no chute do Oyama. 47 minutos, em 1 minuto termina o primeiro tempo. Dá tempo de fazer o segundo Verdão. Mike na direita, belo passe no fundo pra Veiga, calcanhar pra Mike, tá na área, levantou a cabeça, cruzou pro Alan, estica a perna, Dantas corta a bola, voltou pra Facundo de cabeça, rebate William Farias, dá o carrinho, toca Aníbal Moreno fazendo falta e vai tomar cartão Aníbal Moreno. Ele atinge o adversário, deixa no chão Pablo Diego, e essa é pra cartão mesmo, não é não, Milhose? É, ele foi imprudente, Canhão. Ele acerta a bola, visa a bola, só que ali a bola estava muito mais do Pablo Diego, então depois do toque do atacante, ele acaba pegando em cheio. Machuca, camisa 7, amarelo para Aníbal Moreno. Vai terminar o primeiro tempo em Barueri, Lucas Belotti. Ele marca a falta, anota o cartão para Aníbal Moreno. Cartão justo, Alexandre Pretzel. Cartão justo, muito bem aplicado. O Moreno se indignou, talvez pela entrada dura que ele deu, né? Grande jogador do Palmeiras até cansar na reta final de 2024. 48, falta marcada e vai ser cobrada. Patrick, o árbitro deu pro relógio, se demorar não vai dar tempo de bater essa falta não, meu filho. 1-0 Palmeiras em Barueri. Patrick levanta para o ataque, essa bola muito alta de cabeça, rebate o Moreno. E no apito do Lucas Belotti que você ouviu, termina o primeiro tempo na Arena Barueri.
Facundo Torres marcou e o Verdão está ganhando o primeiro tempo. Palmeiras, Grêmio Novo Horizontino 0. E agora, na Bandeirantes, comigo, Canhão. Aí vem ele, comigo, Alexandre Pretzel. 9:18, intervalo de Palmeiras 1, Novo Horizontino 0. Gol marcado pelo Facundo Torres. Primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras aos 41 minutos da primeira etapa. Diga lá, meu caro Bruno Migliozzi, no local certo, na hora certa, Migliozzi. Vamos lá, Pretzel, para assistir o primeiro gol de Facundo Torres com a camisa do Palmeiras. No cruzamento do Mike, aparece bem o atacante uruguaio, comprado por 85 milhões de reais. E o Palmeiras vence com tranquilidade na primeira etapa. Um destaque, Pretzel, o Palmeiras está, no momento, chegando a 43 jogos, sem perder na fase de grupos do Campeonato Paulista. Ou seja, desde abril de 2021, o Verdão não sabe o que é ser derrotado na primeira fase do Paulistão. Destaque também para falas da presidente Leila Pereira na entrada do gramado. Descartou a possibilidade de Andréas Pereira ser contratado e também disse que não tem no momento nenhum nome, um centroavante, para chegar agora na equipe do Palmeiras. Então vai ter que se contentar por enquanto com o que tem Abel Ferreira e está funcionando. Vence 1-0 invicto Palmeiras no Campeonato Paulista. Saída de campo do Palmeiras, meu caro Ricardo Capriotti, 1-0, gol marcado pelo uruguaio Facundo Torres. Capri. Vamos lá, Pretzel, boa noite a você e a todo mundo que está conosco nessa mais uma, né, grande transmissão da Rádio Bandeirantes, nessa vitória parcial do Palmeiras sobre o Novo Horizontino por 1-0. E eu quero te ouvir então, Pretzel, eu quero que você explique aí para nossa audiência como é que foi esse primeiro tempo, como é que o Palmeiras construiu essa vitória parcial aí com o gol do Facundo Torres, que é alguém em quem o torcedor do Palmeiras deposita muita esperança, muita confiança. Afinal de contas, o Verdão precisa de artilheiros, não é? Essa camisa 9 do Palmeiras aí precisa de gente para ocupar espaço. Me conta aí, Pretzel, boa noite. Boa noite, Capri. Eu acho assim, ó, o Facundo Torres, eu não pagaria o que o Palmeiras pagou por ele, mas é um jogador que chegou com um cartaz gigantesco, né? Estrela do Orlando City, né? Jogador que já foi convocado para a seleção uruguaia. E ele até não estava tendo muita vitória pessoal, sendo bem marcado, por exemplo, pelo Heverson, lateral esquerdo, e com apoio também do William Farias, com o próprio Pablo Diego, que recuava também para ajudar na marcação. Mas quando a bola chegou para ele dentro da área, já que ele é um jogador mais de lado, então como ponta e como cara mais de beirada, como os treinadores chamam, ele acabou não tendo muita efetividade. Mas quando caiu na área para ele aos 41 do primeiro tempo, aí brilhou sim, com um tapa na bola maravilhoso, uma jogada pela direita. O melhor jogador do Palmeiras no primeiro tempo, para mim, foi o Mike. E aí eu fico me questionando também sobre o que o Eduardo Batista queria. Queria fechar as alas e as laterais com o esquema de 3 zagueiros e 2 volantes, não conseguiu. Então o Mike foi muito bem, o Caio Paulista também apoiou bastante de forma razoável, inferior ao Mike. E pelo lado direito o Palmeiras deitou e acabou chegando o gol aos 41 minutos. Até chegar o gol, o que o Palmeiras teve? Teve um lance do Veiga dentro da área, que foi uma bola rebatida erradamente pela defesa do Novo Horizontino. Ao invés de tocar no meio, ele bateu no gol, porque ele achou que ele estava perto do gol e ele pegou mal na bola. Se ele dá no meio, teriam ali Flaco Lopes e Alain para fazer o gol. Ali então o Palmeiras teve a primeira oportunidade. Depois um outro erro do Novo Horizontino, muito defensivo. O Veiga na entrada da área, chutou por cima também. O goleiro Jordi nem foi na bola. No mais, posse de bola, né, domínio territorial, desarmes, marcação muito forte. O Lomba não sujou o uniforme, como disse o Migliozzi. Então, é um goleiro até que não é um goleiro titular, né? É um goleiro que não tem ritmo. E mesmo assim o Novo Horizontino não arriscou, não chutou nenhuma vez o gol do Palmeiras. Então o Palmeiras viveu um primeiro tempo de tranquilidade defensiva, mas sem muita efetividade ofensiva, né? No ataque. Um meio de campo que jogou razoavelmente bem, principalmente com destaque para o Alain e para o Veiga, e com o Moreno também trabalhando bem a bola. No mais, Flaco Lopes. Até eu brinquei, não vou chamá-lo de inútil, que eu não gostaria de fazer isso, mas ele não tocou na bola praticamente na primeira etapa. E aí, ele dá razão para quem não está gostando dele neste momento. Eu repito, Capri, Palmeiras tem que... O Andréas Pereira é bom jogador? Mas que o Palmeiras queria pagar pelo Andréas Pereira, ele tem que investir tudo no centroavante. O Palmeiras precisa de um 9 de exceção, tipo um Luis Soares da vida. Mas não acha, não encontra, acha sim, vai atrás. Por que não o Matheus Cunha, que está brigado lá com o Vitor Pereira no Wolverhampton? Tenta um empréstimo, faz alguma coisa. Então dinheiro tem, mas falta um pouco de criatividade, um pouco mais de ambição para contratar um número 9. Um cara que seja um fazedor de gols, mas também um grande nome para fazer o resto do time jogar junto também. É isso que eu faria, meu caro Ricardo Capriotti. Ô Pretzel, esse Novo Horizontino aí tá muito diferente daquele que quase subiu para a Série A no final do ano passado?
Tá um pouco sim, viu? O Luizão, zagueiro, foi pro Santos, né? Que era um dos destaques defensivos. O Vagninho, por exemplo, não tá jogando, né? Que sempre foi um bom nome. Acho que ele nem tá mais no Novo Horizontino também. Eu tô vendo o banco de reservas aqui. O Patrick Bray era titular o ano passado. O Jean Irmer também. O Rafael Donato. Então talvez o Eduardo Batista tenha pensado no seguinte, né? Os 3 primeiros jogos ele fez só 2 pontos. 2 empates e 1 derrota. Ele perdeu na estreia pra Ponte em casa, né? Então, contra o Palmeiras, ele pode ter pensado, questão física pode estar atrapalhando, eu vou fechar o time e vou deixar alguns jogadores que eram titulares no banco de reservas. Pode ser uma estratégia. Só que ficou muito atrás, né? O Novo Horizontino não teve nenhuma ambição no primeiro tempo, assistiu o Palmeiras jogar e, ainda que fosse defensivo, sofreu. Sofreu principalmente com os 2 laterais do Palmeiras. Esperava mais o Novo Horizontino, que já tem o Eduardo indo para o 3º ano como técnico do Novo Horizontino, mas tem que tomar cuidado, né? Porque nesse momento, o Novo Horizontino belisca a zona de rebaixamento, porque o Velo Clube ganhou do Santos, foi a 3 pontos. O Água Santa ganhou do Bragantino, também foi a 3 pontos. Então agora, no momento, nós temos o Novo Horizontino com 2, já com 4 jogos, a Portuguesa com 2, que pega o Mirassol amanhã, e tem também o Botafogo com 2 pontos, que também joga amanhã. Então é uma derrota que pode ser aceitável, mas no ano passado o Novo Horizontino encarou o Palmeiras de igual para igual, tanto na primeira fase quanto no jogo da semifinal, Capri. Valeu, Pretzel, já volto com você aí, daqui a pouquinho, hein, com o Bruno Migliozzi também, com o Rogério Assis e a Nina Gagliotti, vem na sequência trazendo um balanço aí desse sábado de gala do futebol, hein, quanta coisa importante e relevante, a gente vai contar já já tudo isso para todos vocês, o Intervalo Inteligente Bandeirantes volta já. Rede Bandeirantes de Rádio. Tá ligado em Motopeças? É na Cata, meu irmão. É pastilha, suspensão e kit relação. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é segurança, é porque é. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é confiança, meu irmão, é porque é. Mais qualidade e resistência em 2 rodas é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é! Porque é na Cata. Paz no trânsito começa por você. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Essa tinta da Baltec na parada. Tinta emborrachada pra sua fachada, pra você não ter sua parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada, 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Baltec emborrachada. Tinta Baltec emborrachada. Olha só que loucura, essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Baltec. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar.
cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Chega à frente do Dantas, limpou pra bater, ajeitou, trouxe, tentou rolar na grande área, tira César Martins, ele bate a bola, bate no peito do Caio Paulista, volta com o próprio Rômulo, o Alan fechado ao lado, tenta Nimo Moreno, vai na trombada com o Pablo Diego espirrada, fica pra Gustavo Gomes que de primeira, bota a bola pra direita, pra Mike, nas costas da marcação no fundo pra cruzar, bateu atrás, vem escorrendo, Facundo, é gol! Gol! Na direita, Mike recebe e vai em direção à grande área, coloca para trás, Facundo Torres, de pé esquerdo, chega na frente do Jordi, só escora com o pé esquerdo, vai abraçar o Mike. O Palmeiras faz 1-0, o Grêmio Novo Horizontino fechado o tempo inteiro, o Verdão insistindo, e sai o gol do Palmeiras. Facundo Torres, Palmeiras 1, Grêmio Novo Horizontino 0. Aí, o Rogério Assis, e o gol que vai garantindo a vitória ao Palmeiras sobre o Novo Horizontino por 1-0. Primeiro gol do Facundo Torres com a camisa do Verdão. Já vamos voltar para o segundo tempo, hein? Daqui a pouquinho com o Rogério Assis, Alexandre Pretzel, o Bruno Migliozzi e agora com a Nina Gagliotti, que está conosco aqui para dar uma atualizada no nosso placar desse sábado, hein, Nina? Muita coisa importante aí, relevante. Quero que você conte aí para os nossos ouvintes o que é que já rolou, o que é que está rolando, hein, Nina? Boa noite. Fala, Capri, boa noite para você, para todo mundo que acompanha o intervalo de jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista, Inter de Limeira empatou com a Ponte Preta 1-1, Água Santa 3, Bragantino 0, hein? Resultado expressivo e acho que até surpreendente por parte do Bragantino. Mais cedo, na voz de João Paulo Capelanes, o Velo Clube pela primeira vez na história venceu o Santos 2-1. Pelo Campeonato Carioca, o Volta Redonda foi derrotado pelo Flamengo 2-0. O Inter venceu o Juventude também por 2-0. Pelo Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Betim empataram 1-1. E parece que uma crise se aproxima da Toca da Raposa. Uma reunião entre dirigentes e Fernando Diniz aconteceu após esse empate e aí o treinador admitiu que os resultados de fato não são bons e que precisa de uma vitória de forma urgente. Pelo Campeonato Paranaense, Coritiba e Atlético Paranaense, o clássico Atletiba 0-0. Pelo Campeonato Catarinense, o Avaí foi derrotado pelo Figueirense por 1-0. E aí, Capri, destacando também o início do nosso dia esportivo. O São Paulo venceu o Corinthians de virada na Copa São Paulo de Futebol Júnior e se sagrou o grande campeão da Copinha. Majestoso hoje, majestoso amanhã também, com o mando do São Paulo no Morumbi. A partir das 6h30 da tarde, a bola rola com narração de Ulisses Costa. Capri. Boa, tá aí a Nina Gagliotti, trazendo aí um balanço desse super sábado. Parabéns ao São Paulo, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Copinha é do Tricolor, quinta conquista do São Paulo. Jogo que o Ulisses Costa transmitiu hoje de manhã aqui para todo o Brasil e para o mundo também. Alô, Bruno Migliozzi, os times estão voltando por aí, Bruno. Capri, o Palmeiras já posicionado no campo de jogo, sem alterações. Novo Horizontino demora mais um pouquinho para subir ao campo. Agora vai aparecendo o time do técnico Eduardo Batista. Só um destaque, hein, Capri? O Piquerez está no banco, hein? Pela primeira vez em 6 meses, recuperado de lesão. Vai voltando aos poucos a aparecer na equipe do Abel Ferreira. Pode ser novidade no segundo tempo. Pô, tomara, não é? Que esse rapaz consiga voltar aí, porque ele faz falta ao Palmeiras, não é, Pretzel? Ele é titular absoluto, né? Ele em condições normais, ele é superior ao Caio Paulista e também ao Vanderlan. Agora, Estevão nem no banco, né, cara? Pô, mas que coisa impressionante isso. O Estevão vai embora no meio do ano.
Tem que aproveitar ao máximo o menino aqui. E não é você esgotá-lo fisicamente no início da temporada. É você aproveitar o brilhantismo técnico e a qualidade que ele dá ao time do Palmeiras. Não dá para entender o Estevão fora do banco. Que jogasse 30 minutos hoje. Próximo jogo do Palmeiras é na terça-feira. O Palmeiras tem um grande elenco, certo? Por que o Thales, que tem 19 anos, tá no banco e tá jogando toda hora e o Estevão não? Então tem algumas incoerências do Abel Ferreira. Aquilo que nós falamos, Capri, desde o ano passado. O verbo poupar, ele é irritante no futebol brasileiro. Vamos voltar à Arena Barueri. Vem aí os 45 minutos finais com a melhor transmissão do rádio esportivo do Brasil. Ele está de volta. Palmeirense, o jogo é aqui. Solta a voz e vem, Rogério Assis. Vem, Canhão! Vamos nós, Capriotti! Tudo pronto, vai autorizar o árbitro. Da saída ao Grêmio Novo Horizontino. Começa o segundo tempo. Eu e você, ligados pela mesma emoção, no futebol, na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. E volta com 2 alterações do time do Novo Horizontino. Milhose. Canhão, vamos lá, passando as mudanças. Pegar 31... o ataque do Palmeiras primeiro, ó. Bote a bola pra Canhota, conseguiu correr, depois desistiu. Caio Paulista estava impedido, a arbitragem já marcava. As 2 mexidas do Grêmio Novo Horizontino. Vamos lá, Canhão. Igor Formiga saiu lesionado com a 31, veio 2. Rodrigo Soares. Além disso, 18. Pedro Balotelli deixa o campo. Vem o 99, Natan Fogaça para fazer o ataque. Novo Horizontino tenta a bola com o Natan, vem por baixo, Benedetti, dá um bicuda, defesa tenta, rebate de cabeça, marcação com o zagueiro César. William Farias vai na prensada, a bola vai desviada. Em quem? No próprio William, lateral, defesa do Palmeiras. 1 minuto começando o segundo tempo. É na Bandeirantes que você curte as emoções do Paulistão, nos embalos de sábado à noite, em Barueri, na Arena, com 0 para o Novo Horizontino, 1 para o Palmeiras, 1-0. O que aconteceu aí com o arremesso lateral do Caio Paulista? Escorregou a bola, alguma coisa assim? O árbitro vai lá, manda ele refazer a cobrança. Ele vem para fazer o arremesso lateral. Já toca Aníbal Moreno, que toca essa bola para a direita. Já faz a jogada atravessada. Mike, o lateral, se posiciona para Facundo. De primeira, linda bola para Veiga, que não me entendeu. Sai Jordi com o pé. Bate mal o goleiro. Mike na sobra, ganha para o Palmeiras. Dá Veiga de volta para Mike. Toque a curta. Patrick, o zagueiro, chuta, ela bate no pé do Mike. Fica para Jordi pegar. Se o Veiga tivesse entendido o que pensou o Facundo. Que bola do Facundo, Milhose. Impressionante, agora com a confiança lá em cima, o Facundo Torres pelo lado direito, tentando encontrar o Veiga, faltou ali a comunicação. Será que o Castelhano atrapalhou um pouquinho o atacante? Fato é que desperdiça a chance o ataque do Palmeiras. Na canhota essa bola para Heverson, toca pelo meio campo com Pablo Diego, foi desarmado sem falta, recupera. Aníbal Moreno, dá pro Alan, abre a jogada pela direita para tomar a frente Rodrigo Soares, no que chega já domina, toca Marlon com Natan no fundo, tira Benedetti, dá um bico de manda a bola para fora em lateral, defesa, aliás, ataque do Grêmio Novo Horizontino. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Em Rodrigo Soares na primeira bola, perdeu e prensaram ele e a minha língua também. É falta marcada, Grêmio Novo Horizontino na direita, vem bola para a área do Lomba, Milhose. E agora decide atacar a equipe do Novo Horizontino. Será que o Lomba toca na bola? Canhão, o árbitro já tocou na bola 2 vezes, hein? Sem poder. O Lomba ainda nenhum. Falta marcada para o Grêmio Novo Horizontino. 3 minutos, está começando o segundo tempo. 1-0 para o Verdão, gol do Facundo Torres no primeiro tempo. Para a grande área, os zagueiros César Martins, Dantas, Patrick. A arbitragem autoriza a cobrança de falta. Lomba chama a atenção da sua defesa. No apito você já ouve autorizada a cobrança. Para a bola, levanta a Lomba, bola muito alta para Natan. Sobe a defesa, manda para fora aqui atrás, Gustavo Gomes e fica no chão. Sobe, sente, fica no chão, põe a mão à cabeça, cabecearam a cabeça dele. Milhose. Choque de cabeça é muito preocupante, por isso a arbitragem tenta esperar, pede para dar uma guardada. Agora vai se levantando o capitão do Palmeiras, Gustavo Gomes, tudo certo com o cucuruto do Gomes. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Com quase 4 minutos de bola rolando o segundo tempo na Bandeirantes, as emoções para você do Campeonato Paulista. Quando terminar, Ricardo Capriotti volta no apito final.
para a cobrança dessa falta aqui em cima do Gustavo Gomes. Vem Marcelo Lomba. 4 minutos do segundo tempo. Levanta para o ataque. Essa bola alta com o Flaco Lopes. Sobe de cabeça e bota para fora. Patrick, a lateral. Ataque do Palmeiras ainda. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas de internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Já sai jogando o Verdão. Caio Paulista abre a jogada pro Alain. Menino vai embora com liberdade. Atravessa a metade do campo. Marcado pelo Marlon fazendo a inversão. Acha desse lado Facundo Torres, o autor do gol do Palmeiras. Domina Facundo. Drible curto. Que assistência para Mike. Na direita, pede na grande área. Flaco Lopes. Cruzamento. É para ele. Subiu. Para bateu. Vai por cobertura. Sai da grande área. Volta para Heverson que ajeita na coxa. E dá um balão. Levanta com Pablo Diego. Toca à frente. Gustavo Gomes. A sobra volta para William Farias. William Farias cabeceia para Heverson. ele chuta mal demais e manda a bola para fora. Em lateral, ataque do Palmeiras agora, com quase 5 minutos do segundo tempo. É lateral para o Verdão cobrar. Mike para fazer a cobrança, o apito intermitente da arbitragem chama a atenção do lateral do Verdão para que ele volte exatamente na posição indicada. Rafael Palmeira com Adriano Oliveira na central técnica com Beto Rebeck marcando 5 minutos. Lateral cobrando bola aqui atrás para Gustavo Gomes, tranquilo, ajeita e vem jogando o capitão do Palmeiras. E volta a bola para Marcelo Lomba que joga com o pé em Barueri. A bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio, segundo tempo. Campeonato Paulista na quarta rodada, Palmeiras 1, Grêmio Novo Horizontino 0, Nina Gagliotti. Na tela da Band, o Atlético Mineiro perdeu nos pênaltis para o Orlando City, a final do torneio amistoso FC Series. Nas penalidades, 6-5 para o time americano. Tem uma falta marcada aqui no meio no Horizontino, já cobrada com muita pressa. Já bate Luiz Oyama, toca para o zagueiro César Martins, que abre a bola para o outro zagueiro pela direita. Patrick fecha na ponta, Rodrigo Soares carrega, domina a bola, tentou driblar, entrega a bola, Dantas errada, ela vai para fora. Tanta demora para fazer essa tremenda dessa jumentice. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista o campeonato inglês, campeonato espanhol, campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. 6 minutos e meio. Segundo tempo é Paulistão na quarta rodada. Por enquanto o Verdão está ganhando o jogo 1-0. O Horizontino precisa reagir, está lá embaixo. Com a vitória do Velo, desceu mais, né, Pretzel? O Grêmio Novo Horizontino, né, Pretzel? Sim, se a Portuguesa ou o Botafogo pontuarem amanhã, o Novo Horizontino fica na zona de abaixamento. E lembrando que Caio Paulista. Lembrando que 2 anos atrás eles caíram e depois voltaram no ano seguinte. No meio, Marlon tenta o passe errado, essa jogada de cabeça, Gustavo Gomes tira, pior ainda, fica Luiz Oyama, toca na fogueira, pra tentar pegar na ponta, opa, Caio Paulista agarrado pela camisa, não deu Belote, a jogada volta com o Novo Horizontino, abertura feita pra canhota, forte demais, evita que ela saia, Heverson, bota em campo, se antecipa Mike, pede Lomba, Mike recua, Lomba, pé direito, não bicudo, levanta no meio para Veiga, Veiga escora muito mal atrás, Patrick toma, vem a Patrick, lança para Pablo Diego, ele contra Gustavo Gomes, usa o braço, protege Gustavo, volta, cai Pablo Diego, falta, nada de falta, tira a marcação atrás com Veiga, Veiga levanta, Flaco Lopes, na trombada ele recupera a bola, faz o primeiro giro, faz o segundo, tenta meia-lua, cai sozinho, a arbitragem deu a falta, achei que não foi não, a arbitragem embarca, a falta é jogo parado, é falta para o Palmeiras. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. E esse começo de segundo tempo, Alexandre Pretzel, 8 minutos, 1-0 Palmeiras. O Horizontino tentando jogar um pouco mais, né? Sair mais de trás com a bola, não mudou o esquema de jogo. Botaram aqui na geração 3-4-3, essa geração da federação, mas não é 3-5-2, que o Marlon não é atacante. O Marlon é meia e ainda recua para ajudar na marcação no meio campo, né? E o Palmeiras começou num ritmo menor. Na hora de dar uma mexida, uma sacudida no time. Bola na ponta, Heverson de cabeça, corta, Novo Horizontino tenta sair jogando para William Farias, ele amacia no peito, tem liberdade na ponta, ele espera Rodrigo Soares, toca do ladinho, bota para o zagueiro, domina, passa pelo meio campo, Dantas tem liberdade, aplica a primeira pinta, escapa da marcação feita pela ponta com Aníbal Moreno chegando em cima dele, já recua, dá César Martins, o César atrás dessa bola, virando para Marlon, Marlon domina pelo meio do campo, abre a passada, lança para William Farias, toca pela metade do campo, recua na roda gigante, recomeça com o zagueiro, toca César para Patrick de volta, 8:30. O segundo tempo em Barueri, 1 Palmeiras, Grêmio Novo Horizontino 0. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos.
Alain, marcação, tentou tocar, não tocou, não chegou nessa bola. O Veiga antecipou, se tira o William Farias, que toca para César Martins, que abre a bola para Dantas. O outro zagueiro passa pelo meio campo, já bota para Marlon, domina com dificuldade, levou pressão e toca de graça. Bola para fora pela linha lateral. Em arremesso, bola, defesa para o time do Verdão cobrar na esquerda. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.bet.br. Para a grande área, a bola Benedetti, defesa do Verdão domina, toca Benedetti para Caio Paulista, que gira da bica desviada em Marlon, tá em jogo ainda, vai na ponta de cabeça, não pega essa bola pelo ataque do Verdão. Aníbal Moreno, defesa tira atrás, rebate, Gustavo Gomes, Flaco Lopes de cabeça, uma casca, a bola não chega para Veiga, cai atrás com o zagueiro César Martins, tá livre, deu uma olhadinha para a esquerda, para a direita, ameaçou driblar, não driblou, agora sim toca do lado, sai do Flaco Lopes e lança a bola com Dantas, que volta, a bola pro goleiro Zordi, que joga na entrada da grande área. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Cai na ponta, vira jogada, chutada aqui a bola pelo Dantas, vai no peito, espirrada, Patrick tentou tomar, volta para Caio, Caio perdeu, William Farias ganha, na direita, para Rodrigo, dominou a bola, Rodrigo Santos, na área, bateu pro gol, Benedetti, põe o pé, lá vai pra lateral, cria a chance do empate, o Grêmio Novo Horizontino, Rodrigo Soares bateu pro gol, Benedetti defendeu o Miriose. Que visão do William Farias no meio de campo, viu a ultrapassagem, esperta pro lateral direito, cruzamento é firme, mas o Benedetti afasta. Tenta a defesa aqui atrás, rebate, bota de cabeça para fora, Mike, é lateral, ataque do Grêmio Novo Horizontino. 15 para as 10 da noite, está marcando o quinto sinal da maior rede de rádios do Brasil. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela, acesse estrelabet.bet.br. Heverson para fazer cobrança de lateral na grande área para Malo de cabeça, Benedetti tira completa de cabeça, tenta Veiga para Franco Lopes, a defesa rebate, volta para Heverson, Facundo não bicuda e bota lá para frente para ninguém do time do Verdão, sozinho ajeita, joga de cabeça o goleiro Zordi, Arena Barueri, a bola rola, o relógio não para. 11 minutos do segundo tempo. Campeonato Paulista na Bandeirantes, os empalos de sábado à noite. E o Verdão aperta com o Veiga, que dá, Flaco Lopes tentou girar, travou a defesa com Dantas. Tá marcado o impedimento do Flaco Lopes, confirmando 11:30, segundo tempo e o placar da Bandeirantes. Palmeiras, Grêmio do Horizontino 0, Nina Gagliotti. No Atletiba, hoje mais cedo, o placar foi de 0-0, mas o que marcou a partida mesmo foi a selvageria, a pancadaria que aconteceu após o término da segunda etapa entre os jogadores de Curitiba e Atlético Paranaense. 12 minutos do segundo tempo e no Horizontino tenta jogar, Marlon domina, foi prensando, Caio Paulista ganha, já recua, toca na ponta para Moreno, que entrega do ladinho, tentou inverter no meio, lança para Facundo, sobe de cabeça, tira aqui atrás, Patrick atropelando Facundo, tá no chão, camisa 17 do Palmeiras, o jogo seguiu para Veiga, no meio do minuto foi travada na marcação por baixo, é falta do Heverson, Heverson bateu em Rafael Veiga. Primeiro fica no chão, Facundo Torres volta pro Verdão na meia direita, Bruno Miriose. Já armava o passe ali o Rafael Veiga, buscando na direita o Mike. Seria uma boa ideia do meio-campista verde, mas o Heverson matou na raiz e fez a falta do Rafael Veiga, central para a equipe do Palmeiras cobrar. 12 minutos e meio do segundo tempo. Rafael Veiga se levanta, coloca a mão no tornozelo direito, aquele que tomou a porrada. E pode até tentar chutar pro gol daí, porque dá para bater pro gol. 12 minutos e meio, segundo tempo. Benedetti vem aqui para a direita, na entrada da grande área. O Gustavo Gomes vai lá pro lado esquerdo. O Mike fica atrás do Veiga, Pretzel. Teve uma falta anterior, claríssima no Facundo Torres, que ele não marcou. Verdade, seguiu na vantagem a falta no Veiga. 13 minutos, segundo tempo, da meia esquerda, a chance para Veiga. Autorizado o pé esquerdo, rasteirinho. Colocou na grande área, Malan, defesa desvia. Ficou na grande área ainda, vem Gustavo Gomes de cabeça, Jordi com soco, tira. Bola voltou, Aníbal Moreno. Pra trás, já caiu Paulista. Devolveu no alto, Jordi dá um tapa, tira da grande área, a bola volta, Gustavo Gomes. Cabeceia no bolo. Jordi agora é dele, subiu pra pegar e pegou o goleiro. No alto ele gruda. Parecia Pebolim. Já levanta na ponta, levantamento com mata de cabeça. Mike bota o cabeção. Pra
tomar, para evitar que a bola saia. E evita, do ladinho já toca ela, dá para Veiga. Na direita dispara Facundo Torres. Ele abre a jogada para meia esquerda. Alan com liberdade, bota no fundo, na canhota para Aníbal Moreno. Olha para a área, preferiu inverter, tocou para Facundo. Dá para bater, não dá mais, demorou muito. Recua, do ladinho, Aníbal Moreno vem com ela, com quase 14 segundo tempo. Do Moreno para Mike deixa para Veiga. Dispara, o nosso Mike caiu aqui sozinho, se levantou. Pega Rafael Veiga, cortou para canhota. Encostou de novo para a direita, mas não cruzou. Encara a marcação, vem para cima dele Pablo Diego. Veiga tocou para trás, devolve a bola, começa com Gustavo Gomes, que dá no meio campo. A Benedetti marcado pelo Marlon, tá sozinho. 14 segundo tempo, 1-0. O Verdão está vencendo mais um jogo no Paulistão. Vem Gustavo Gomes, pede a aproximação de alguém. Do ladinho vira a bola para Mike de volta para Gustavo Gomes outra vez. 14 segundo tempo, Gustavo Gomes na grande área para Alain. Jordino Malto subiu para pegar e pegou. É dele. 14,5 segundo tempo, Alexandre Pretzel. Palmeiras 1, Novo Horizontino 0. Pretzel. E dono do jogo, mas num ritmo menor agora. Talvez o Abel justifique isso pela questão de ritmo de início de temporada e na parte física, né? E o Novo Horizontino não arrisca. Teve a avenida com o Rodrigo Soares, num erro do Caio Paulista no posicionamento, mas o Palmeiras é dono do jogo. Se forçar, se apertar, aumenta o placar. Pablo Diego ganhando o Moreno, cruzou para Natella, bateu no peito do Benedetti e foi para escanteio. E depois o Benedetti não conseguiu brecar. Pá, acertou a placa lá atrás, Milhões. Tadinha da placa. E realmente tem isso, viu, Canhão? Eu reparei que o espaço entre a placa, principalmente na lateral, é um pouquinho mais curto na Arena Barueri. Olha, 15 minutos na segunda etapa, o primeiro escanteio do jogo é do Novo Horizontino. 15 minutos do segundo tempo para fazer cobrança de escanteio. Heverson, lado esquerdo, pé esquerdo. Levanta para César de cabeça, botou na grande área, rebate a marcação com Flaco Lopes. Dá um bicudo, tira aqui atrás a defesa, tenta o passe, Facundo Torres. Não vai além, a bola vai ficar fácil atrás com o Luiz Oyama. Arena Barueri, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio aqui, segundo tempo. No Paulistão é a quarta rodada. Na Bandeirantes, você está se ligando nas emoções de mais um jogo. Palmeiras 1, Grêmio Novo Horizontino 0, Nina Gagliotti. Hoje o Flamengo estreou o seu time titular no Campeonato Carioca na vitória por 2-0 contra o Volta Redonda. E após a partida, Felipe Luiz citou perfeição e disse que tem o melhor elenco e se esse time não jogar, a culpa é dele. Bandeirantes. 16 minutos do segundo tempo, trocando passes, zagueiros do Grêmio Novo Horizontino, de Dantas para César, que toca na esquerda para Patrick, marcado só de luz pelo Facundo Torres, domina, Patrick devolve a bola com César Martins. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela, acesse estrelabet.bet.br. Para a ponta Novo Horizontino, para trás esse passe, tenta a defesa na marcação, vem por baixo, Luiz Oyama comete a falta, é falta marcada em cima de Flaco Lopes, o jogo está parado, é falta marcada para o Verdão, aliás, a falta em cima de Alain, Flosquinha fechando um pouco mais à frente, Grupo Souza, Lima Eficiência, em Segurança e Serviços. Camisas 11 e 17, já no Grêmio Novo Horizontino, Milhose. 11, daqui a pouco Robson, 17 é o Bruno José, duas alterações que está preparando ali o Eduardo Batista. Mike na bola, tentou, Pablo Diego agarrou pelo braço e vai tomar cartão. Se não era o Pablo escolhido para sair, agora é escolhido, porque ele fez uma falta aqui agarrando pelo braço o Mike no meio do campo. Se não era ele, acho que vai embora agora, viu, Milhões? Eu queria, eu já sabia, né? Deve ter tentado cavar a saída agora quando viu que tinha gente se movimentando, mas por enquanto não. Sai o número 26, o Dantas, e entra o 17, o Bruno José. É a primeira alteração do Eduardo Batista. Vamos ver se ele vai tirar o Pablo Diego amarelado, vai subir a segunda plaquinha. Parece que sim, hein? Vai sair, não é não, sai o 6. Sai o 6, Luiz Oyama, entra o 11, Robson. Então as duas mexidas do Eduardo Batista, o Pablo segue no campo. Duas mexidas fez o técnico do Grêmio Novo Horizontino para tentar pelo menos empatar o jogo aqui. Palmeiras 1-0, já ouço o Alexandre Pretzel. 17 minutos e meio, segundo tempo. Vem Moreno, lança pelo meio campo, não conseguiu tocar nessa bola. Tocou no meu caminho para tomar o William Farias, dele a Marlon. Marlon toca na ponta, tenta o passe para Robson. Perde na primeira, vai na trombada, caiu, nada de falta. Sobra pro Verdão ainda, lá pela ponta esquerda, para tentar o passe. Gira mal, Rômulo, recua o William Farias, lança para Marlon, caminha com liberdade, para Natan, passe é curto, volta Moreno, tira entregando do ladinho, tenta jogar à frente, toca, cai o Paulista, para Rômulo, dá no meio, Flaco Lopes, recua a bola, vira pro Alain, dispara pela meia, tentando o passe para Veiga, trava a defesa, Marlon Gang volta com o zagueiro Sérgio jogando sozinho aqui atrás do César Martins. 18,5 segundo tempo, Arena Barueri, Palmeiras, Grêmio Novo Horizontino 0, Grupo Souza, Lima Eficiência, em Segurança e Serviços.
Henderson no ataque, essa bola pela ponta para Patrick. Dele para Marlon, para a grande área, pedindo o Natan e Robson fecham. Marlon cruzou pro gol. Benedetti, botou cabeção. O cara tem 4 metros de altura, não passa nenhuma por cima, Miliose. Quase isso. 1,97 ainda assim com 18 anos. Haja fermento na alimentação do Benedetti, que coloca para fora, segue 1-0 Palmeiras. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. 19 segundo tempo na cobrança, Henderson para a grande área. Sobe de cabeça, Gustavo Gomes toca pro alto, César Martins disputa Facundo. Do ombro, Henderson vai na bola, William Farias. Turma, vem Veiga, bateu no braço do Veiga, arbitragem não pega. Sobra a volta, William Farias ainda na cagota, escapa do Facundo, Natan. 2 dribles, encara o terceiro para cruzar, travada no carrinho, bola para fora. Moreno bota o pezão, escanteio no Horizontino do lado esquerdo. Miliose. E agora esboça uma pressão o time do Novo Horizontino. Pela primeira vez na partida, ocupa bem o campo de ataque e garante o segundo escanteio do Tigre do jogo. 19 minutos e meio do segundo tempo em Barueri, 1-0. O Palmeiras está vencendo e vão para a grande área. Os 3 zagueiros do Grêmio do Horizontino. Autorizada a cobrança de escanteio. Curtinho, jogada ensaiada, William Farias de frente, um canhão desviado, a bola fica na entrada da grande área para o Alan bater na bola, pênalti! Alan chuta ao pé do adversário e comete pênalti. Lucas Belotti estava do lado. Pênalti! Pênalti, ele acertou o Patrick. Miliose. Não deu para disfarçar, porque na hora que iria afastar ali o Patrick essa bola, na verdade tentar dominar, chega o Alan e acerta em cheio o zagueiro da equipe do Novo Horizontino que estava dentro da área. O Alan queria afastar essa bola, acabou demorando um pouquinho, pênalti marcado dentro da área. Foi bem agora a arbitragem para achar o lance. Pênalti para o Grêmio Novo Horizontino. O Alan acerta mesmo o pé do Patrick, Alexandre? Essa é a dúvida. Estou esperando aqui também a imagem para eu também dar minha opinião. O Gomes está dizendo que ele não pega. Vamos ver agora. Pega. Pênalti. Pênalti. Chegou atrasado, né? Chegou atrasado. De novo, pega. Chuta a canela, inclusive, do jogador do Novo Horizontino. Pênalti claro. Foi bem o árbitro. Tanto pega que o próprio Alan sente, né? Ele fica no chão, ele cai primeiro que o Patrick, né? Exatamente, se ele não tivesse nem encostado, ele não estaria no chão, também tem isso. E não ele, não foi ele o chutado, ele chutou. Ele chegou atrasado, deu pra perceber que ele chegou com um pouquinho de atraso. No jogo, menino, hein? Faça essa referência. As impressões até agora do que eu vi do Alan no Campeonato Paulista são muito boas. O Abel e o seu assistente, esse aqui é o João, né? Que reclama de tudo. João Martins. São chatos. Eles são chatos. Eles são bons, mas eles são chatos, cara. Pô. Eles estão, mas todo bom é chato. Você, por exemplo, é bom pra caramba, mas é chato. Ah, muito obrigado. Entendeu? Não tem problema. O gênio, o gênio tem isso, entendeu? Que isso? O Douglas Max das Flores, o quarto árbitro, tá aqui. Ele tá tomando uma pressão do Abel e do João Martins. O Abel fez até o gestual com a sola do pé, dizendo, Pretzel, que o Patrick solou. Não, onde? O Alan. Que isso? Eu não vi isso. Não, foi... Será que o Abel tem um monitor do lado aí no banco, Miliose? Tem a do VAR que ele consegue dar uma espiadinha, ele né? pode mas espiar. até agora não mostrou nada. Se ele tiver um tablet ali no banco, ele pode espiar. Foi pênalti claro. Pênalti claro. Pênalti pro Grêmio Novo Horizontino. Pra bater, Pablo Diego. A vaia da torcida aqui, é claro, para a cobrança de pênalti que pode dar um empate ao Grêmio Novo Horizontino. É debaixo dessa vaia que o Pablo Diego vai cobrar o pênalti. Marcelo Lomba, no meio do gol. Tem a chance do empate o Grêmio Novo Horizontino. 22 minutos e meio, segundo tempo. Pablo Diego posicionado 1 metrinho na meia-lua da grande área. No meio do gol, imóvel, Marcelo Lomba. Belotti autoriza a cobrança do pênalti. Pablo Diego partiu para a bola, parou, caminhou, bateu, gol! Gol! Do Grêmio Novo Horizontino! Pablo Diego batendo pênalti, acerta ao lado Lomba, não acerta a bola. 1-1, Palmeiras e Novo Horizontino, gol de Pablo Diego. Marcelo Lomba não tem jeito, tá feito, empata o Novo Horizontino.
Miliose. E se o Marcelo Lomba não tocou na bola durante todo o jogo, agora também não tocou. Muito bem batido o pênalti do Pablo Diego, que marca o segundo gol dele no Campeonato Paulista. Na primeira chegada do Novo Horizontino à frente, consegue o seu golzinho, deixa tudo igual em Barueri. 1-1 no placar, Canhão. 24 minutos do segundo tempo. Alexandre Pretzel vai mudar esse jogo agora com esse 1-1. Ó o Novo Horizontino, quem sabe já mudando agora. Ó. Natan no meio, um canhão pro gol. Ela foi no meio da galera, no meio da arquibancada. Vai mudar essa cara do jogo agora aqui com esse 1-1. Pode ser coincidência, né, Canhão? Mas ele abriu o time e empatou o jogo. Arrumou um pênalti ali e já foi pra cima. Agora tem 3 atacantes. Tem 3 zagueiros agora, mas tem 3 atacantes e só 2 jogadores no meio. O Marlon recuou para fazer uma função de segundo volante. O William Farias está avançando também. Novo Horizontino melhorou bastante e o Palmeiras deu uma queda. Lateral ataque do Verdão aqui na ponta direita. 24 minutos e meio, segundo tempo. Veiga arremessa para Facundo Torres, para a grande área. Flaco Lopes pedindo. Já vai trocar o Abel pelo jeitão. O João Martins está preparando a plaquinha. Vem mexida já. O João Martins está mostrando com o monitor pro quarto árbitro Douglas Marques das Flores. Não foi. Ele está mostrando o lance do pênalti. Tá certo, não foi só para ele, nem em Portugal eles estão reclamando. Só para ele que não a imagem que ele tem não mostra o pênalti, não, é isso? É isso. A imagem que ele tem deve ser uma imagem da embaixada portuguesa no Nepal. Deve ser alguma coisa assim. 31, quem é 31 do Palmeiras? Miliose. Daqui a pouco no Verdão, Luigi, moleque da base, vai entrar no Palmeiras. 25 minutos do segundo tempo, daqui a pouco é agora. Vem Luigi. Quem vai embora? Confirmando o Rômulo. Sai o 20, Rômulo, entra 31, Luigi, a primeira mexida do Verdão. Alexandre Pretzel opina. Bom Luigi. Podia ter ganho mais minutos. E o Rômulo é o seguinte, né? O Abel tá colocando ele para jogar nesse Paulista. E ele tem que dar resultado. Tem vários times interessados nele, viu? É um jogador que tem mercado. Recuado essa bola aqui atrás com Gustavo Gomes. 25 minutos e meio, segundo tempo. Dá na direita para Mike. Mike domina, lança a bola com Gustavo Gomes. Ele fazendo a inversão. Caio Paulista fecha bem aberto do outro lado. Grande abraço, Sandro Spironelli. Em Sorocaba, pertinho daqui. Em Araçatuba, o Beto Gatim. E o Verdão perdeu essa bola. Alain bobeou. Marlon tomou. Cruzou pro gol na mão do Lomba, aqui sozinho em caixa. Arena Barueri, a bola rola, o relógio não para. 26, segundo tempo. Quarta rodada do Paulistão, Arena Barueri, Palmeiras e Novo Horizontino, 1-1, Nina Gagliotti. Com o hat-trick de Kylian Mbappé, o Real Madrid vence Valladolid por 3-0 e mantém a liderança do Campeonato Espanhol. Você com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alain Marcel com as imagens, com o Gustavo Thomas no digital. Todo o time da Bandeirantes essa noite aqui em Barueri, o somzão da Bandeirantes, com Daniel Chingotti no comando. Ao lado dele, Rafael Pellegrini. Tenta a Veiga na primeira trombada para ganhar na sequência. William Farias perde essa bola pela ponta, não tenta Facundo Torres, depois foi desmarcado. Bola sai em linha lateral, na trombada pela direita, aqui na marcação com o Flaco Lopes. É lateral ataque do Verdão. Valtec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Valtec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Mike arremessa, devolve a bola, vira com Gustavo Gomes aos 27 do segundo tempo. Verdão já troca, Luigi entra, sai Rômulo. Na canhota esse passe para Caio Paulista. Encosta pela ponta, perde Luigi, dispara do lado, Caio Paulista não lança pro garoto não. Prefere devolver ela para Benedetti, que toca com Gustavo Gomes. O capitão levanta a cabeça, na ponta Veiga dispara. Toca na ponta essa bola, Gustavo Gomes. Mike na velocidade, pede Flaco Lopes. É para ele, ela aqui com o Jordi. Se antecipe, pega, Miriose. Vou te falar uma coisa, por muito pouco o César Martins não coloca contra o próprio patrimônio. Quase que ele entendeu o Jordi, porque se ele toca na bola, ela morre no fundo da rede. Foi esperto, tirou o pé o zagueiro, ficou fácil pro goleirão. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Sil pode confiar. Everson Grêmio no Horizontino, 1-1, vira jogando para a meia direita, William Farias que entrega pelo comando com o Natan, dispara Marlon pela ponta, abertinho na lateral do campo do outro lado, Pablo Diego domina a frente, já bota para Marlon, para cruzar, perdeu para a bola, Alan se antecipa, Pablo vai na bola e comete a falta na sequência. Não é uma buzinadinha, ele chega atropelando, é falta marcada para o Palmeiras bater. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha as suas encomendas de internet e até entrega totalmente rastreada. Braspress, a
sua transportadora de encomendas. 28 minutos e meio, segundo tempo em Barueri, Palmeiras Novo Horizontino empatando 1-1, placar do segundo tempo, e quando acabar o jogo tem apito final com Ricardo Capriotti. Para trás caiu o Paulista, devolve essa bola na aproximação com Benedetti, enfia de volta essa bola, ó o Luigi aqui pedindo, lançado com a cabeça, a Flaco Lopes que deixou o Luigi na meia-lua, bateu no canto, a defesa prensa, voltou a Veiga, na meia-lua tentou o ângulo, exagerou demais na dose, enfiou longe do gol. O Palmeiras perdeu o 2-1, Miliose. E o Luigi foi bem no lance, hein, Canhão? Passou por 2 marcadores, liso o moleque também, acabou de entrar, tá inteiro. Na sequência o Veiga ajeita, coloca o pé na bola de forma errada e ela se perde em linha de fundo. 1-1, permanece em Barueri. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista o campeonato inglês, campeonato espanhol e o campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. 29,5 segundo tempo, tiro de meta sem pressas, Jogui para fazer cobrança. Alexandre Pretzel comenta na Bandeirantes. 1-1, Palmeiras Novo Horizontino, Pretzel. Assim, ele tira o Rômulo, que até deveria ter tirado, mas deixou o Flaco Lopes também. Põe o Thales, né? O Thales está em bom momento, fazendo gols. Tira o Flaco e põe o Thales. Agora eu fico pensando, hein, Canhão? O Estevão tá em casa nos ouvindo e vendo o jogo, com 17 anos. Tá lá, descansando. Quase 30 minutos, segundo tempo. Luigi na canhota, limpou o primeiro. Que bola do menino pro Caio Paulista. Dá uma caneta no Rodrigo Soares. Levanta a cabeça, cruza a bola, bate nas costas do Rodrigo Soares. Volta ainda com o próprio Caio Paulista. Com quase 30. Segura, devolve no meio-campo. Entrega a bola com Benedetti. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Cata. 30, segundo tempo. Facundo Torres na prensada. A bola fica desviada. Vai para a grande área para Jordi pegar. Vai na trombada com o Flaco Lopes, o goleiro fica no chão para fazer um pouco de manha. Arena Barueri, a bola rola, o relógio não para. 30, segundo tempo. Quarta rodada do Paulistão, Palmeiras Novo Horizontino, tá 1-1, Nina Gagliotti. Amanhã tem clássico majestoso na Rádio Bandeirantes, 6h30 da tarde, com Ulisses Costa, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Pedro Ramiro e Paulo do Vale, diretamente do estádio do Morumbi. Bandeirantes. Quem é o 35 do Palmeiras? 39, perdão, 39. Os dois, hein, Canhão? Os dois estão vindo aí. Também tá aí. 35, Fabinho, e o 39, Thales, daqui a pouco no Verdão. Lateral, Heverson para a grande área, Gustavo Gomes de cabeça, espana, sobra, volta, Rodrigo Soares, de bate pronto, manda longe do gol. Vem um centroavante e um volante no Palmeiras agora. Será que ele pode tirar Aníbal Moreno, que está pendurado com o cartão amarelo, Pretzel? Eu ia falar sobre isso, você leste o meu pensamento, e acho que sai o Lopes também. Olha, o fato de eu ler o seu pensamento, isso pra mim muito me honra, hein? Se eu conseguir... Opa, vamos pra primeira, vai. É, mas o Abel não leu o pensamento do Pretzel, viu? Porque tirou o Rafael Veiga. Por isso que ele tá empatando, mais com a gente. Deixa eu te falar, por isso que ele tá empatando. Por isso que eles se fracassam na carreira. Exatamente. Duas mexidas, hein, diferentes. Vai tirar o Veiga com a 23 e o Alan com a 40. Entra 35 o Fabinho e o 39 Thales em campo. Pretzel, e aí? Eu não faria isso, né? Eu não tiraria o Veiga, tanto é que o Veiga parece cansado, mas é um cara que tem que deixar até o fim, deixa ele esgotado, porque num lance ele decide. Eu não tiraria. Mas fazer o quê, né? Daqui a pouco eles vêm pra cima da gente. Eu sei que eu estou fazendo, esse é o nosso planejamento. Como, por exemplo, deixar o Estevão, craque do time, fora do jogo, vendo o jogo pela TV. Luigi na esquerda, Thales no fundo, para trás, a Luigi, dominou, pé de esquerda, bateu o zagueiro, prensou com ele, não prensou não. Ele errou o chute, mandou para fora. Tabela dos meninos deu certo, Miliose. E agora o time sub-20 do Palmeiras vai entrando em campo, hein? Molecada que é muito talentosa, não à toa, não esteve na copinha para jogar o Campeonato Paulista. E de Thales para Luigi, por muito pouco não sai o gol do Verdão. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com muita qualidade e economia em todos os produtos. 32,5 de jogo, segundo tempo, Arena Barueri, Paulistão, é quarta rodada, tem Palmeiras Novo Horizontino, tá 1-1 o jogo. E ainda bem que a chuva não chegou por aqui, né? Tá fresquinho, uma brisa de leve, mas não teve chuva por aqui não. Com pressa, bateu a falta bonita para Facundo, levou porrada, tinha vantagem o Fabinho. O Thales fechava, era só esperar, já cobrada a falta com pressa, Fabinho. Dá com Thales, que toca a bola para a ponta esquerda na direção do Luigi. Domina, já limpou o pé direito, cruzou pro gol, fraquinha na mão do goleiro. Ele olhou para cruzar e botou na mão do Jordi, Miliose.
Aí não teve sentido, né? O Luigi armou o cruzamento, o Lopes pediu a bola, ele deu a bola fraquinha, rasteira, fácil pro Jorginho. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.bet.br. 33 minutos e meio, bola do Jorginho levantando pela direita, essa bola seria na ponta para Marlon que fecha, Natan pediu, volta Robson já ganha, devolve na ponta para Natan, caiu sozinho, Robson pegou a sobra, deu uma caneta no Benedetti, tá na área para cruzar, travada, a bola foi desviada para a linha de fundo pelo próprio Robson. Que jogada perigosa contra o gol do Lomba, sim, Alexandre Pretzel, 34, a primeira aqui mexida, por favor, Pretzel. Não, a mexida é o seguinte, o Abel tá com o Moreno e Fabinho no meio e 4 atacantes, a molecada mais o Torres e o Lopes. Então ele deixou o Lopes até o fim, tá acreditando que o Lopes pode decidir o jogo. Esse Robson é aquele mesmo, jogou no Fortaleza, no Curitiba e até no São Paulo. Ah, é verdade. Mas pensando nisso, o Eduardo Batista vai reforçar a defesa dele, né, Milioso? Mais um zagueiro que tem poucos, né, Canhão? Sai o Pablo Diego, autor do gol com a 7, entra o 3, Rafael Donato. E aí, Pretzel? Agora ele muda de novo, né? Ele volta pro sistema anterior, tira um atacante e põe um zagueiro. Rafael Donato é gigante na bola aérea, mas é lento. 34 minutos e meio. Volta pro Verdão que já cobra com pressa com o Moreno, que entrega para Gustavo Gomes, que abre a bola para a direita. Apoio do Mike fechando pela beirada, chuta a bola bem desviada no próprio Mike. Não. Quando bate no Mike, já havia passado a linha lateral, remesso então pro Palmeiras cobrar. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Próximos de 35, segundo tempo, segue Palmeiras 1, Grêmio Novo Horizontino também 1. Aperta o Verdão para Caio Paulista, aberto o lado esquerdo, do ladinho pela linha direita, dá Moreno que lança a bola para a direita para Facundo Torres. O autor do gol do Verdão devolve na Moreno que recua. Toca, volta a bola com Gustavo Gomes. Arena Barueri, a bola rola, o relógio não para. 35, segundo tempo. Placar do Paulistão. Quarta rodada, Palmeiras, Grêmio Novo Horizontino, 1-1, Nina Gagliotti. Betis anuncia a contratação do atacante Antony em São Paulo, emprestado pelo Manchester United ao clube espanhol até o final da temporada. E o Verdão ataca de volta, Gustavo Gomes domina o capitão, já passando pelo meio campo na direita, lança de direita, mais abertão para Facundo. Facundo tem opção, não, volta a bola para Gustavo Gomes, procura alguém de verde, o capitão do Palmeiras, acha pela linha direita de primeira, bota na ponta Fabinho para Facundo, vai no fundo, cortou, trouxe pelo meio, belo passe para Caio Paulista, de frente, ajeitou, bateu em cima do zagueiro, a bola vai desviada, toca nas pernas do César Martins e volta na esquerda para Luigi, no mano a mano com o Rodrigo Santos, preferiu não encarar, não tentar driblar, não, devolve a bola para Benedetti, que entrega de volta para o próprio Luigi. Marlon para cima para marcá-lo. Domina o Luigi, escorregou o Marlon. Luigi ganhou, caminhou, botou na ponta errada. A bola para Caio Paulista, ela vai pela linha de fundo. Ele carregou para chegar, para bater, para cruzar. Quando deu para o Caio Paulista, passou errado, Milioso. Mas eu vou colocar um pouquinho na conta do Caio Paulista, que fez menção de avançar e não avançou. O Luigi foi bem no lance ali para costurar a defesa. Público e renda, Arena Barueri, Canhão. 10.135 presentes, para uma renda de R$ 487.748, a capacidade máxima de mais de 30 mil, apenas 10 mil presentes. Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. 37, segundo tempo, sobe de cabeça para tomar o Benedetti, a bola vai na ponta direita, Mike bota o cabeção, tenta Facundo, chuta, ela bate desviada no Heverson, evita que ela saia, chuta, ela bate no peito do Mike, vai para fora, em lateral é bola para o time do Novo Horizontino que cobra, Heverson já lança para Natan, é rápido, recua, dá o William Soares, vira a bola curtinha, tentou passe na meia direita, Robson fechou, a Rodrigo Soares no fundo, para trás levantou, Natan passou, vem de primeira livre sozinho, Robson tocou, é gol! Gol! No contra-ataque com a defesa do Verdão completamente escancarada, aberta, o Palmeiras ataca, tenta o tempo inteiro e deixa a sua defesa bem aberta. No contra-ataque o Grêmio Novo Horizontino é perfeito e vira o jogo na Arena Barueri.
Palmeiras 1, Grêmio Novo Horizontino 2. Marcelo Lomba não tem jeito, tá feito. 2-1, Grêmio Novo Horizontino, Bruno Miliozzi. Letal, o Tigre na Arena Barueri consegue encontrar espaços dentro da área alviverde e o Marlon foi muito bem, na casquinha de cabeça para achar o Robson para marcar. Pela primeira vez com essa camisa, faz 2-1 pro Novo Horizontino. Vira em Barueri, Canhão. E troca duas. Abel Ferreira. Duas mexidas. Vamos lá, sai o 12 Mike e entra o 2, o Marcos Rocha. Além disso, o Caio Paulista 16 deixa o campo. Vem o 4, Jai. Alexandre Pretzel virou o Novo Horizontino. 2-1. E o Abel mexeu nas laterais. Só que ele botou um lateral direito do lado esquerdo. E outra, e ele abriu o time. Eu acabei de comentar com o time, 2 volantes e 4 atacantes. Deixou um buraco. E o Eduardo Batista, mesmo jogando com 3 zagueiros, o Rodrigo Soares entrou muito bem, virou um ponta direita nas costas do Caio Paulista, que não marca ninguém. Então é o seguinte, ó, grande momento do Eduardo Batista, e quando atacou e quando foi ambicioso, venceu o duelo contra o Abel Ferreira. Virada maravilhosa do Novo Horizontino e merecida pela leitura de jogo do técnico do time do interior. Valtec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Valtec impermeabilizando e colorindo o Brasil. 39,5, segundo tempo. Verdão perdendo em casa 1 pro Palmeiras, 2 Grêmio Novo Horizontino. Facundo Torres lançando na bola por baixo de Big Toque, essa bola para fora. Manda Patrick, com pressa para cobrar. O Facundo, mas vai deixar para Marcos Rocha. Vai para a grande área. Gustavo Gomes. Benedetti fica. 39,5, Verdão atrás do empate. 2-1 Novo Horizontino. Marcos Rocha para cobrança. Para a grande área, levantando o bração, pedindo a bola. Flaco Lopes também. Para ele a bola, o zagueiro sobe, cabeceia, de cabeça repõe Fabinho no meio, de bicicleta Gustavo Gomes tentou e pedalou errado, sobe bonito, mas manda na lateral, longe do gol, na linha de fundo ainda, Miliozzi. Eu vou te falar uma coisa, tava melhor pro Luigi e também pro Thales, os dois prontos para bater, mas aí você vê o capitão Gustavo Gomes vindo para tentar virar uma bike, aí você deixa e nem reclama, né? Acabou errando, mas eu acho que era melhor deixar pra molecada. Beto Rebeck na central técnica, com Rafael Palmeira, Adriano Oliveira na mesa de som marcando. Aqui, Arena Barueri, a bola rola, o relógio não para. 40 minutos e meio, segundo tempo. 10h15 da noite, o quinto sinal da Bandeirantes marca 40 minutos e meio, segundo tempo. Palmeiras 1, 2 Grêmio Novo Horizontino, Nina Gagliotti. E pelo Campeonato Paulista, hoje mais cedo, Inter de Limeira empatou com a Ponte Preta por 1-1. O Água Santa fez 3-0 no Bragantino. E na voz de João Paulo Capelanes, o Velo Clube venceu o Santos por 2-1 pela primeira vez na história. Bandeirantes. E tá aqui na Arena Barueri, bom número a torcida do Grêmio Novo Horizontino. Tá aqui fazendo a sua festa, cantando o tempo inteiro. 41, segundo tempo, levantou Jordi, Benedetti acompanha, Lomba na bola, pega a Lomba. Ela viu esquisita que ficou, Benedetti, vou, não vou, deu tempo do Lomba chegar. Lembra que eu falei que o Lomba se chutar, lembra? Eu não queria ser enfático, né? Mas as duas que foram entraram, né? É que, sabe, a trajetória sempre ela é cruel. Puxa, mas foi um pênalti, o outro jogador apareceu livre na frente dele. Eu sei, mas o Silvio Miceli de Portugal me manda agora. Pô, tu tinha razão. O Lomba chama gol. Não queria dizer, mas olha... Olha, quando a gente tiver uma vaga na banda Zequinha de Abril em Votuporanga, eu vou dar um trombone pra você. 42, Luigi na grande área pro Giai pra cruzar, carrinho por baixo, mandou pra fora a marcação aqui atrás. Tocou nessa bola Bruno José, escanteio Verdão, Miliozzi. Giai dispara agora como lateral esquerdo, né? Jogando uma nova posição e ganha o escanteio, mas pra cobrança ele não vai. Facundo Torres cobra o primeiro escanteio do Palmeiras no jogo. Ouça a grande área, ó. O microfone tá ali, ó. Quase dentro do gol. Facundo no escanteio. 2-1 Novo Horizontino. Levantou pro gol muito alto. Gustavo Gomes cabeceou pra Flaco Lopes no meio. Tentou Benedetti de cabeça pra fora. Inacreditável! No meio da pequena área, era acertar o gol, cabecear reto, ele cabeceou pra cima, Miliozzi. As três torres do Palmeiras dentro da área conversaram. Gomes achou Lopes
que colocou dentro da pequena área pro Benedetti. O moleque teve a bola do jogo, mas acabou pegando muito embaixo. Com 1,97 m não conseguiu pôr a bola no chão. Manda por cima, perde a chance, dá 2-1 pro Novo Horizontino. Valtec protege, impermeabiliza, colore a sua casa. Valtec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Cartão pro Jordi, foi fazer uma serinha. Goleiro Abelha se lascou, né? E agora tá reclamando bastante. Diz que não foi de propósito o Jordi. Tá equitado, amarelo pra ele. E amarelo pro Abel também, ó. Pronto. Fazia um tempo que o Abel não levava o cartão amarelo, hein? O primeiro do ano. E o Lucas Belotti tá de olho, ó. Levantou o amarelo, olhou pra ele, ficou só esperando uma nova reação pra botar pro vermelho. O árbitro tá pitando bem. Tem nada a ver isso aí, o Abel Ferreira. Reclamação absurda. Se era por causa da cera do goleiro, pronto. O cartão tá tudo certo. É isso aí. Não dá pra marcar um pênalti pro Palmeiras. Segue o jogo, deu um amarelo, segue o jogo e aumenta o acréscimo. Pronto. Vai chegar essa bola pela ponta, Flávio Lopes tentou de cabeça, ela já havia passado a linha lateral. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Caído aqui o jogador do Grêmio do Horizontino, departamento médico em campo para atendê-lo, Alexandre Pretzel, 44. A gente vai ter, imagino aqui, uns 6 ou 7 de acréscimos, ou seja, temos tempo para muita coisa aqui. 2-1, Novo Horizontino. É por aí, mas só que o Abel matou o meio de campo do Palmeiras. O Abel tirou o Veiga e tirou o Alain. Botou o Fabinho e encheu o time de atacantes. Ficou sem meio campo. Novo Horizontino, no contra-ataque do segundo gol, tinha um latifúndio para explorar. Caio Paulista cansado e o Mike vinha fazendo um bom jogo. O que ele fez? Tirou os dois laterais para jogar pelas pontas, porque o meio dele ele matou o meio. Péssima noite do Abel Ferreira no segundo tempo. Próximos dos 45, já na mãozinha do Douglas Marques das Flores, a plaquinha com os acréscimos. Bola com o Palmeiras, opa! Moreno caiu, pega Facundo Torres, já driblando o Marlon, já ganhando, toca na esquerda para correr o Giai, passa Betão levantando o braço do outro lado, o menino Luíde, pelo comando Thales e Flaco Lopes, é para Luíde, vai ao fundo aos 45 agora, devolve ela, dá Benedetti, vai na lateral do campo, já toca para Facundo Torres outra vez, tá sozinho, procura alguém de verde, não acha, levanta a bola para a ponta esquerda, para Giai, no apoio amaciando, peito esquisitão, meio no gogó, meio no grumilo, pé direito, levantou de cabeça, a bola tentou defesa, Patrick rebate, sobe na marcação Benedetti, Marlon cabeceia, tenta passe na ponta para Robson, autor do gol do 6 minutos. O do 2-1, na direita, lançamento, posição legal, parece legal, posição do Natan, ele ganha, vai no fundo para entrar na grande área, já em cima, ele já ganhou, bateu pro gol e mandou para fora. Linha de fundo, tiro de meta, vamos até 51, é isso? Confirmando mais 6 de acréscimo, Canhão. Braspress, a maior transportadora de encomendas no Brasil. Braspress, você acompanha suas encomendas de internet, até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Invertida a bola para Giai, vai para fora de graça, arremesso lateral. Palmeiras vai perdendo o jogo aqui, 46, Alexandre Pretzel, 2-1, Grêmio do Horizontino. O Horizontino fez o segundo tempo bem melhor, né? Como o jogo muda, quando o Eduardo Batista voltou à sua realidade ambiciosa, o Novo Horizontino virou o jogo, cara. E hoje é o seguinte, o Eduardo Batista ganhou o jogo do Abel no segundo tempo. Tem mais 5 minutos, é verdade, mas nada está indicando que o Palmeiras empate a partida. E uma falta no ataque do Grêmio Novo Horizontino. Robson estava lá, o autor do 2-1, tomou porrada, Biliose. Sofreu um ipom do Benedetti, né? Se fosse no judô, ponto pro Palmeiras. Mas falta pro Novo Horizontino no nosso futebol. Perigosa pro Tigre cobrar. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista o campeonato inglês, campeonato espanhol, campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. É o toque dos 47 com Rafael Palmeira, Adriano Oliveira na mesa de som, com Beto Rebeca na central técnica. Falta Grêmio Novo Horizontino, que tá assanhadinho, querendo 3-1 pelo jeito, hein? Mandou todo mundo para dentro da grande área. Everson para cobrar de pé da caigota, Rodrigo Soares para bater de pé direito, 47 agora, vamos a 51. Rodrigo Soares levantou na segunda trave, Donato fechou, cabeceou, Marlon tentou, a defesa rebateu, voltou Rodrigo Soares, bateu um canhão no canto, fora! Ela passa à direita do Lomba, passando perto do gol. Com pressa, Lomba já cobra o tiro de meta para Benedetti, que toca do ladinho Aníbal Moreno. Ele enfia a bola na esquerda para o garoto Lubide, do que domina, tenta driblar, Thales encosta, ele chuta. Ela bate na cabeça do Rodrigo Soares e volta Aníbal Moreno, que recua com o Giai, que joga. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata.
Fecha Facundo Torres, levanta na grande área. Flaco Lopes sobe de cabeça, tira aqui atrás do grandão Rafael Donato. Rebote vai no meio para tentar pegar e conseguiu tomar Lima Moreno. Ele recua, a bola volta para Benedetti. O tempo da atacado tinha a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Faltam 3 minutos para terminar o jogo na Arena Barueri. 48 agora. Palmeiras 1-2, Grêmio Novo Horizontino. Fabinho lançando pela direita, Marcos Rocha botou na frente, ele tentou driblar, caiu sozinho, Heverson, nada de falta. É tiro de meta pro time do Grêmio Novo Horizontino. O Jordi vai enrolar para cobrar, se enrolar vai tomar vermelho. Ele pegou a bola, tá agora naquele conezinho colocado na linha de fundo. Vai bater o tiro de meta, o Belotti tá olhando pro relógio. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela, acesse estrelabet.bet.br. 48,5. O Jordi vai cobrar o tiro de meta, 2-1, Grêmio Novo Horizontino, levanta o Jordi no ataque, muito alto, a bola vai para fora, lateral, ataque do Palmeiras outra vez. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, acesse braspress.com. Lateral cobra de cabeça, rebate a marcação aqui atrás com Donato. 2 em cima para tentar o corte na ponta. O Natan quem domina. Vai embora Natan. Na área para fazer o terceiro. Bateu para fora! Ele apostou corrida com 13 e ganhou e mandou para fora, Miliose. Natan Fogaça, que não teve seu nome narrado muitas vezes durante a partida, mas quando apareceu, botou na frente e levou trabalho. É que a finalização seria o terceiro do Tigre. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Tentou jogada pela ponta, Thalisou, agarrado pela camisa, é falta pro Verdão cobrar na direita. Marcos Rocha vai demorar um pouquinho, vai colocar na grande área. Facundo já pediu a bola, deixa que eu vou colocar lá dentro. Quase 50 minutos para a grande área, Benedetti e Gustavo Gomes. É falta marcada pro Verdão cobrar, Natan tá pertinho ali para tentar atrapalhar a cobrança. Vai lá o Lucas Belotti, passa o Chantilly, posiciona o muro. Próximos dos 50, o Verdão atrás do 2-2, a torcida acredita. Marcos Rocha e Facundo Torres ali próximos da bola. 50. Segundo tempo. Facundo na bola. Levantou. Jordi saiu, dá um soco quando ele manda a bola para fora, lateral do outro lado. Ele vai cair agora. Pronto, caiu. Se levantou. Belotti mandou arremessar. Canhão. Com pressa. Sim. Torcida cantou agora. Vergonha, vergonha, diretoria sem vergonha. Aníbal Moreno, na área essa bola, tenta o passe, defesa de cabeça, rebate, cai no meio, tentou ajeitar de costas pro gol, Robson, no que passa à frente, vem Marlon se posicionando, 50 minutos e meio, bola aberta na ponta para Marlon, vem rasgando a defesa, tira para a bola, para fora essa bola, Marcos Rocha. A gente sabe qual é a torcida que tá cantando isso e o porquê, né, Pretzel, né? Sem dúvida, sempre uniformizado. Torcida sem vergonha, torcida sem vergonha pro diretoria sem vergonha pro Palmeiras não, aí não dá. Ah, não, né? É claro que tu pode criticar, mas sem vergonha não. Pô, é uma diretoria vitoriosa. Agora, tá observando mal o mercado, né? Tem que investir num centroavante, num cara de exceção. E outra, o Abel Ferreira matou o time hoje. Ele é um baita treinador, mas matou o time hoje. No meio, a falta e tem cartão pro Bruno José. Não tem, não, é falta pro Verdão. Acho que é a chance final do jogo, Miliose. E eu não lembro de ter visto um cara comemorar o cartão, porque o Bruno José agora faz a falta, mata o contra-ataque, sai abraçando aqui o César Martins. Bom, se ele tá feliz, amarelo pra ele. Cada um que sabe da sua felicidade, né, Miliose? 50 minutos, aliás, 51 minutos e meio no meio campo, Marcos Rocha na grande área para Benedetti, tentou cabecear, defesa corta com Donato, levanta o braço para autorizar ou para terminar o jogo. Ele dá só arremesso lateral, ele faz um sinal com o braço, eu não entendi se ele acabou o jogo, ele acabou o jogo. Agora, pronto. Nem os jogadores, nem os assistentes entenderam. Agora sim o sinal do árbitro terminando. Arena Barueri. Deu Grêmio Novo Horizontino. Palmeiras 1, Grêmio Novo Horizontino 2. Na Rádio Bandeirantes, ele está de volta. Alô, Ricardo Capriotti. Fala, Canhão. Vamos lá então, porque perder de virada é ainda mais sofrido, ainda mais dolorido. Em casa, hein? Em casa. O Novo Horizontino é bom time. Gente, bom time. Eu tava até estranhando, até falei com o Pretzel no intervalo do jogo. Ô Pretzel, esse Novo Horizontino que quase subiu para a Série A no ano passado, mudou tanto assim? Aí, mostrou, não é que não mudou.
segue sendo um time muito competente e vai brigar esse ano de novo para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Alô, Bruno Migliosi, torcedor tá bravo aí, tá revoltado, tá vaiando. Como é que tá o torcedor do Verdão aí, Bruno? Capri, clima azedou aqui no finalzinho de jogo com muitas vaias. No final da partida, mais de 10 mil torcedores que compareceram à Arena Barueri vaiaram não só o time, como também diretoria. Como a gente disse, cânticos ali contra a diretoria, cobrando reforços para a equipe do Palmeiras, que encara a primeira derrota nessa temporada. Depois de um começo bom no Paulistão, com 2 vitórias e um empate, o Verdão já amarga pela primeira vez um revés. Vale destacar, Facundo Torres marca o primeiro gol, Piquerez não saiu do banco. E Capri, a gente tem aqui a palavrinha do Jordi, rapidinho sobre a vitória, tá com a gente, ó. Dizer que o Grêmio tá aí, se recuperando, fazendo o que gosta de fazer, quer jogar contra grandes. E os grandes sentem, porque a gente não desiste, nós continuamos trabalhando e hoje fizemos mais um jogo histórico aí. Abençoar a nossa volta para casa, a nossa campanha e, se Deus quiser, a classificação. Precisávamos ganhar o primeiro jogo que nós estamos vencendo em 2025, juntamente contra o Palmeiras, justamente contra o Palmeiras, na casa deles. Isso é um grande começo, isso dá energia. E essa é a nossa equipe, Aí, Capri, palavra do Jordi, hein? Motivada a primeira vitória do Novo Horizontino. Se o Palmeiras perdeu a primeira, o Novo Horizontino ganha pela primeira vez em 2025. É isso aí. Nós vamos falar mais dessa vitória do Novo Horizontino no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, no apito final que está chegando. Eu tô vendo aqui Alexandre Pretzel com a sua canetinha. Soma daqui, tira dali. Tô vendo que esse gabarito... O quê? Não. Pera aí, não. Aquela nota ali o senhor não vai dar, não. Não, aquela nota ali o senhor não vai dar, não. Tô vendo aqui. Duvido decifrar meu pensamento através das minhas anotações. Eu tô vendo aqui, ó. Tô do seu lado. Não, essa nota não, Pretzel. Você tá de brincadeira. Vai acabar com o rapaz com essa nota aí. Bom, pode estar estiloso hoje para uma noite de sábado, hein, cara? Interessante, né? Analista de figurino. Assim. Analista de figurino. O que um computador não faz, né? O que uma fonte não faz, né? Uma fonte de computador não causa um problema gigantesco. Isso aqui, ó, isso aqui é uma fonte de computador, tá vendo, Presto? Esse negócio aqui, ó. Esse negócio é um trabalho danado. Mas vamos lá. Vem aí o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. O apito final está chegando pra gente falar dessa vitória de virada do Novo Horizontino sobre o Palmeiras por 2-1, claro. Vamos ouvir Abel Ferreira, vamos ouvir os jogadores do Verdão. Vem aí a grande cobertura, o pós-jogo de Palmeiras 1, Novo Horizontino 2. Até já. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Mas é claro que antes do apito final temos que escolher o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes. E me parece, não é, Pretzel, que não tem como não vir do Novo Horizontino, o craque do jogo. Bom, assim, ó, eu vou dar uma menção honrosa. Se terminasse empatado o jogo, eu ia votar no Mike. O Mike do Palmeiras jogou bem. Foi o melhor jogador do Palmeiras. Mas o Eduardo Batista mudou o time com a entrada de 2 jogadores. O Natan entrou muito bem, atacante, mas muito bem. E o Robson também, experiente Robson, e o Robson fez o gol da vitória. Então, pelo fato de ele ter feito o gol e ter melhorado demais o sistema ofensivo do Novo Horizontino, eu vou votar no Robson como melhor em campo. Robson é o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes de Palmeiras 1, Novo Horizontino 2. Agora sim, o apito final tá chegando na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Baltec Tinta Emborrachada, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Nakata, peça para carro, moto ou caminhão? Vai de Nakata, porque você já sabe. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixe o preço na loja. Disney Plus. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Sil. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Se é Sil, pode confiar. E Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 laia. Futebol.
Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Vamos no primeiro, chega à frente do Dantas, limpou pra bater, ajeitou, trouxe, tentou rolar na grande área, tira César Martins, ele bate a bola, bate no peito do Caio Paulista, volta com o próprio Rômulo, o Alan fechado ao lado, tenta Nimo Moreno, vai na trombada com o Pablo Diego, espirrada, fica pra Gustavo Gomes que de primeira, bota a bola pra direita, pra Mike, nas costas da marcação no fundo pra cruzar, bateu atrás, vem escorrendo, Facundo, é gol! Gol! Mike recebe e vai em direção à grande área, coloca para trás, Facundo Torres, de pé esquerdo, chega na frente do Jordi, só escora com o pé esquerdo, vai abraçar o Mike. O Palmeiras faz 1-0, o Grêmio Novo Horizontino fechado o tempo inteiro, o Verdão insistindo, e sai o gol do Palmeiras. Facundo Torres, Palmeiras 1, Grêmio Novo Horizontino 0. O Jordi não tem jeito, tá feito. Gol do Verdão, saiu Miliose. Autorizada a cobrança de escanteio. Curtinho, jogada ensaiada, William Farias de frente, um canhão desviado, a bola fica na entrada da grande área pro Alan bater na bola, pênalti! Alan chuta ao pé do adversário e comete pênalti. Lucas Belotti estava do lado, pênalti, ele acertou o Patrick, pênalti pro Grêmio Novo Horizontino. Pra bater, Pablo Diego. A vaia da torcida aqui, é claro, para a cobrança de pênalti que pode dar um empate ao Grêmio Novo Horizontino. É debaixo dessa vaia que o Pablo Diego vai cobrar o pênalti. Marcelo Lomba no meio do gol. Belotti autoriza a cobrança do pênalti. Pablo Diego partiu para a bola, parou, caminhou, bateu, gol! Gol! Horizontino, Pablo Diego batendo pênalti, acerta ao lado Lomba, não acerta a bola, 1-1, Palmeiras e Novo Horizontino, gol de Pablo Diego, Marcelo Lomba não tem jeito, tá feito, empata o Novo Horizontino, Miliose, em lateral é bola para o time do Novo Horizontino que cobra, Everson já lança para Natan, é rápido, recua, dá William Soares, vira a bola curtinha, tentou passe na meia direita, Robson fechou, a Rodrigo Soares no fundo, para trás levantou, Natan passou, vem de primeira livre sozinho, Robson tocou, é gol! Gol! No contra-ataque com a defesa do Verdão completamente escancarada, aberta, o Palmeiras ataca, tenta o tempo inteiro e deixa a sua defesa bem aberta. No contra-ataque o Grêmio Novo Horizontino é perfeito e vira o jogo na Arena Barueri. Palmeiras 1, Grêmio Novo Horizontino 2, Marcelo Lomba não tem jeito, tá feito, 2-1, Grêmio Novo Horizontino, Bruno Miliose. Letal o time. Tá aí o Rogério Assis e os 3 gols que fizeram o placar da Arena Barueri, essa vitória de virada do Novo Horizontino sobre o Palmeiras por 2-1. E agora no apito final, nos embalos de sábado à noite, Alexandre Pretzel, o senhor que gostava de abrir pizza, abrir pista, fechar pista lá em Porto Alegre, o senhor abria a pista lá em Porto Alegre, nos embalos de sábado à noite, bom, hein? Ouvindo Bee Gees. Era bom. O senhor ouvia Bee Gees e abria a pista. Ou aquela trilha do Estrela da Estrela. Não, tem noção do ridículo eu tinha, né? Mas sempre gostei muito, cara. Mas você usava aquelas... Não, mas o Bee Gees...
O Bee Gees, na minha época, eu era criança ainda, né? Mas era bom, hein? Era bom. Eu sou mais do Ahá. Lembra, né? Man Network, Duran, isso, certo? É isso, meu. Tá bom. Mas esse aqui é um debate. Claro, mas futebol é cultura, né? Pro sábado à noite também, né? Tá bom também pro sábado à noite. Depois de a gente ter aguentado o Velo Clube Santos, que foi um horror, né? E a virada. Exatamente. Estamos aqui falando da derrota do Palmeiras. Vejam vocês que coisa triste, porque imagina o torcedor que tá voltando agora da Arena Barueri, Prédio. E um dado importante, Capri. A Arena Barueri com a cabeça inchada, hein? Há 42 jogos que o Palmeiras não perdia em fase de grupos do Paulista. É uma marca... 2020. 21, abril de 21 contra a Inter de Limeira. O Abel já era o técnico. Isso aqui é uma marca histórica. 42 jogos sem perder na fase de grupos. Sim. Porque tu não perde para os teus concorrentes, Santos, São Paulo e Corinthians também. Sim. Não perdia para eles também. Exatamente. E aí perdeu para o Novo Horizontino depois de 42 jogos. Impressionante. Bom, vamos lá então, Pretzel. O ouvinte está chegando agora conosco aqui. Aliás, muito obrigado. Nossa live no YouTube, nos embalos de sábado à noite. O povo está no YouTube aqui, não é? Dando audiência espetacular e, claro, nas ondas do rádio também. Quem está com a gente pelas ondas do rádio quer entender o que aconteceu com o Palmeiras, Pretzel. Como é que o Palmeiras faz 1-0, jogando em casa, vai para o intervalo com a vantagem e aí permite a virada desse bom time do Novo Horizontino, hein? Continua bom o Novo Horizontino. Achei que o Novo Horizontino pudesse ter sofrido um abalo ali com aquela história de não ter subido para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas não. Novo Horizontino segue sendo um time valente e muito competente, comandado pelo Eduardo Batista, o filho do grande Nelsinho Batista. Continua sendo competente esse Novo Horizontino, Pretzel. O jogo foi muito claro, certo? Foram dois tempos bem diferentes. Primeiro tempo todo do Palmeiras. Novo Horizontino com o Eduardo. O Eduardo entrou em campo para empatar. Essa que é a realidade. Porque o Novo Horizontino, como disse o goleiro Jordi para o Bruno Migliozzi, o Novo Horizontino começou mal. Em 3 jogos empatou 2 e perdeu 1. Então, quando o jogo estava 1-0 para o Palmeiras, o Novo Horizontino estava entrando na zona de rebaixamento do Paulistão. E não é time para cair. Então, assim, começando pelo time do interior, pelo Vitorioso, ele entrou em campo para empatar e conseguiu ganhar porque ele foi ambicioso. Na segunda etapa, ele fez o que ele fez o ano passado, quando ele chegou na semifinal do Paulista contra o próprio Palmeiras, o Eduardo Batista. Então, as escolhas iniciais não foram legais. Tanto é que se ele virasse o primeiro tempo em 0-0, talvez ele não fizesse nenhuma mudança no intervalo. Como o Palmeiras fez o gol com o Facundo Torres aos 41 minutos, aí sim, o Novo Horizontino mudou a forma de jogar na segunda etapa pelo Eduardo Batista e conseguiu a vitória. Mas conseguiu a vitória também por quê? Vamos lá, o primeiro tempo todo do Palmeiras, um time bem aplicado, um time jogando fácil do meio para frente, sem criar muitas chances de gol, mas dominando a partida. O Lomba não fez nenhuma defesa, nenhuma intervenção. Então o Veiga estava jogando bem, perdeu uma oportunidade dentro da área que ele chutou no gol quando ele poderia ter passado para o Alain ou para o Flaco Lopes. Aliás, o Flaco Lopes inoperante, inofensivo e ficou em campo até o final. Não deu para entender essa do Abel. Então ele quis dar um crédito para o argentino, que não vem bem, e acabou não dando certo. O Alain, para mim, foi um jogador muito bom na primeira etapa. No segundo tempo, depois que ele faz o pênalti aos 23 minutos, ele sai também cansado. Né? E foi um pênalti até certo ponto infantil dentro da área. A gente está revendo o lance, pênalti claro, com o Lucas Belotti na frente dele. O Veiga estava jogando bem, eu jamais tiraria o Veiga, Capri. Tudo bem, o Veiga cansou, mas não tira. Não tira, cara. Deixa ele em campo, porque ele não vinha mal no jogo. E aí o que fez o Abel? O Abel matou o meio de campo do time do Palmeiras com as mudanças. Ele botou o Fabinho e botou 4 meninos. 2 meninos na realidade, o Luigi e o Thales, e manteve o Lopes e o Flaco e o Torres, o Facundo Torres, que fez um bom primeiro tempo, mas sumiu no segundo tempo. O Facundo Torres fez no primeiro tempo. O bom fez o gol, mas sumiu no segundo tempo. E a gente está revendo o gol da vitória do Novo Horizontino. O Caio Paulista mal no jogo. Já deveria ter saído há muito tempo, certo? E mal no jogo. Depois que o Novo Horizontino faz a virada, aí ele muda os 2 laterais, porque Aliás, Pretzel, 2 laterais que o Palmeiras está sofrendo. Está sofrendo, isso. E o Caio Paulista. Tu tem toda a razão. Também não, até agora nada. Né? E aí ele tem o Piquerez no banco, né? Por que ele não botou o Piquerez? Aí ele botou o Jean improvisado. Tudo bem que foi os 38 minutos, mas botou improvisado. Então assim, ele matou o meio de campo do Palmeiras e aí ele mudou os 2 laterais depois que tomou o gol para ver se ele tinha mais gás pelo lado do campo. Só que aí não deu mais tempo. O Novo Horizontino marcou bem e freou bem. Então é o seguinte, hoje o jogo ele teve
dois tempos muito claros, primeiro tempo do Palmeiras, segundo tempo do Novo Horizontino, certo? Duelo de treinadores, primeiro tempo do Abel Ferreira, segundo tempo do Eduardo Batista. E o Eduardo Batista ganhou o jogo em cima do Abel, que é um treinador de muito mais cartaz que o Eduardo hoje. E ganhou pelas mudanças que fez. Quando ele coloca o Rodrigo Soares no intervalo e ao mesmo tempo ele faz uma outra mudança, ele tirou o menino Pedro Balotelli, não jogou nada, e botou o Natan, esse Natan aqui mudou o jogo, cara. 99 atacante. Certo? E o Rodrigo Soares virou um ponta, jogando nas costas do Caio Paulista. Então o Eduardo Batista teve uma leitura muito melhor. Obviamente que o time do Palmeiras deu uma cansada, mas a minha maior crítica é o seguinte, tudo bem que existe um planejamento, certo? Você vai botar um time num jogo, outro time no outro jogo, ok? No início da competição. Mas como é que tu vai abdicar de um jogador do nível do Estevão, certo? Para poupar um menino que tem 17 anos, que vai embora no meio do ano, que é o craque do time, que é o melhor jogador do time. Pessoal, o Estevão jogou quarta-feira contra o Santos e mais uma vez foi um dos melhores em campo. Quarta-feira em Santos. Nós estamos jogando hoje em Barueri aqui com o Palmeiras. E ele está em casa vendo o jogo, ao invés de estar pelo menos no banco. Ou de ganhar alguns minutos para tentar mudar o jogo. Mas que planejamento é esse que você deixa o teu principal jogador fora? Ah, porque eu não quero forçar a barra. Que forçar a barra? Ele tem 17 anos, cara. Então assim, ó, não dá para entender a ausência do Estevão, no mínimo no banco de reservas hoje. Não dá, realmente não dá. E ele fez falta, obviamente. Ele fez falta na hora que o Abel Ferreira, mal nas suas mexidas, matou o meio de campo do Palmeiras. Então o jogo foi muito claro hoje. Um tempo pro Palmeiras ok, com o Alan muito bem no jogo, com o Veiga bem, com o Facundo Torres interessante fazendo gol, além do Mike, para mim, que foi o melhor jogador do Palmeiras. Mas no segundo tempo, o Eduardo Batista, com 3 mudanças, enrolou o Abel Ferreira e ganhou o jogo merecidamente. Essa marca do Palmeiras é uma marca histórica. Você ficar 42 jogos sem perder em primeiras fases do Campeonato Paulista, isso aqui é muito difícil de acontecer, porque você joga sempre 3 vezes contra os teus principais adversários, além do Bragantino, que é um time de primeira divisão, e o Palmeiras não perdia. Mas hoje, sabe o que aconteceu? Mereceu perder. E perdeu com assinatura e com o aval do seu treinador, que reclamou do pênalti de maneira absurda. O pênalti aconteceu e, para mim, o árbitro fez uma boa arbitragem, o senhor Lucas Belotti, Capri. Muito bom. Daqui a pouquinho o gabarito do Pretzel, hein? Já já as notas de Alexandre Pretzel para Palmeiras 1, Novo Horizontino 2. Estou vendo uma nota aqui que eu tô até de cabelo o que restou do meu cabelo arrepiado aqui. Eu não sei, não vai dar essa nota não, Pretzel. Você vai causar uma comoção, por favor. Não, a maior vai ser a tua nota, sempre. Né? Muito obrigado. Sempre, porque tu tá em alta. Eu vim pra cá te ver hoje, então mereço. Claro, não, hoje sim, né? Hoje sim. Hoje tu veio pra cá ao meu lado. No sábado à noite, hoje. Deixei a pizza exatamente, casa, cara. Vir aqui te ver, Pretzel. Eu mereço hoje eu mereço um 10, claro, hein? Pô. Tu que vai ser prefeito de Osasco um dia. Não, nenhuma chance. Um abraço aqui a Kátia Martins, a José Eurípides de Souza, Walter Luiz de Moura Aparecido, Carlos Romualdo Castilho, o Luciano Leal, a Andréia. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui na nossa live do YouTube nesse sábado à noite. O Edu César também está aqui conosco, grande Edu, André Vasconcelos, a Andréia já foi, o Luciano Leal também. Olha, muito obrigado, viu? Muito bom ter todos vocês aqui conosco nessa noite de sábado. Daniel Alves, olha só, tem nome de craque aqui o nosso Daniel Alves, mas só craque dentro de campo. Não é Daniel, é Luciano Leal. O Daniel Alves também aqui, ó. Grande Daniel Alves, que não é aquele, muito melhor. Valeu, Daniel, muito obrigado pela mensagem aqui. Atenção, Bruno Migliozzi. Qual é a situação aí na Arena Barueri, Bruno? Já vai começar aí a coletiva do Abel Ferreira. Tá todo mundo esperando o Abel aí. Será que ele tá furioso? Será que ele tá nervoso? Será que ele está irônico? Será que vai responder com ironias hoje? Como vai responder Abel Ferreira essa derrota de virada do Palmeiras? O português deve ter... Você acha que ele tá bravo? Tá irônico ou está hoje neutro? Ele deveria abrir a coletiva assim, ó, por favor, antes das perguntas, eu quero fazer um pedido de desculpas à torcida do Palmeiras. Porque eu acabei com o time no segundo tempo. Certo? Se ele fizer isso, ele vai ganhar ainda mais o meu respeito, porque ele é um baita treinador. Mas hoje ele se preocupou com o erro do pênalti na arbitragem e só ficou olhando para a arbitragem. E não viu o nó que ele estava tomando do Novo Horizontino no segundo tempo. Certo? Então hoje vai para conta do seu Abel Ferreira a derrota do Palmeiras. Eu queria te ouvir sobre o Estevão, Cabrito. Não desse opinião. O que tu achou? Ele tá em casa, o time perdendo e ele em casa. Né? Não, acho que é até importante a gente ouvir. Não sei, de repente,
o Abel fala, não, o Estevão no treino de ontem sentiu um desconforto, a gente achou melhor segurar, dar uma poupada ali para evitar qualquer problema, porque realmente não tem lógica, não é? Um rapaz de 18 anos de idade, 17, 18 anos de idade, que, em tese, tem uma condição física privilegiada até por conta da idade, não estar em campo, não jogar, não é? Não tem... No mínimo no banco. No mínimo. Não tem muita lógica, porque é isso que você disse. O rapaz vai embora no meio do ano, você tem que usar o máximo que você puder. O Estevão, o torcedor, quer ver esse rapaz em campo e é o melhor jogador do ponto de vista técnico que o Palmeiras tem. Então acho que até vai ser uma oportunidade, porque hoje a gente não fica mais sabendo se é um problema médico, não é? Você não fica sabendo mais, o jogador sentiu ali... Tudo é sigiloso. Sentiu um desconforto e tal, mas tudo bem, pode ter sentido. E aí, vamos dar uma segurada para evitar estourar o rapaz. Então vamos saber do Bruno Migliozzi, qual é a perspectiva aí para ouvirmos o Abel Ferreira, Bruno. Capri, não deve demorar, inclusive está toda reformada aqui a zona mista, a sala de imprensa do estádio da Arena Barueri, e com o novo visual aqui dá para ver a portinha do vestiário do Palmeiras, que deve estar ali uma conversa longa, o pessoal conversando bastante, mas o Eduardo Batista já está falando, Capri, se quiser ouvir um pouquinho enquanto o Abel Ferreira não chega, vamos então com o Eduardo Batista. Sim, vamos lá, vamos ouvir o Eduardo Batista, grande vitória, grande trabalho do Eduardo Batista, que teve proposta para deixar o Novo Horizontino e permaneceu no time do time do interior paulista. Vamos lá. Que a gente queria. E assim foi, né? A gente deu ali 10, 15 minutos para o jogo se equilibrar, para a gente voltar a ter confiança, para a gente ganhar campo, né? Neutralizar, né, o Palmeiras, fazer a boa marcação que nós acabamos no primeiro tempo. E aí sim, aí nós começamos a mexer, né? O Palmeiras começou a se atirar e cedeu espaço para a gente, né? A gente reforçou um pouquinho o meio-campo. E com jogadores, né, bastante velozes à frente, a gente conseguiu aí um resultado muito importante. Acho que faziam 45 jogos que o Palmeiras não perdia no Campeonato Paulista, né, em casa, então é um marco importante, né, de uma equipe corajosa, de uma equipe que no primeiro tempo não esteve bem, mas soube se ajustar, soube se equilibrar, não se expôs, né, e aos pouquinhos nós conseguimos ir consertando e ganhando campo, e no final do jogo talvez aí até um placar elástico aí, talvez mais um ou dois gols nós tivemos chance de fazer. Eduardo, queria que você falasse o tamanho dessa vitória também para o Novo Horizontino, que ainda não tinha vencido nesse Campeonato Paulista, num processo de algumas mudanças de elenco, peças chegando ainda, né? Queria que você falasse o tamanho dessa vitória e qual foi o grande mérito dessa vitória hoje. Vitória gigante, né? Toda vez que você forma um elenco, né? Eu gosto muito de alinhar aquilo que eu falo, né? Com a parte prática, né? Então a gente sabia que a gente tinha uma equipe boa, uma equipe aguerrida, né? Que ela estava se formando e ia ter todas as dificuldades que uma equipe está se formando. Hoje acho que é o quarto jogo em 10 dias, né? É surreal, é desumano isso, né? E você tem que ajustar ela durante isso. Então uma vitória dessa traz a confiança, alinha o discurso que a gente fala que a equipe é muito forte e que precisa trabalhar, né? Precisa fazer. Então a gente fica bastante feliz com isso, né? A gente vencer, a gente subir na tabela, né? E saber que foi só um passo, né? Faltam muitos jogos pela frente aí, jogos sequenciais, e a gente espera aí poder ter mais jogos como esse aí para buscar aí primeiramente os 12 pontos. Eduardo, queria que você falasse também sobre uma noite onde o Robson entra, né, estreia dele, faz o gol, um jogador que chegou há pouco tempo, anunciado essa semana. Queria que você falasse disso e dos outros reforços, né, que já estão entrando aí, Bruno José, o próprio Natan também entrando hoje, primeiro numa função de 9, depois caindo para a ponta. Queria que você falasse um pouco desses atletas. Então, tudo isso é um período que é uma situação que a gente tem que pesar, né? Eu sei que o Robson não suportaria mais que 30 minutos. O Natan, já com um pouquinho mais de tempo aqui, ele suportaria mais 45. O próprio Bruno também na casa dos 30. Então todas as alterações têm que ser pensado nisso. Se de repente eu venho com o time com as alterações no início do segundo tempo, eu não chegaria com esses jogadores até o fim. Então a gente sustentou um pouquinho, equilibrou e aos poucos foi colocando. São jogadores de
de muito valor, que são acostumados com o tipo de ambiente que a gente enfrentou hoje, né? Foram contratados ali para nos reforçar. O Robson é um artilheiro, né? É um artilheiro nato, um cara que briga com o zagueiro, enrosca. E o senso de oportunismo, né? A primeira bola que ele teve ali, ele se coloca bem e fez o gol. Fico bastante feliz porque é um rapaz que se apresentou numa condição muito boa, né? E isso hoje no mundo do futebol é bastante importante. Então ele fez dois ou três treinamentos com a gente, né? E já me deu a confiança de hoje poder usar 30 minutos e ele, né, fechar o placar ali pra gente. Então acho que a gente está num caminho certo, né? Um caminho longo, mas certo. Eduardo, como é que foi? Ouvimos aí o Eduardo Batista, o ótimo treinador do Novo Horizontino, treinador que teve propostas, não é, Prédio, para sair agora do Novo Horizontino. Ele mesmo admitiu, ficou pelo projeto. E ele está certo. Ele está certo porque ele vai subir com o Novo Horizontino esse ano. Você vai ver, Prédio, isso é um processo. O Novo Horizontino vem já há pelo menos 2 anos, 2 temporadas batendo na trave para o acesso. Verdade. Batendo na trave, há 2 anos. Esse ano vai conseguir. No ano passado, esse ano a Série B tá dura também. No ano passado eles tremeram, porque eles chegaram a liderar a Série B. Só dependiam deles. Foi. Perderam 2 jogos em casa. As 3 últimas rodadas foram catastróficas para o Novo Horizontino. E olha, ficou no G4 praticamente a Série B todinha. Sim. Ficou no G4 praticamente toda a Série B. E contra o Goiás, se empatasse, ele subia. O centroavante foi o melhor do time. Até não tá aqui, o Neto Moura perdeu o gol perdeu o gol na classificação, na marca do pênalti, para empatar o jogo. Foi, exatamente. Lá em Goiânia o jogo. Lá em Goiânia o jogo. Meu Deus, olha, eu torci muito para o Novo Horizontino subir. Queria muito ver 2 times do interior paulista, o Mirassol e o Novo Horizontino na Série A do Campeonato Brasileiro. Bateu na trave. O Novo Horizontino foi, olha, um pecado porque o time ficou praticamente toda a Série B no G4 e nas 3 últimas rodadas deu uma... sem nenhum trocadilho com a cor da camisa do time, deu uma amarelada, né, nas 3 últimas rodadas aí o Novo Horizontino, uma pena, mas esse ano vai subir o Novo Horizontino. Bruno Milhozzi, vamos lá, Bruno, qual é a situação aí para ouvirmos Abel Ferreira? Ainda no aguardo, Capri, ainda não apareceu Abel Ferreira, seguimos na sala de imprensa também, sem jogadores do Palmeiras passando na zona mista. E Capri, só um detalhe, viu, porque foi a primeira vez na história que o Novo Horizontino venceu o Palmeiras. Esse Novo Horizontino, que é o Grêmio Novo Horizontino, fundado em 2010. 10 partidas, eram 7 derrotas, 2 empates, agora a primeira vitória da história. Então mais uma marca quebrada pelo Novo Horizontino aqui hoje. Muito bom. Ô Pretzel, agora é o seguinte, não é? Da Copinha, o Palmeiras já está usando alguns jogadores da base, da Copinha aí, não é? Não, o Thales, o Luigi, tem o Figueiredo no banco, o Benedetti, zagueiro. O Palmeiras não chegou à final da Copinha esse ano, mas dá para usar muita gente. O Palmeiras não chegou na final porque os jogadores titulares da Copinha em determinado momento foram pro profissional. Se o Palmeiras colocasse força máxima... O Estevam tem idade para jogar a Copinha, imagina só. Né? Se o Palmeiras colocasse a força máxima da base... Não teria graça a Copa São Paulo. Não teria graça. Então, eu acho que está certo. Aliás, tem que pôr o Palmeiras para jogar no lugar daquela seleção brasileira sub-20 lá do Sul-Americano. Que fiasco, hein, cara? Foi o 7x1 ontem. Foi o 6x0 da base foi o 7x1 do profissional. Foi. Sabe que a CBF ouve tudo que a gente fala aqui, não é? Ouve? Ouve. Eu fico muito feliz por isso, que é uma honra ter audiência legal. Lá da CBF. O Edinaldo Rodrigues, como é que esse senhor ainda permanece na presidência da entidade? Como é que esse senhor que vem colecionando vexame atrás de vexame à frente da presidência da CBF continua lá? Até quando? A gente sabe, não é, que é claro que para as federações é conivente porque eles ganham a mesada lá da CBF, né? 70 mil. 70 mil, imagina. Você não faz nada. Sem fazer nada. Chega a 70 mil lá na sua conta, não é para não fazer nada. Os clubes coniventes, porque é confortável para os... não vamos mexer com a CBF, não. Temos outras coisas para resolver. Enquanto isso, o futebol brasileiro vai chafurdando. O futebol brasileiro está no limbo. Tanto a seleção principal quanto a seleção de base. É uma vergonha. Não vai surgir ninguém, Pretzel, nenhum craque. Não, o Bidon do Corinthians, sei lá, é bom jogador o Bidon. Mas não é craque. Não, sim, mas aí tu pega um menino que é bom e coloca num bando com a camisa da seleção. Foi o que aconteceu ontem.
tem o Moscardo, tem o Jair dos Santos, vendido pro Botafogo. Ontem ele parecia que ele era um menino de 10 anos no meio dos jogadores argentinos. Um time totalmente desconectado. Tu viu, Capri, a gente tava com o programa ao vivo aqui. Com 10 minutos estava 3-0. 3-0, é. Um gol aos 7, outro da saída de bola aos 8 e outro aos 10. É. Então é brincadeira isso aí. O que vem no Ramon como treinador? O Ramon é amigo do Edinaldo. Então, porque o Ramon jogou no Vitória. Virou ídolo do Vitória. O Ramon é amigo do Edinaldo. Virou ídolo do Edinaldo. O Ramon só tá lá porque é amigo do Edinaldo. Amigo, claro. Mantém lá e isso, é isso. O Ramon Menezes foi um ótimo jogador. Foi um belo jogador. Foi um belo jogador. Belo jogador. Mas como treinador já deu que não dá. Infelizmente não fomos pra Olimpíada, gente. Claro. Não fomos pra Olimpíada. Tomamos de 6 da Argentina. Caiu pra Israel no Mundial, lembra? Caiu pra Israel, perdeu pra Israel. Gente, é demais, hein? É demais. O futebol brasileiro tá numa fase assim, terrível. Não é fase agora de 2, 3 anos, não. É de 20 anos pra cá que o futebol brasileiro tá numa fase, é só ladeira abaixo, infelizmente. Enquanto isso, o Edinaldo segue lá, dando as cartas na CBF. Quem é que vai tirar o Edinaldo da CBF? E o Ronaldo ele já se mostrou incompetente pro cargo. E o Ronaldo acha que vai conseguir concorrer. Se as 27 federações, se os 27 presidentes votarem no Edinaldo, acabou a eleição. Porque a federação tem peso 3. Aí ele tem 81 votos, certo? O Ronaldo, se ele oferecer um dinheirinho a mais, é capaz de ele ter sucesso. O Ronaldo, tendo o apoio de todos os clubes contra os 81 votos, ele chega no máximo a 60, Capri. Então ele perde por 81 a 60. Sabe? Não tem como tirar o Edinaldo. Não tem como tirar. Não tem, é uma vergonha. O futebol brasileiro é só ladeira abaixo. Bom, 11 da noite vai marcar o quinto na hora oficial do Brasil. Ô, Bruno, tá demorando aí um pouquinho essa coletiva do Abel Ferreira. Será que tá rolando alguma reunião, alguma conversa aí? O que é que tá pegando aí? Porque já vamos chegar a 11 da noite, o quinto sinal vai marcar aqui. O papo deve estar quente no vestiário, Capri. A gente tem aqui visão plena da portinha do vestiário do Palmeiras, né? Da zona mista dá pra ver, aqui é mais estreita a passagem, então dá pra enxergar e nem menção de abrirem essa portinha. Já vieram olhar aqui, o pessoal da imprensa deu aquela checada, mas nada do português Abel Ferreira aparecer pra falar. Quando é o próximo jogo do Palmeiras, Bruno? Vamos lá, Capri. O Palmeiras volta a campo já na próxima quarta-feira. Só vou confirmar o adversário do Verdão, Capri. Terça, Bragantino. É isso, terça-feira contra o Bragantino. Mas onde é que é o jogo, Milhões? Você vai estar aonde daí? Tem que ir no estádio. Aí é no Allianz Parque. A terça é no Allianz, então. Terça, 7h30 no Allianz Parque. Hoje, por conta do show, é do 21 Pilots, tem nesse final de semana. Hoje na Arena Barueri. Tu fosse no Allianz hoje, Bruno? Não foi. Eu mandei a mensagem, Capri, só pra explicar pro Pretzel. Eu falei, Pretzel, eu já cheguei aqui no Allianz, estou à disposição. E aí ele falou, não é possível que o Milhosa foi pro Allianz. Mas era só confusão mesmo, já tava por aqui. Aliás, a Arena Barueri é pertinho da sua casa, hein, Bruno? Que figura. Exatamente, Capri. Vim tranquilo pra cá. Vale mencionar, hein? Porque o pessoal pega ali, eu moro na região de Carapicuíba, Cotia, ali você vem por dentro, chega com 20 minutinhos, muito tranquilo. Mas pro torcedor não é tão tranquilo assim, né? Só 10 mil pessoas no estádio de 30 mil. Fica o recado que o torcedor não gosta muito de acompanhar o jogo por aqui. Não gosta mesmo, né? É que é duro chegar ali na Arena Barueri pro torcedor que tá na região central de São Paulo, na zona leste de São Paulo, tem que atravessar a cidade inteirinha, né? Ainda mais um sábado à noite. Se é durante o dia, 4 da tarde. Não tem lugar para estacionar. Não tem lugar para estacionar. O estacionamento interno é caríssimo. Certo? É tudo contra, viu? Em Barueri. O ingresso mais barato hoje estava R$70. Imagina só, sábado à noite, 8h30, verão, férias, ameaça de chuva. Aí tu vai pagar, você tem pedágio, gasolina, estacionamento. A brincadeira custa. A brincadeira sai R$300 do nada. Tu já larga com 300. Aliás, hoje eu estava vindo para cá e me lembrei do senhor agora à noite. Porque a gente gasta... O senhor, eu ou Milhosa? Você mesmo. O Bruno eu lembro toda hora, mas de você lembrei a hora que eu estava vindo para cá, porque a gente gasta um dinheiro danado, né? Que agora começando IPVA, IPTU. Nossa, eu paguei a primeira do IPVA. É tudo eu pago e me dá vontade, viu, de eu pegar o carro, certo? Deixa assim, né? Porque eu ia falar... Sabe? Porque o IPVA é o imposto mais, me perdoem o adjetivo nesse horário, mais nojento do Brasil. Abel Ferreira. Mais nojento. Depois eu vou falar porque eu me lembrei do senhor. Então vamos ouvir Abel Ferreira, porque é uma expectativa muito grande
o treinador português, ou vamos saber como é que ele está, né? Se ele está calmo, se ele está irônico, se ele está nervoso, se ele está revoltado. Começa a coletiva do Abel Ferreira e o Bruno Migliozzi registra aqui pra gente. Vamos lá, Bruno. Então, só pedindo para fechar a porta aqui, Capri, os últimos jornalistas entrando, vai começar a entrevista coletiva de Abel Ferreira. Abel, boa noite. Rafael Esgrilles, Energia 97. O time do Palmeiras criou muitas oportunidades no primeiro tempo, né? Principalmente com o Facundo Torres, com o Mike jogando muito bem. Mas no segundo tempo teve a posse de bola, a maior posse de bola, mas acabou não incomodando muito o goleiro Jordi. Essa queda no segundo tempo, na sua visão, é por ordem física ou o time se desconectou do jogo? Olha, concordo em absoluto com o que tu disseste. Uma primeira parte dentro daquilo que nós esperávamos, com dinâmica, com boas combinações de corredor, com boas chegadas à área, com oportunidades. Fizemos apenas um, acho que podemos ter feito mais um golo para sair para o intervalo com outra tranquilidade. Concordo contigo também. Na segunda parte, até à situação do penalti, o nosso adversário não tinha criado absolutamente ou praticamente nada. Não me lembro até o penalti do adversário ter feito um golo, mas a verdade é que depois do penalti, sim, falhamos muitos passes, sobretudo na primeira fase de construção. A nossa saída de bola, muitos passes falhados, quer da nossa linha de 4, quer dos nossos pontas, quer do nosso meio campo, sobretudo nesta primeira fase. Isso vê-se, portanto, eu acredito, porque os jogadores que estão no Palmeiras têm qualidade para não falhar passos quando estão sozinhos, e é isso que mais ou foi o sinal que eu mais senti, e atribuo muito à quebra física e anímica também. Mas a segunda parte está longe daquilo que nós pretendemos e não foi de todo uma segunda parte conseguida, até porque não criamos quase oportunidade nenhuma. Tivemos só um chute do Luigi e depois numa bola parada o Benedetti. O oposto, uma primeira parte muito boa e uma segunda parte má. Abel, boa noite, tudo bem? Olhando o elenco do Palmeiras, não os times que você separou, mas o grupo de jogadores, iniciou o ano, hoje você já não tem, né? Vitor Reis, Gabriel Menino, Zé e Rony que estão negociando, mas não estão aqui, Dudu, não sei se mais alguém que eu não estou me recordando, mas é só o Facundo de novidade. A minha pergunta está demorando um pouco para você receber esse grupo? Isso te expõe em algumas situações, como por exemplo o jogo de hoje, não sei se você encaixa nisso, mas não está demorando um pouco demais para você ter as peças que você imagina para o ano? Olha, tu viste a primeira parte como eu vi, com dinâmica, com intensidade. A segunda realmente fomos abaixo. Nós já falámos sobre isso vocês somos sempre a fazer as mesmas perguntas, vocês sabem que há posições no elenco que nós precisamos de preencher. É verdade, esses nomes todos que tu acabaste de dizer. E eu também quero ver nesta primeira fase do Paulista os jogadores que temos, os jogadores que se calhar vamos ter que emprestar ou dispensar em função daquilo que é o rendimento. Outros jogadores também nós esperamos mais deles, sejam dos mais novos como também dos mais velhos. Nós esperamos que rapidamente eles voltem à sua forma. Mas acredito que vamos continuar a construir, como sempre fizemos, uma equipa competitiva, e nós queremos ter, sobretudo para os zagueiros, mais uma opção, porque precisamos. O nosso Murilo e o nosso Naves têm estado muito bem, o Gomes tem tido mais dificuldades em relação àquilo que é voltar à forma dele. O Benedetti é um moleque da base que nós estamos a ver que tem tido também um muito bom comportamento. Estamos à espera também que o Piquerez nos venha a ajudar também, porque nos vai ajudar seguramente, e depois escolher entre os 3 laterais que temos, escolher 2. E é isto, continuar a fazer o que sempre fazemos, preparar a nossa equipa, e temos o Paulista para ganhar e para preparar a nossa equipa. Abel, boa noite. Bruno Migliozzi da Rádio Bandeirantes. Nessa divisão em 2 times, esse revezamento, esse grupo acabou já amargando uma derrota e um empate, enquanto o outro venceu 2. O que está faltando para esse grupo encontrar mais oportunidades, a vitória? O Estevão faz muita falta. Dentro disso ainda, com 17 anos, vai sair no meio do ano, dava para ele estar pelo menos no banco no jogo de hoje? Não, porque eu é que sou o treinador e eu é que escolho. E como jogaram há 2 dias, nós temos que perceber os riscos de lesões que há, e em função do calendário, vou voltar a repetir, decidimos, até para não haver dúvidas para o treinador, que jogadores escolher e que jogadores faltam para este Palmeiras. E há posições que são claras.
E nós vamos esperar encontrar as melhores soluções para repor. Zagueiro é o notório, saiu o Vítor Reis e não há como, e há outras posições que vocês também sabem, que também já falei, e não vou estar sempre a repetir elas, para continuarmos a ser competitivos, porque eu nunca garanti nem vou garantir nada. O único que vamos ganhar tudo, não vamos ganhar, já faz tempo que não perdíamos. É bom perder às vezes para pôr a nu algumas fragilidades que nós temos e que precisamos de colmatar, e que precisamos de continuar todos a trabalhar no sentido de nos tornar melhor, para os nossos atletas também perceberem que não há jogos fáceis e, portanto, perceberem que não podemos tirar o pé do acelerador da primeira para a segunda parte, porque fizemos, na minha opinião, uma primeira parte com muita dinâmica e na segunda parte o oposto. Acredito que seja também muito da responsabilidade física, mas os dois times, como tu disseste bem, têm tido a oportunidade para jogar todos, e isso nenhum jogador se pode queixar que não teve a oportunidade para mostrar, e depois cabe-me a mim escolher aqueles que eu acho que são os mais indicados para continuar a competir nesta competição, que queremos ganhar, mas se não ganharmos também ninguém vai morrer, porque, segundo disseram, isto é um título de menos expressão, não é? Porque já o ganhámos o ano passado e desvalorizaram. Mas é isso que nós queremos ganhar esta competição, queremos continuar a formar a equipa, e como o teu colega disse, muitos nomes que ele falou não estão hoje, e estamos também a ver os moleques da base para perceber aqueles que também que nos podem ajudar, porque vai ser de facto um ano muito longo, começa em 15 de dezembro, acaba em 21 de novembro, vamos ganhar muitas vezes se Deus quiser, vamos empatar algumas e perder outras também. Abel, boa noite. Pelo menos num primeiro momento, numa quarta rodada de Campeonato Paulista, parece que toda a reforma feita aqui na Arena Barueri não comoveu tanto assim o torcedor do Palmeiras, né? Foram um pouco mais de 10 mil torcedores presentes aqui hoje, e o Palmeiras tem dado todos os indícios de que essa vai ser a primeira opção quando o Allianz Parque não tiver à disposição, mesmo no momento agora de reabertura do Pacaembu, que até em termos logísticos é muito mais fácil para o torcedor do Palmeiras poder acompanhar a partida quando não tiver o Allianz Parque. Isso é algo que te preocupa? Você esperava num primeiro momento até uma questão diferente envolvendo esse retorno do Palmeiras aqui a Barueri? Quanto vocês já trabalham com essas possibilidades para a temporada de 2025? Obrigado. Olha, é um tema um bocado complicado, eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que vou dizer. Vocês sabem, a arena está top, o gramado está top, melhor ainda que o gramado do Allianz Parque, mas que tu me disseste muito bem, quantos torcedores vieram? 10 mil. Para a Copinha aqui estavam, segundo me disseram, 15 mil. Para a Copinha do Sub-20, 15 mil. Não sei, essa não é a minha função, perceber essa dinâmica não é a minha função. Acho que de facto as condições aqui são excelentes, o estádio excelente, o gramado excelente, a parte interior excelente, a sala de comunicação excelente, mas a mobilização dos nossos torcedores para aqui, não sei como é que se resolve essa situação. Vamos jogar onde disserem para nós jogarmos, como sempre fazemos, e pronto, não tenho muito mais nada a acrescentar. Eu acho que é notório a reforma que se fez aqui e a qualidade deste estádio. Boa noite, Abel. João Quer do Verdazo. Abel, você, como você já comentou, o Palmeiras está... O grupo de jogadores está dividido em dois. Uhum. E em cada partida tem tido algumas alterações para fazer testes, rodar jogadores que têm tido menos rodagem, pelo menos até a temporada passada. Isso já expôs algumas necessidades, já fez com que você visse, por exemplo, a qualidade do Thales como jogador, a qualidade de alguns jogadores que tem no elenco. Mas até onde que isso pode ir? É até o final da fase de grupos? É até o final da competição? Pode ser. E até quando que é natural que isso atrapalhe, digamos assim, a performance e a pontuação do Palmeiras nessa competição? Obrigado. Assim, o desafio é esse, preparar a equipa em competição e a valer 3 pontos. Sabendo que há um Paulista e um Campeonato Paulista que já ganhamos 3 vezes e queremos continuar a ganhar, se vamos conseguir não sei, e ao mesmo tempo também, como te disse, preparar bem a nossa equipa, preparar bem os nossos jogadores, todos, que todos possam mostrar para depois, porque se for dentro dessa teoria que tu me estás a dizer, de eu escolher já 11 e estar sempre a jogar os 11, os outros não os vou ter a oportunidade de os ver como eu quero ver, então eu quero exatamente isso, em função daquilo que o teu colega disse, em função de todos os nomes que saíram.
Eu quero, juntamente com a nossa direção, ter a certeza que os jogadores que precisamos é porque precisamos mesmo, e até onde o treinador decidir, porque eu é que decido, eu é que sou responsável pelos resultados. Não está decidido. Agora eu quero ver todos os jogadores, como te disse, quero dar oportunidade. Ninguém vai dizer, o Gomes não vai dizer que não teve oportunidades, ou o Naves também não vai dizer que não teve oportunidades, ou o Murilo não vai dizer que teve oportunidades, ou o Tales não vai dizer que teve oportunidades, ou o Lopes não vai dizer que teve oportunidades, ou o Facundo não vai dizer que não teve oportunidades, ou o Estevão não vai dizer que teve oportunidades, ou o Rómulo, né? Não vai dizer que teve oportunidades, porque o ano passado muito me criticaram sobre o Rómulo. Todos vão ter aqui o Aníbal, o Veiga, o Maurício, o nosso Rios, o nosso Atuesta, mais o nosso Fabinho, todos vão ter oportunidades, e eu quero, em função e correndo todos os riscos, porque não houve o maior risco que eu corri foi atravessar o Atlântico, foi o maior risco que eu corri, e agora vou fazer as coisas de acordo com aquilo que eu acredito, dentro daquilo que é uma planificação que está feita, e sabemos quais são as necessidades, sabemos que temos muita qualidade dentro, sabemos que vamos construir uma equipa competitiva, e sabemos que vamos ganhar muitas vezes, vamos empatar algumas e vamos perder outras, como foi hoje, mesmo fazendo uma primeira parte, na minha opinião, boa, e fazendo uma segunda parte péssima. Abel, boa noite. Vinícius Bueno da TV Globo e do Sport TV. Essa virada do Novo Horizontino encerrou uma sequência de 42 jogos do Palmeiras sem derrota. Ninguém quer saber disso. Eu queria te perguntar... Ninguém quer saber disso, ninguém vai falar nisso amanhã, ninguém quer saber disso. Perdemos hoje, sem desculpas, parabéns ao Novo Horizontino. Não adianta que ninguém quer saber disso. E a sequência da pergunta, já na quarta rodada, início de temporada, parte do estádio acabou vaiando depois do resultado e criticando a diretoria e o Anderson Barros. Queria te ouvir sobre isso também, por favor. Obrigado. Olha, eu acho que cada vez que fazem isso, assobiam o nosso emblema, assobiar treinador, assobiar jogadores, assobiar diretoria. Estamos a falar diretamente com o Barros. 11 títulos. 11 títulos. Quase 400 milhões de euros em vendas. Palmeiras estava, quando eu cheguei, em termos de dívida, uma lástima. Uma lástima. Não podíamos comprar jogadores. Não dava para pagar a toda a gente. E em 4 anos, todos juntos, com o presidente, com os jogadores, com o treinador e com o Barros, somos das equipas mais prestigiadas internacionalmente e nacionalmente. E por isso é que é tão difícil negociar com o Palmeiras. Eu já vos falei porquê. Para o Palmeiras custa, se para outro jogador custa 3, para o Palmeiras custa 6. E nós temos que escolher bem, correr os riscos, porque o Real Madrid também contratou o Bale e pouco jogou, uma fortuna. Contratou o Hazard, pouco jogou, e acontece. Às vezes acontece contratar jogadores que há pouca expectativa e depois ele acaba por fazer muito, e às vezes contratamos jogadores que nos custam muito e ele acaba por não sair. Agora, eu acho que temos que ter os pés todos bem assentes na terra, estarmos todos juntos em todos os momentos. Não éramos os melhores há uma semana, não somos os melhores hoje. Vamos continuar a seguir o nosso trabalho. Nós sabemos perfeitamente como é que isto tudo funciona, e nós dentro temos que continuar a fazer o nosso trabalho como foi. Eu já estou aqui, vai fazer 5 anos. Vou para o meu último ano no Brasil. E em todos os anos houve momentos bons e momentos ruins. E não é por uma derrota hoje, porque se nós fôssemos a ver realmente aquilo que nós fizemos, nós tivemos margem para criar suficiente para sofrer estes 2 golos. E já nem falo no penalti, já nem falo na decisão do penalti. Se é penalti ou não é penalti, que isto é outra coisa, mas sem desculpas, fizemos uma péssima segunda parte e vamos continuar a seguir o nosso trabalho. Como te disse, não há nenhuma equipa que vá ganhar sempre, como tu disseste, 42 jogos, já viste? 42 jogos sem perder. Será que nós temos direito de perder 1, 2, 3 ou 4? Não sei. Sei que nós sabemos aquilo que queremos, sabemos o que é que estamos a fazer e vamos fazer o que sempre fizemos, sobretudo dentro, porque fora... O Palmeiras já disse isso várias vezes, não sei se é por ser um clube formado por italianos, ser um clube formado, não tem o mesmo
É melhor não dizer aquilo que eu estou a pensar, está bem? Agora, a responsabilidade hoje total é minha, perdemos, jogámos muito mal na segunda parte, muito bem na primeira parte e vamos continuar a fazer o nosso caminho, como tu disseste bem. Pena que nós não conseguíssemos na primeira parte criar ou finalizar o suficiente em golos para termos outra vantagem para quando o cansaço nos apoderasse, como foi o que aconteceu. Mas enfim, o futebol é a eficácia e o nosso adversário foi extremamente eficaz e acabou por ganhar com mérito. Parabéns ao Novo Horizontino e seguimos já, porque daqui a 2 dias, não é? Há mais. Já não bastasse, daqui a 2 dias há mais. Portanto, como é que eu vou jogar com estes jogadores que hoje, na segunda parte, estavam que eu vou jogar daqui com eles daqui a 2 dias? Isso é que nós temos que pensar profundamente, se vale a pena dar tempo para preparar estes jogadores para este tipo de competições, mas ninguém quer saber disso. Há um calendário político que tem que seguir, ele vai seguir e nós que somos profissionais só temos é que seguir o calendário, dar o nosso melhor em todos os jogos e hoje tínhamos a obrigação de ganhar aqui ao Novo Horizontino porque o Palmeiras é melhor. Só que há uma coisa, nem sempre os melhores ganham aqueles que lutam até ao fim. E nós hoje na segunda parte não fomos capazes de dar uma resposta à altura para sair daqui com outro resultado. Está bem? Muito bom, muito bom. Tá aí o Abel Ferreira nessa entrevista esclarecedora e acho que um ponto importante aí, o Abel já falou que é o último ano dele no Palmeiras. Eu tô aqui no meu último ano do Palmeiras. Verdade. E a Leila o quer até 2027, até mas o fim da que gestão. Esse, pelo que ele disse aí, é o último ano. Não sei que a presidente do Palmeiras consiga demovê-lo dessa ideia de ir embora. Se não, pelo que ele disse, é o último ano do Abel Ferreira no comando do Verdão. Parabéns ao Milhões pela pergunta, né? Que é isso aí mesmo. O Estevão, ele acha que ele tá certo, que o Estevão não tem que jogar. Já está poupando o rapaz, né? Mas poupando. Não teve problema, não teve problema médico. Ele falou não teve nada. Ele falou em preocupação em lesionar o rapaz, né? Então, é com isso. 17 anos. Melhor jogador do time com 17 anos. Não sei se alguém lá do departamento médico identificou. Então, terça joga o Estevão, é isso? Palmeiras e Bragantino, terça o Estevão joga. Então. Provavelmente. Capri. Bom, vamos aproveitar aí já as últimas informações do Palmeiras aí com o Bruno Milhões, que eu quero saber do seu gabarito aqui, Prédio. Sempre não vem com enfático, essa conversinha, não. Enfático. Quero saber do seu gabarito aí. Fala lá, Bruno Milhose. Ô Capri, na hora que o Abel se levantou para sair da sala de coletiva, o colega deu uma pergunta ali, fora do protocolo. Falou, Abel, não vai renovar? E ele só deu uma olhadinha e seguiu viagem, não respondeu pro nosso colega. E só para informar também, os jogadores do Palmeiras já passaram aqui pela zona mista reformada da Arena Barueri. Capri, então, confirmando terça-feira, às 7h30 da noite, Palmeiras e Bragantino, jogo no Allianz Parque, próximo duelo do Palmeiras. E é isso aí, claro, com a transmissão Bandeirantes de mais esse jogo. E o Bragantino despencando pela tabela. 3 do Água Santa. Nossa, o Água Santa que mandou o Marcelo Cabo embora, parece que resolveu aí a demissão, pelo menos hoje venceu, né? Valeu, Bruno Milhose, bom retorno aí pra você, bom descanso e até amanhã. Amanhã tem mais, hein, Milhose? Um abraço, Capri. Amanhã tem Majestoso, hein? Grande transmissão da Bandeirantes, estaremos juntos. Valeu. Valeu. Bruno Milhose, o destaque final lá da Arena Barueri, depois de Palmeiras 1, Novo Horizontino 2, em 1 minuto e meio. Alexandre Pretzel vai gabaritar as notas. Não, vai uma nota 0 pro Atletiba, né? Um bando de marmanjão profissionais da bola brigando, né? É um ringue, uma luta livre dentro do campo, né? Patético que isso aí, né? Os dois na Série B, eles mostraram hoje também um pouquinho porque que eles estão na Série B. Não, e todo o Atletiba tá acontecendo isso daí. Toda hora isso aí. Isso é uma vergonha, né? Uma vergonha. Bom, fazer o quê, né? Cenas lamentáveis mesmo. E aí sabe o que acontece depois? São todos amigos. Tudo amigo, eles vão, sabe? Eles vão comer churrasco. Eles vão tirar foto juntos. É isso, exatamente. Todos amigos. Dane-se os torcedores, dane-se tudo. 1 minuto e meio e Alexandre Pretzel vai gabaritar Palmeiras 1, Novo Horizontino 2, até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio.
Quer se formar como ator ou atriz, mas não sabe onde estudar? Conheça a NCA, o Núcleo de Capacitação Artística localizado no Edifício Itália. Lá você terá aulas de teatro, câmera, voz, expressão corporal, máscaras, teorias teatrais e muito mais. As matrículas já estão abertas. Participe do processo seletivo, garanta sua vaga e venha estudar com a gente. Para saber mais, acesse nca.arte.br ou entre em nossas redes sociais, @nca.sp. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. E se você viajar para o Japão sem sair do Brasil? Visite a Japan House em São Paulo e conheça o café e o restaurante Aizome, as lojas Shin e Furoshiki, além da biblioteca e das exposições em cartaz. Acompanhe @Japan House SP nas redes sociais para ficar por dentro de toda a programação. A Japan House São Paulo está na Avenida Paulista 52 e você pode vir de ônibus, metrô, carro ou bicicleta. A entrada é gratuita. Te esperamos. Apoio Cultural, Instituto Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11h23 no apito final da Bandeirantes, noite de sábado. Os embalos de sábado à noite depois da derrota do Verdão para o Novo Horizontino por 2-1. Já vamos falar da derrota do Santos para o Velo Clube. Hoje Santos e Palmeiras deram as mãos, hein? O São Paulo na Copinha venceu o Corinthians e ficou com o título. E amanhã tem mais São Paulo e Corinthians aqui na Bandeirantes. Ô Pretzel, tá pronto o gabarito aí? Sempre. Vamos lá então? Pode subir aí o gabarito? Claro. Então vamos lá, Rafael Palmeira, solta aí o gabarito do jogo. Gabarito do jogo. E o hino do Novo Horizontino. Entra em campo veloz, imponente, concentrado na força. Começando pelo goleiro Jordi Pretzel. 6. Igor Formiga. 4. Foi embora para a entrada do Natan. O Natan, 7. Ele jogou improvisado ali, né? Não, é que a mudança não tem nada a ver. O Natan é atacante. Entrou no lugar, foi só a placa, só as plaquinhas, perfeito. Porque entrou o lateral também, que foi o Rodrigo Soares. Dantas, 5. Foi embora para a entrada do Bruno José. 5,5. César Martins. 5. Patrick. 6. Que era da Portuguesa, bom zagueiro. E o Heverson. O Heverson, 5. William Faria. 5,5. Luiz Oyama. 5. Foi embora para a entrada do Robson. 7,5. Melhor em campo. Marlon, 6. Pablo Diego. Pablo Diego, 7. Só deu uma portuguesa. Claro. Aqui, Pablo Diego fez o gol de pênalti. É um atacante que pintou muito bem no Fluminense, né? Tem rodado aí, mas hoje o gol conta, 7. Foi embora para a entrada do Rafael Donato. Rafael Donato entrou para fechar a defesa, 6. Pedro Balotelli. 3. Quanto? 3. Não. Espera aí. 3. Não jogou nada. O senhor tá de brincadeira, porque olha só, o rapaz... Primeiro só Pedro, tá? Só Pedro, tá? Não. O Pedro Balotelli é brincadeira. O rapaz é homônimo de um ex-craque. Craque também não, Balotelli original também não vamos forçar, né? Sim. É um bom jogador, né? Mas ele é homônimo de um bom jogador. Saiu de Novo Horizonte, 450 quilômetros de São Paulo, chegou na capital paulista, concentrou, foi pro estádio, aqueceu, trocou de roupa, de uniforme, foi pro jogo, o senhor me dá uma nota 3. Claro, porque ele não jogou nada, só isso. Melhora um pouquinho aí pra dar 3,5, vai pra ele. Tu fizeste um preâmbulo maravilhoso, esquecendo do seguinte, ele não jogou nada. Uma nota 3. Pô, mas nem o Balotelli dele não melhora só um pouco Pedro, viu? Até o Eduardo Batista, irmão, viu?
Vamos tirar o Balotelli, né? É que nem o Alex Muralha, viu? Viu? Cada falha do Muralha nos últimos anos foi caindo a muralha, viu? Os tijolos foram despencando, viu? Virou Alex Rodapé. Só Alex aí. Virou Alex Rodapé. Ele não é um mau goleiro, mas a muralha é um exagero, cara. Tá bom. E o Balotelli, quer dizer, o Pedro foi embora para a entrada do Rodrigo Soares. Rodrigo Soares, 7. Entrou muito bem. E a nota do Eduardo Batista? Olha, pelo segundo tempo, e o Abel Ferreira viu o mesmo jogo que a gente, porque o que o Abel disse na entrevista coletiva, eu falei aqui no comentário, que o primeiro tempo foi do Palmeiras e o segundo foi do Novo Horizontino. Que a queda do Palmeiras, ela foi, sabe, muito grande. Então uma nota 6,5 para Eduardo Batista. Boa nota, boa. Eduardo Batista passando de ano. Agora sim, vamos lá, Rafael Palmeira, vamos mudar o hino aí, hino do Verdão, 11h27. Quando surge o verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. E a nota do Marcelo Lomba para aquele torcedor do Verdão que está agora na Castelo Branco, pagando o pedágio e chorando, porque é caro o pedágio, hein? Claro. É caro, tá lá pagando o pedágio, voltando para casa e viu a derrota do Verdão. Nota do Marcelo Lomba. O Marcelo Lomba, eu tenho certeza que é um profissional correto, né? Rodado já. No Inter ele foi, sabe, nossa, no Inter fazia defesas impossíveis e tomava alguns gols absurdos, né? Hoje no primeiro tempo eu falei, o Rogério disse, o Lomba não trabalhou ainda, mas quando trabalhar tem que tomar cuidado para não chamar o gol, né? Então é o seguinte, ó, tirando esse lado jocoso, as duas que foram entraram, né? Uma é pênalti, tudo bem, mas não dá, é difícil. 5 pro Lomba. Mike 7, melhor do Palmeiras. Foi embora para a entrada do Jai. Jai sem nota. Os dois entraram aos 38 do segundo tempo, sem nota. Gustavo Gomes. 6. Benedetti. 5,5. Perdeu um gol e na área sofreu um pouquinho no segundo tempo, com o Robson e com o Natan. Caio Paulista. 4. Ei, Caio Paulista. Foi embora para a entrada do Marcos sem Rocha. Nota. Também entrou aos 38. Aníbal Moreno. 5,5. Alan. 6. Cometeu o pênalti, mas é o seguinte, ó. Por uma falta de experiência, mas ele é bom jogador, ele estava bem no jogo. Eu não tiraria. 6. Saiu para a entrada do Thales. Não tocou na bola, sem nota. Rafael Veiga. 6. Saiu para a entrada do Fabinho. 5. Rômulo. 4. Foi embora para a entrada do Luigi. Luigi entrou, não fez muita coisa, mas pelo menos chutou uma bola no gol. 5. Facundo Torres. Pelo gol, 7. Flaco Lopes. 4. E a nota do técnico Abel Ferreira. 4. Não é possível, ele matou o meio de campo no segundo tempo. Isso ninguém perguntou para ele, né? Aliás, eu não quero fazer uma crítica, mas eu quero fazer uma lembrança. Quarta-feira em Santos e Palmeiras, quando o Abel foi questionado sobre o Claudinho, o Abel falou sobre o caráter do jogador. Certo? O Claudinho vai pro Al-Sadd, que é o clube que o Abel Ferreira assinou um pré-contrato. A bola ficou quicando, Capri. Das nossas coletivas antigas, a bola ficou quicando para vir alguém e perguntar: você está falando do Claudinho que vai para o mesmo time onde você assinou um pré-contrato? E aí? Você assinou ou não assinou? Era o momento de perguntar. Aliás, era o momento de perguntar. Exatamente. Já certo? faz um ano já. Claro, era o momento de perguntar e ninguém perguntou. Ano. E ninguém perguntou. Então é o seguinte, ó. Eu tenho certeza, depois de 4 anos do Abel Ferreira no Palmeiras, certo? A atual geração que cobre o Palmeiras, na sua grande maioria, não vou colocar todo mundo no mesmo balaio, tem medo de fazer perguntas pro Abel Ferreira. Então, parabéns ao Bruno Migliozzi hoje e ao Maurício também, da Band News, né? Que fizeram Maurício Ferreira, que é cria minha, inclusive. Fizeram 2... Como é que é? É cria minha, Maurício Ferreira. Como é cria minha? Sim. O Maurício era de Catanduva, não é de Porto Alegre. Mas ele foi lançado no curso de jornalismo esportivo. Pergunta pra ele. Curso de jornalismo esportivo Alexandre Prestes. Pergunta pra ele de Catanduva, ele veio fazer o curso em São Paulo. Verdade. Então é o seguinte, aqui é um baita de um cara. Maurício é um espetáculo. Baita de um cara, viu? Espetáculo. E outra, os dois fizeram as melhores perguntas da coletiva. É isso aí. Então, eu não sei aqui, ó, nós estamos num estúdio de rádio ou nós estamos num parlatório aqui? Parlatório. Nós estamos falando aqui, ó. Tu não viu concentração. Nós estamos num parlatório num estúdio de rádio aqui. Nós estamos no ar, gente, aqui. Se tu tivesse no concentração aqui, tu ia ver o que foi. É ou não é, Rafa? Nossa. Foi feia a coisa? Nossa Senhora. Nota de Lucas Caneto Belotti. 6. É bom.
Tá bom, não foi mal, não. Foi a arbitragem correta. O pênalti foi claro. Tu viste o lance do pênalti? Tu não tinha visto, agora né? Aqui. E aí? Pênalti. Tava em trânsito. Pênalti pra ti? Pênalti. E a moça que apitou a final da Copinha hoje foi bem também, viu? Bem, ela, apitou não. Ótima atuação. Muito feliz. Os meninos deixaram ela apitar. Parabéns aos garotos, aos jovens do Palmeiras, do São Paulo e do Corinthians que fizeram a final da Copinha e não atrapalharam o trabalho da moça, que foi bem, muito bem. Gostei eu esqueci o nome dela. Você lembra? Mariana. Nome da árbitra de hoje? Mariana é o primeiro nome. Quero dar o nome dela até para não cometer nenhuma injustiça e parabenizá-la pelo ótimo trabalho que ela fez ali na final da Copa São Paulo. Tomara que seja... Fala aí no microfone, Nina. Abre o microfone. Batalha. Repita agora. Mariana Nani Batalha, ela que foi a árbitra escolhida pela Federação Paulista de Futebol para apitar a final da Copinha. Eu daria uma nota 8 para ela. Não foi bem. E tomara que ela faça companhia a Edna Alves Batista, que eu gosto também. Muita gente tem restrições, mas eu também gosto do trabalho da Edna. Apitou o Velo Clube Santos hoje. Não apitou mal, não apitou. Não. Aliás, quem é que apita o Majestoso amanhã? Se puder ver pra mim aí. A Nina já vai fazer o levantamento disso pra gente aqui. Muito bom, então acho que é isso. O gabarito está finalizado, né, Pretzel? Eu queria só, antes de te liberar, dizer aqui por que eu me lembrei de você hoje vindo pra cá. Porque hoje, às 6 horas da manhã, eu passei ali na Praça César Washington Alves de Proença, que fica ali no Jaguaré, né, ali pertinho de casa. 6 da manhã, semáforo embandeirado. Estava no amarelo piscante. E agora, vindo para cá, às quase 11 horas da noite, 10h30 da noite, passo na mesma Praça César Washington Alves e Proença, semáforo embandeirado, no amarelo piscante. Ou seja, a CET passou o dia inteiro hoje e não consertou o semáforo embandeirado. Eu lembrei do senhor, do japonês, eu sei que o senhor fala sempre aqui. Emilton Inui. O que a CET está fazendo em São Paulo, gente? Um dia inteiro que não consertaram o semáforo lá. A CET odeia o trânsito. Ela odeia o motorista e odeia o trânsito. IPVA, a gente paga um monte de imposto. A gente paga o quê? O que a gente paga? IPVA. É o pior, é o imposto mais nocivo e nojento do Brasil. Mas todo dia eles estão multando. Exatamente. Deveriam acabar com o IPVA. Não serve para nada. Certo? Não serve pra nada. Bom, com a maioria dos impostos do Brasil, né? E a CET vem pra cá pra ameaçar a gente quando a gente faz crítica aqui. Eles vêm aqui pra tentar multar aqui porque eles são criticados. Pode vir, porque pode vir. Quem tá errado tem que levar multa mesmo. É isso. Agora vocês têm que fazer o trabalho certo de vocês também. Vocês têm que fazer o trabalho correto. Sabe o que a CET faz? Quando eles veem um semáforo desligado e não sei se o rapaz que tá lá não tem capacidade técnica pra arrumar, eles simplesmente fecham o cruzamento e faz você ir fazer o retorno 2 quilômetros adiante. Verdade. Ao invés de ficar alguém ali orientando ou de consertarem rapidamente o semáforo, não. O que é mais fácil fazer? Fecha e deixa o tonto do motorista andar mais 2 quilômetros para fazer o retorno lá na frente. Eu queria ser um mosquito. Vergonha. Eu queria ser uma formiga para participar, ver uma reunião da CET. Certo? O presidente deve chamar os fiscais e dizer o seguinte, ó. O que nós vamos fazer hoje? Qual a rua, qual o bairro que a gente vai atrapalhar o trânsito hoje? Essa é a reunião deles, certo? Qual é o bairro que a gente pode multar mais hoje? Né? Quem é que está criticando a gente? Vai para lá, pegam 3 carros aí e vão para lá, para passar caneta. Hoje amanhã vai ter um monte aqui. Não é caneta hoje, é com tablet, né? Hoje é tudo digital hoje, né? Parou no lugar proibido aí, Rafa? Não para não, hein? Agora, tu já tentou falar com o fiscal da CET? Eles são uma arrogância, eles salivam num semáforo, vendo aquele trânsito parado, certo? Que quando abre um sinal, ninguém anda. Aqui na Giovanni Gron, que é o seguinte, o que mais tem é semáforo agora. Abre esse aqui, Rafael Palmeira, mas o da frente fecha. Entendeu? Então não anda nunca. Isso. E a transversal abre e tá fechado lá. Não entra. Não entra. Então é o seguinte, ao invés de tu fazer 5 minutos, viu? Que tu abre toda a Giovanni, certo? E 2 minutos tu abre as transversais e fecha a Giovanni, isso eles não conseguem fazer. Aí eles não conseguem fazer. Desculpa, viu, Capri, mas Não, é que eu me lembrei de você hoje. Hoje de manhãzinha. Boa lembrança. De manhãzinha eu saí pra correr hoje cedinho, tava amarelo. Eu falei, bom, deve ser resquício da chuva de ontem ainda, não é?
Provavelmente choveu muito, não deu tempo ainda, estão ajustando a cidade. Agora, das 6 da manhã às 10h30 da noite, pelo amor de Deus, né, gente? Não dá, é muito tempo. 6 da manhã para 10h30 da noite, tinha que ter alguém lá na Praça César Washington Alves e Proença para consertar. Que não deve ser difícil também, né? Tá piscando o amarelo lá, é só básico, só ligar o disjuntor lá. Liga o disjuntor do semáforo e ele volta a funcionar. Não deve ser difícil o negócio, né? Não, e criaram agora a viatura da Zona Azul, né? Da fiscalização, sabe, né? Que tem a piruinha da Zona Azul. Já passa com a câmera em cima, no teto assim, né? Multando todo mundo. Que fase. Tchau, Preto. Sempre uma honra, viu? Até amanhã estaremos juntos. Amanhã no Clássico. Meio-dia no Concentração e depois no Clássico. É isso aí. Isso aí. 11h37, 1 minuto e meio, nós vamos falar ainda de... Deixa eu só trazer, Capri, a arbitragem do Clássico que você pediu. Por favor. O árbitro é o Flávio Rodrigues de Souza. Bom árbitro. Bom árbitro. Assistentes, Alex Angui Ribeiro e Neuza Inês Bach, ela que também vale o destaque, né? A melhor assistente que temos hoje em atividade no Brasil. E no VAR, Thiago Duarte Peixoto. Muito bom, muito obrigado. Então, 1 minuto e meio, já voltamos aqui com o apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Ministério da Cultura e Museu Paulista da USP apresentam Onde há Fumaça, Arte e Emergência Climática. Uma exposição que reflete sobre a relação entre civilização e natureza, unindo arte contemporânea e o acervo do museu. Em cartaz no Museu do Ipiranga. Entrada gratuita. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio EDP, Shell e Vale. Apoio Instituto Bandeirantes. Realização FAAMP, Museu Paulista da USP e Ministério da Cultura. Governo Federal, União e Reconstrução. Olha essa tinta da Baltec na parada. Tinta emborrachada pra sua fachada, pra você não ter sua parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada, 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Baltec emborrachada. Tinta Baltec emborrachada. Olha só que loucura, essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Baltec. Campeonato Carioca é na Band TV, aqui a bola rola e você não perde nenhum lance. Nesta quinta, o Flamengo enfrenta o Sampaio Correia, ao vivo, às 9h30 da noite. Entre em campo e faça essa tabelinha com a gente. Flamengo e Sampaio Correia para todo o Brasil. Nesta quinta, 9h30 da noite, ao vivo. Campeonato Carioca é na Band TV. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11h39 no apito final da Bandeirantes. Mais cedo tivemos a vitória do Velo Clube sobre o Santos por 2-1. Tem muito torcedor santista bravo, revoltado com o Peixe. Alô, Evaldo Stanislau, grande Evaldo Stanislau, nosso colunista aqui, grande médico. Meu amigo Evaldo Stanislau me mandou uma mensagem hoje, depois do jogo do Santos, preocupado com o que vai acontecer com o Santos na temporada. Calma, gente. É verdade, o elenco do Santos ainda está com muitas carências, dificuldades, mas tem chegado jogador aí. O Santos vai brigar por títulos esse ano? Acho difícil, mas também acho que o Santos não vai sofrer como sofreu em 2023, que culminou com o rebaixamento para a Série B. Vamos ter um pouquinho de paciência aí, só um pouquinho, porque o Santos também está num processo de reconstrução. Perdeu e a gente vai ouvir agora o Pedro Caixinha, o treinador santista, explicando essa derrota do Santos. Fala o português, Caixinha. Na última conferência, em relação a esse padrão que estava identificado, penso que hoje foi um pouco diferente. Aquilo que é o segundo golo é uma situação de livre lateral. O jogador aparece livre para entrar, para finalizar praticamente sozinho, e isso tem a ver com um bloqueio em termos daquilo que é a passagem desse jogador para poder chegar sozinho. O primeiro foi uma felicidade de uma segunda bola consecutiva em que um jogador nosso coloca quase a bola dentro do gol. Mas eu acho que é importante começar por aquilo que é a história do jogo. Eu acho que falou logo
naquilo que é a parte final do jogo. É importante, foi isso que ditou o desfecho final, mas há uma história do jogo toda por trás. Eu acho que no primeiro tempo a equipa soube controlar o jogo, mas não soube dominar o jogo. Porquê é que eu digo isto? O adversário tentou nos pressionar um pouco mais alto, tentou-se posicionar um pouco mais alto. A nossa construção não foi muito rápida e agressiva para encontrar os espaços, que eram mais do que evidentes no espaço entre linhas, que era isso que tínhamos identificado, e depois daí a profundidade nas costas, porque sabemos que esta equipa, naquilo que analisamos, tendo a última linha um pouco alta, sofre com esse ataque aos espaços. Não o fizemos porque tocámos demasiado a bola e fomos muito pouco agressivos na procura de atacar esses espaços que já nitidamente existiam, e eu acho que perdemos o jogo pela entrada no segundo tempo. O segundo tempo a equipa entrou mal, começou a ficar distante, começou a perder duelos, começou a ficar partida. O adversário foi precisamente no momento do jogo em que chegou mais vezes na nossa área. Algumas situações de bola parada consecutivas que no primeiro tempo tinham também tido naqueles livros laterais, acabam por fazer o golo. Nesse momento a equipa deu uma boa resposta, tentámos dar uma maior expansão ofensiva, tendo o posicionamento de 2 centroavantes mais nominais e mais na área. O que tínhamos que fazer era abrir o jogo, colocar a bola na área, foi assim que saiu o golo, mas não conseguimos também colocar a bola mais vezes na área para que isso acontecesse, tal como foi a situação do golo. O segundo golo surgiu praticamente na última situação que o adversário teve no segundo tempo. A equipa continuou à procura do resultado, fez o 2-1, mas já não alcançou para fazer o gol do empate. Esta é a história do jogo. Estamos tristes da forma como as coisas aconteceram, mas estamos muito calmos e tranquilos em relação àquilo que nós chamamos de dores de crescimento. E há uma ligação ainda àquilo que é o passado, há naturalmente alguma dúvida também em relação àquilo que é o processo, mas é nestes momentos que nós temos que continuar em frente. E temos que continuar em frente ainda mais convictos daquilo que é o santo que queremos e que não temos a menor dúvida que vamos construir. Hoje apresentámos um quadro totalmente alternativo em termos daquilo que tinha a ver com jogadores que já tinham muitos minutos e muito desgaste e muita sobrecarga e não os queríamos submeter a uma eventual sobrecarga maior ou até a situações de lesão. Por isso fizemos tantas alterações, praticamente cinco meninos da Vila iniciaram o jogo. Permitiu também nós conhecermos numa maior extensão tudo aquilo que é o elenco que temos à disposição, mas agora a partir de segunda-feira aí sim já vamos iniciar um ciclo totalmente novo em termos de tomadas de decisões e em termos de um passo em frente em relação àquilo que é o processo que nos trouxe aqui, que sabíamos que tinham estas dores de crescimento e que temos que saber lidar com elas e sustentá-las para aquilo que vai ser a progressão para o futuro. Caixinha, vai ter trabalho, né? Vai ter trabalho para ajustar o time do Santos. É uma montagem, é uma construção de um elenco, de um time que está sendo formado agora. Sofreu baixas, sofreu desfalques, jogadores chegando, mas se é possível pedir paciência para o torcedor, né? Não é fácil, o torcedor quer sempre vitória, quer sempre bom desempenho, mas é preciso esperar um pouquinho, porque eu tenho a impressão que o Pedro Caixinha vai conseguir ajustar o time. Insisto, não vai ser um Santos para brigar por títulos, mas vai ser um Santos pelo menos mais competitivo e nesse processo de reconstrução tentando olhar um pouquinho mais adiante. 11h45, marcou o quinto sinal, hora oficial do Brasil, faltam 15 minutos para meia-noite. O Corinthians venceu não, o Corinthians perdeu do São Paulo. O Corinthians perdeu do São Paulo na Copinha. Hino do tricolor aí, Rafael Palmeira. Vamos lá, hino do São Paulo aí, porque hoje é quinto título do São Paulo. Parabéns aos meninos do São Paulo, ao tricolorzinho, que venceu. Que jogo fez o São Paulo, hein? Eu falei ontem aqui no nosso palpitômetro que o São Paulo seria campeão da Copa São Paulo. Fizemos o palpitômetro aqui e eu realmente achava o São Paulo um time mais pronto, mais preparado
e com mais qualidade do que o Corinthians para ser campeão. E foi o que aconteceu, né? O Corinthians abriu 2-0, começou bem o Corinthians. Quer dizer, o São Paulo começou melhor. Depois o Corinthians reagiu, foi bem, fez 2-0. Mas o São Paulo fez um segundo tempo de gala no Pacaembu e conseguiu uma vitória de virada espetacular para conquistar o 5º título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos ouvir aqui Pedro Ramiro falando desta vitória do São Paulo. É o Paulo do Vale. Paulo do Vale falando dessa vitória do São Paulo, dessa conquista tricolor em cima do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Fala aí, PDV. No Pacaembu, São Paulo conquistou o 5º título de sua história da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no dia do aniversário da cidade de São Paulo, que leva o nome do clube tricolor paulista e que, olha, que perspectiva boa para o futuro do São Paulo, né? Além do Rian Francisco eleito o craque da competição, mesmo ausente da grande final suspenso, o São Paulo tem ótimos jogadores, né? Lucas Ferreira, Mike, lateral direito, além do Paulinho, que mostrou muita estrela, marcando 2 gols dessa virada histórica do tricolor paulista para cima do Corinthians. Vamos começar por ele então. Batemos um papo com o artilheiro do jogo, que teve a missão de substituir Rian Francisco e substituiu muito bem. Que estrela tem Paulinho, que fala aqui na Rádio Bandeirantes. Confesso que sonhei com a gente sendo campeão. Eu fazendo um gol, lógico, tem que dar aquela coisa, mas, cara, 2 gols eu não imaginava. Pô, tô muito feliz, muito feliz. Não tenho nem palavras para descrever esse momento, mas eu acho que a palavra desse momento é resiliência do nosso grupo. Fomos muito resilientes e conseguimos esse título. A gente estava falando com o Alves, né? Ele disse que vocês tomaram uma bronquinha lá no intervalo, porque eu perguntei para ele como é que é esse psicológico de vocês. São 2 finais contra rivais e 2 viradas, né? Um time que vem amadurecendo muito e coroado agora com esse título. Cara, a bronca do professor Ala foi a melhor, tinha que acontecer. A gente tinha que acordar pro jogo, e foi o que a gente fizemos. Tomamos a bronca e conseguimos virar o jogo aí. Como é que você vislumbra agora daqui pra frente? Porque expectativa de ir pro profissional, muitos jogadores, ainda a sequência da base do São Paulo. O que você projeta, Paulinho? Cara, eu falei na entrevista ali que o meu maior sonho é jogar no São Paulo, no profissional de São Paulo. Cheguei aqui com 12 anos, já tô com 19 e, cara, com certeza jogar no profissional de São Paulo é o meu maior sonho da minha vida agora e espero um dia poder realizar esse sonho, né? Das conquistas pessoais, essa daí é a sua preferida agora? Preferida, né? Não tem como. Final, 2 gols, um dia incrível, incrível. Tá aí, eleito craque do jogo e disse aí, né? O sonho de subir ao profissional do São Paulo. Sonho que pode, quem sabe, acontecer aí nos próximos meses, né? Quem está muito perto do profissional do São Paulo, de fato, é o Rian Francisco. Já é considerado praticamente aí um jogador à disposição do técnico Luiz Ubeldi. Inclusive, Carlos Belmonte, que bateu um papo também com a Rádio Bandeirantes no gramado sintético do Pacaembu, revelou em primeira mão que o Zubeldia não quer mais a contratação de um atacante, de um centroavante. O terceiro no elenco do São Paulo será Rian Francisco. Vamos ouvir então o que disse, né? Não só a respeito do Rian, mas da base do profissional do tricolor, Carlos Belmonte, diretor de futebol da equipe. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a utilização da base. Ela é fundamental, tanto do ponto de vista desportivo quanto financeiro. Mas nós não podemos queimar etapas. Às vezes o menino que teve um rendimento fantástico aqui vai sentir um jogo mais físico, que é o jogo do profissional. Eles têm que subir, fazer transição, pouco a pouco ganhando espaço, e aí cada um matura em um momento no profissional, né? Um mais rápido, um mais de forma mais lenta, mas todos eles vão ter o seu momento. Então a gente tem que ter calma. É uma geração muito boa, que vai ter muita oportunidade no profissional, mas que a gente não pode ter pressa para não desperdiçar. Em 2020, até como uma das promessas de campanha, o presidente Júlio Casares, claro que você não pode responder por ele, mas você faz parte de toda essa direção. Ele disse que se não só iria no mercado contratar peças para o elenco que não fossem essenciais se não tivesse ninguém melhor na base. Em algumas posições você vê que já não há mais essa necessidade. Foi mencionado o Mike, tem outros que podem ser a terceira opção para o Zubeldia? É isso, tá perfeita a sua análise, e a análise da gente é essa. É que eles sejam a terceira opção para pouco a pouco ganhar espaço. Rian Francisco, eu tenho o Caleri e tenho o André. O Rian é a terceira opção.
Nós temos que trabalhar pensando nessa terceira opção da base. Conforme eles vão melhorando, maturando, ganhando corpo para jogar no profissional, eles vão entrando. Mas a ideia, a princípio, é essa. Por isso que nós, nessa temporada, fizemos uma grande abertura de mercado. Já tiramos 13 atletas do elenco da temporada passada, justamente para que pouco a pouco abra-se espaço para que eles sejam a terceira opção. Mesmo com o Zubeldia pedindo um terceiro centroavante, teve essa conversa lá, ó, não vamos no mercado, aproveite o Rian, por exemplo? Primeiro que o Zubeldia é um grande parceiro desse projeto. Eu disse a ele que o Rian não estava pronto, ele tinha essa visão e nós tínhamos essa visão. Mas o Rian, eu disse a ele antes da Copa São Paulo, Zubeldia, a Copa São Paulo no futebol brasileiro, ela tem um peso enorme. O jogador cresce muito. É quase 2 anos de crescimento numa competição como essa. Um título como esse encorpa o menino. Vamos ter calma que nós não vamos precisar. Então, em primeira mão para vocês, numa reunião ontem, o Zubeldia, não fui eu que disse, o Zubeldia disse, não precisamos de terceiro centroavante. O terceiro centroavante vai ser o Rian, sempre que a gente precisar. É entender também o futebol brasileiro, ele vai entendendo pouco a pouco. Mas o mais importante é que ele é um grande parceiro desse projeto. Tá aí, papo interessante com o Belmonte, tranquilizando sobre Rian Francisco, trazendo essa novidade sobre a utilização do jogador pelo técnico Luiz Zubeldia. Para fechar, o comandante tricolor, aliás, conversei com Alan Barcelos ano passado no microfone da Rádio Bandeirantes, numa entrevista muito legal que ele deu num Concentração. E foi logo depois da conquista do título da Copa do Brasil, que também foi uma virada histórica em cima de um rival. No caso, naquela ocasião contra o Palmeiras. 3-2 no Morumbi. Hoje, 3-2 contra o Corinthians no Pacaembu. É isso, hein? De forma épica, uma virada espetacular. O São Paulo, pela 5ª vez, pentacampeão, vence a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Valeu. Tá aí o nosso Paulo do Vale falando do São Paulo, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e amanhã estará no Morumbi para o clássico São Paulo e Corinthians. E agora o outro lado do jogo, né? O outro lado da decisão, o Corinthians, que perdeu, tem 11 títulos da Copa São Paulo, mas não conseguiu superar o tricolor. E o Corinthians, e o Timão, hein, Pedro Ramiro? Fala, Capri, um abração pra você, pra todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Não deu pro Corinthians na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Time que foi disputar sua 20ª final na competição e acabou perdendo nessa disputa de virada. O São Paulo conseguiu virar diante do Corinthians e o Timão agora está fora dessa disputa. Obviamente acabou perdendo o título pro São Paulo, começa a planejar a temporada. E, infelizmente, os dirigentes do Corinthians não falaram. Os dirigentes do Corinthians não falaram depois da partida. Aí você pode incluir Claudinei Alves, diretor da base, o Chicão, que é responsável ali pela transição entre base e profissional. Esses caras não falaram, não deram a cara a tapa. Então, infelizmente, a gente vê um Corinthians com muito amadorismo na base. E, ao mesmo tempo, esses profissionais, entre aspas, não falaram. Nem o Augusto Melo, também presidente do Corinthians. Enfim, o Timão que no profissional vai a campo amanhã, diante da equipe do São Paulo. E o técnico Ramon Dias vai levar uma equipe completamente titular. E entre esses prováveis titulares, Hugo Souza já de volta na lateral direita, Mateuzinho, a dupla de zaga com André Ramalho, ao lado dele o Kaká ou o João Pedro Choca. Na lateral esquerda de campo, o Corinthians deve ir com o Bidu, o meio de campo de Alex Santana, José Martínez ou o Ranielli, e mais à frente Carrilho e o Corinthians um pouco mais ofensivo com o Coronato e Memphis, além de Yuri Alberto. Essa é a provável escalação do Corinthians. Agora, o principal assunto mais quente, político, foi a entrevista do presidente do Conselho Deliberativo do Timão, Romeu Tuma Júnior, em exclusividade à Rádio Bandeirantes, falando sobre esse processo de impeachment contra Augusto Melo. E estava iniciando uma apuração da Comissão de Justiça do Conselho. E eu lembro que eu falei, me perguntavam muito sobre a questão da polícia, tal, do conselho. A gente tinha requerimento de alguns conselheiros, isso tinha ido para a Comissão de Justiça, e eu falei que a gente
estava com caso naquela época também no âmbito da polícia, e que nós não poderíamos avançar a questão policial, que era uma questão de polícia. Que se o Conselho e a Comissão de Justiça encontrasse algo de irregularidade com base no Estatuto, as coisas avançariam. É importante lembrar isso, para que não reste dúvida. O Conselho Deliberativo apura questões de infração estatutária. É diferente da polícia, que apura crime. Então, são coisas absolutamente distintas, são processos distintos. Aquele relatório da comissão, que depois avançou, teve muitas coisas que aconteceram, nós determinamos que fosse encaminhado à Comissão de Ética do clube, por decisão da Comissão de Justiça, para que as coisas fossem apuradas. Nesse ínterim, surgiu um pedido de impedimento, um pedido de destituição do presidente, por parte de 80, 85 conselheiros. A partir daquele momento, também é importante deixar registrado, que você entra num rito específico do Estatuto, que é o processo de impedimento do presidente. Ele só cabe para presidente da diretoria e para vice-presidentes, ou seja, para a chapa eleita para dirigir o clube. Então, a partir do momento que você tem um pedido de impeachment, vamos deixar assim para ficar claro para o ouvinte, você tem que obedecer um rito do Estatuto, que está no artigo 107. E os motivos têm que estar estabelecidos nesse pedido. Vou até ler aqui o artigo, se você me permitir, 106, para não ter nenhum problema. São motivos para requerer a destituição dos administradores. E aí cabe o presidente da diretoria e de seus vice-presidentes. Terem praticado crime infamante com trânsito julgado com sentença condenatória, não foi nisso que se embasaram aqueles conselheiros, terem acarretado por ação ou omissão prejuízo considerável ao patrimônio ou à imagem do clube, eles se embasaram, acho que nesse inciso do artigo 106, se embasaram também no item D, terem infringido por ação ou omissão expressa a norma estatutária, e aí nós temos mais 2 itens, que não vem o caso, mas são motivos para pedir um impedimento, destituição de presidente e vice. Não ter sido aprovada as contas da sua gestão e terem praticado ato de gestão irregular ou temerária. Esses são motivos para se pedir impeachment de presidente ou de vice-presidentes eleitos. Então, aqui você percebe que não está escrito ter cometido crime. Quando você tem um crime que é transitado em julgado, com sentença condenatória, dependendo do tipo de crime, a pessoa fica impedida de ser candidato no clube. Então, assim, o que se apura são esses atos, não tem nada a ver com crime, ok? Você instalado o processo de impedimento, ou seja, pedido o impeachment do presidente, você tem que obedecer rigorosamente o rito do artigo 107. Você lembra que lá atrás as pessoas me chamavam de defensor do Augusto, que eu não deixava as coisas tramitar. A oposição chegou até a me chamar de leão de chácara, que não deixava as coisas andar. Mas o meu papel é simplesmente defender o Estatuto. Não cabe a mim fazer as coisas andar mais rápida, impedir o andamento, nada. Eu só faço que seja observado o Estatuto. E no artigo 107 fala como é que é o rito. Eu recebendo um pedido de impeachment, eu encaminho para a Comissão de Ética. A Comissão de Ética tem 5 dias para notificar contra quem é aquele pedido, ou seja, presidente ou os vice-presidentes. Aquele representado tem 10 dias para apresentar a sua defesa e determinar se quer alguma diligência. Se não o fizer, a Comissão de Ética, recebendo de volta a defesa do representado, ela tem 10 dias para apresentar o relatório final. Em apresentando o relatório final, cabe a mim marcar uma data para julgamento no plenário. Não prevê o Estatuto suspensão do processo, nada disso. Então, é assim que funciona e é assim que está sendo nos termos do Estatuto. Tá, eu já vou passar para os companheiros fazerem as perguntas, claro, turminha, mas só. Então, para ficar claro, você leu aí os itens, os artigos do Estatuto que prevêem esse pedido de impeachment. Mas isso precisa estar baseado em provas, não é? Essas provas estão anexadas nesse pedido do impeachment? Quer dizer, há provas ali que embasam esse pedido? Então, na verdade, quem tem que examinar isso é a Comissão de Ética, que já examinou e mandou um parecer. Mas é óbvio que quem solicitou o pedido
Deve ter juntado a documentação pertinente para provar, no caso aqui, o prejuízo à imagem do clube e o prejuízo financeiro causado ao clube, conforme prevê o artigo 106 nesses itens que eu acabei de ler. E esses documentos são apresentados no dia da votação para os conselheiros? Não, ele tramita durante o processo, os conselheiros têm acompanhado, têm cópia de todo o processo. O que acontece no dia da votação, que já se iniciou, você tem a primeira parte da votação, a gente apresentar por que é convocado a reunião de votação do Conselho, aí o Conselho delibera se prossegue o procedimento, o processo, em sendo aprovado, você parte efetivamente para a exposição da Comissão de Ética sobre o que ela relatou, depois você tem a defesa final do presidente, da diretoria ou do seu representante legal, no caso o advogado, e depois sim é feita a votação do impedimento ou não. Se acontecer do Conselho deliberar pela destituição, ela é momentânea, até porque essa votação ela é levada à Assembleia Geral dos associados, que aí sim define, em última instância, se o presidente é destituído ou não. Aí a palavra do Romeu Tuma Júnior falando sobre a situação do Corinthians. Nós estamos de olho em tudo que acontece no time alvinegro. Grande abraço, Capri. Valeu, Ramiro, muito bom. E ao longo desse domingo, durante o Concentração com o Alexandre Pretzel e o João Paulo Capelanes, você vai ter mais informações dessa entrevista do Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, que repercutiu muito no Corinthians. Você vai ter mais informações, certamente, com todos nós. Tá terminando o apito final da Bandeirantes, 3 minutos do domingo, já entramos no domingão que vai ter aí clássico. A Bandeirantes vai transmitir às 6h30 São Paulo e Corinthians, mas antes, daqui a pouquinho às 8 da manhã eu já tô de volta aqui com o Fôlego, depois vai ter Domingo Esportivo Bandeirantes com o João Paulo Capelanes, o Concentração com o Capelanes e o Pretzel, e quando a bola rolar às 6h30, Ulisses Costa transmite com os comentários do Alexandre Pretzel, do Leandro Quesada, as reportagens do Paulo do Vale e do Pedro Ramiro. Nina Gagliotti, valeu Nina, bom descanso, hein? Amanhã não tem mais. Segunda-feira tem. Segunda-feira tem mais. Sempre um prazer participar da jornada, Capri. Valeu, até a próxima, Nina. Muito bem, Rafael Palmeira. Ô, Rafa, hoje eu dei menos trabalho pra você aqui, hein, Rafa? Porque normalmente dá um trabalho danado isso aqui, né, Rafa? Mas hoje, menos trabalho aqui. Rafael Palmeira e Adriano Oliveira na mesa de... Precisa de 2 aqui para dar conta do negócio. Adriano Oliveira e Rafael Palmeira na mesa de som Bandeirantes. Mas eles são craques. Isso aí. Dupla de craques aqui para mandar o som da Bandeirantes pro Brasil e pro mundo. Beto Rebeck na central técnica. Grande Betão. O homem que não arrumou minha fonte. Mas essa é difícil, né, Beto? Essa fonte aqui deu trabalho, viu? E quem é que tá no switcher hoje, Nina? Quem é que tá nos nossos... Quem? Alan Marcel, grande Alan Marcel, botando a imagem e o áudio no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, nos nossos canais digitais. Daqui a pouquinho tem o Fôlego às 8 da manhã, espero vocês, e volto também à noite, à tarde, com São Paulo e Corinthians, diretamente do Morumbi. Tenham todos um bom descanso aí, quem vai dormir agora, uma ótima noite, um bom descanso. Quem tá no trabalho, quem tá se divertindo, quem tá passeando, aproveitem muito e sigam conosco com a programação da Bandeirantes. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.